Estamos online? Estamos online? Ixi, tá vazando áudio, calma aí. Pronto. Deixa eu só ajeitar umas coisinhas aqui e a gente começa. Como é que vocês estão, gente? Tudo bom? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Rodrigo. Tudo certinho? Falta pouco, galera. Falta pouco, falta pouco. Na verdade, eu que entrei cedo demais, né? São 1h da tarde agora. Mas já vamos ficar online. Salve, Thiago. Tudo certinho, meu mano? Só terminar de ajeitar aqui e a gente continua. Agora sim. Boa tarde, Vanelli. Seja bem-vindo. Será que teremos novidades com a Itemização de games? Sim, cara, é hoje. Hoje teremos bastante novidade, certeza. Ó, vamos ajeitar agora as coisas aqui. Falta pouco, galera. Daqui a pouco chegará as novidades. Eu tô com... Ah, entendi, Igor. Legal. Mas ninguém perguntou. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui por enquanto no nosso Instagram. Caraca, adorava Crash, cara. Quem já jogou Crash? Adorava Crash. O de corrida... de corrida eu nunca joguei. Eu lembro que eu comprava aquelas revistinhas e tinha, né, o Crash pra jogar no PlayStation 1. Só que eu não achava pra comprar esse jogo de jeito nenhum que eu comprava só CD pirata, né, naquelas feirinhas, não é bem feirinha, mas naqueles standzinho. Eu só comprava assim. E eu nunca encontrei pra comprar, acabei que eu nunca joguei. Mas eu era muito fã de jogar um Crashzinho. Diablo Immortal, quem ainda joga Diablo Immortal, galera? Salva Nelly. Quem ainda joga Diablo Immortal? Nunca mais joguei. Tá bom? Tá legal, Diablo Immortal? Aí, falando do PlayStation 1 aí. Os jogos do Crash. FIFA. Eu lembro no... Muito obrigado, Marcos Silva. Valeu por virar membro do canal. Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Obrigado aí por virar membro. Muito obrigado mesmo. Eu lembro
Que o jogo de futebol que eu jogava do PlayStation 1 era o Wing Eleven, né? Acho que o Wing Eleven 2007, cara. Adorava o Wing Eleven 2007, mano. Na época eu achava foda o gráfico e tal. Achava muito da hora, galera. Vamos já deixar aqui na... Dá pra ver pelo YouTube ou pela Twitch? O que vocês preferem? Pelo YouTube ou pela Twitch? Ah, não, vamos ver pela Twitch, porque pelo... Se bem que os dois eu tô com... Calma aí. Os dois eu tô... Deixa eu botar sem som aqui. Tamo junto, Marco Silva. Obrigado. Vou botar pela Twitch mesmo. Pelo YouTube mesmo, tanto faz. Vamos deixar aqui de ladinho. Aqui ainda não tá liberado. Deixa eu ver se na Twitch tá liberado. Deixa eu ver se na Twitch já tem alguma coisa marcando pra Twitch. Na Twitch também não. Esse start daqui 29 minutos não é desse não, tá, gente? Só pra deixar claro. Só pra deixar claro, não é esse não. Enquanto isso, vamos vendo as paraditas no Instagram. É só às 15? Sim. Só às 15, galera. Vai começar às 15 horas, tá vendo? 15 horas, horário de Brasília. Enquanto isso, a gente fica aqui trocando ideia. Falando das nossas expectativas, do que a gente imagina. Salve, Ato. Seja bem-vindo. Tudo certinho? Monster Hunter, eu nunca joguei, eu só vi o anime. Quem já viu o anime do Monster Hunter na época da Fox Kids, né? Salve, Jean William! Muito obrigado por virar membro do canal, seja muito bem-vindo, tamo junto. Muito obrigado pela sua ajuda, mano. 15 horas trabalhando? Ah, mas a live fica gravada. Dá pra você ver a live gravada. Deus ajuda quem cedo madruga, hein? Isso aí. Isso aí. Dragon Ball vai deixar saudade, né? Será que teremos alguns remakes de Dragon Ball, cara? O que vocês acham? Teremos remakes de Dragon Ball? A batata que eu descasquei. A batata que minha mãe descascou. Amigo, caso você não saiba, isso são personagens de um jogo e não batata. Procure se informar antes de falar besteira por aí. Nossa, mano. Que comentário mais sem noção. Mas que parece a batata, parece, né? Ai, ai. Antigamente era assim, né? É a Tomb Raider, né? É a Tomb Raider? Salve, Gabriel Barbosa. Estão prometendo muito nas coisas dessa live. Vamos ficar na guarda. Pois é, cara. Pois é, mano. Essa live promete coisa demais. Cara, eu vi esse negócio hoje. Mostrei até pra minha esposa. Muito bem feito, né, cara? O cara que sabe desenhar, mano. O cara que é artista. Mano, ele consegue fazer um bagulho muito perfeito, né? Olha isso, cara. Muito bem feito, mano. Muito bem feito. Ele misturou um bagulho meio que 2D, né? Num, tipo as tartarugas com desenho 3D. Um bagulho mais retrô. Cara, ficou muito maneiro. Falta pouco. Diablo 4 chegando em breve no Game Pass. Dia 28 agora de março, né? No Game Pass. Falta muito pouco. Certeza que ele não viu o Olsen. Amanhã é o último dia. Eu não vi. Eu não vi, mano. Mas eu vou pegar, mano. Cara, eu sempre esqueço. Eu marco. Eu vou até anotar aqui pra pegar. Vendo como faz pra entrar no grupo do WhatsApp? Vai na aba de membros aí. É membros ou é comunidade no YouTube? Tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vai acessar o meu canal. Aqui no meu canal, você vai ter aqui, ó, comunidade. Não sei se no seu vai ter assinatura. Se o seu tiver assinatura, ó, a guia de assinatura é exibida assim para os membros. Já, então, deve ser assinatura. Aí tu vai ter vários vídeos só para membros, tá vendo? Tem vários conteúdos que eu faço só para membros. E além disso,
tem na parte de comunidade também coisas só para membros. E aí aqui na comunidade, ó, virou membro do canal? Parabéns, entre nesse link. E aí você vai clicar nesse link e pronto, você vai direto para o grupo do WhatsApp de membros. Aqui na assinatura você tem os vídeos dos membros. E aqui na comunidade você tem para você entrar no canal do grupo do WhatsApp, tá bom? Continuando. Aproveita, olha agora, você não tá no jogo ainda. Eu vou ver, mas não tem como comprar agora. Tem que usar um cartão ou pagar no Pix, né? Microsoft revelou os próximos jogos que vão entrar no Xbox Game Pass. Esses são os próximos jogos. Aí, ó, F1, Witch 3, The Quarry, Evil West. Que porra de jogo é esse? É um jogo de corrida aí. Open Roads. Ó, o jogo do Ark. Esse jogo eu lembro quando ele tava pra lançar, ele prometia muita coisa, hype altíssimo. Hoje em dia ninguém mais fala, né? Do Ark. Terra Invicta. Diablo 4. Mind Control Delete, ó, legal. Só se fala disso, né? Dos jogos que vai entrar no Game Pass. Isso aqui é maneiro, né? NPC me vendo vender um item. Calma aí que ficou muito grande. NPC me vendo vender um item raro que ele me deu na quest. Clássico, né, mano? Isso me lembrou daquele filme do... Eu acho que é o mesmo ator que fez Deadpool, né? Que é o não sei o nome do filme, mas ele faz o papel de um NPC que com a inteligência artificial, o NPC ele ganha vida e começa a ficar famoso, e o jogo é estilo GTA. É um jogo igualzinho GTA, e ele é um NPC, ele começa a ficar famoso entre os players. Tá ligado qual jogo eu tô falando? Não lembro o nome agora. Ah, Ark 2 deve ser bom. Se tu quiser jogar pelo Cloud, tem que ter controle. Free Guy, isso mesmo, isso mesmo. Mano, eu me amarrei nesse filme, cara. É isso aí, do filme da camisa azul. Mano, eu me amarrei nesse filme, cara. Quem não viu, assista. Free Guys. Acho que é Free Guy, Free Guys. Muito maneiro o filme, cara. Divertidíssimo. Tá a mesma coisa, todo caro. Dragon Ball Sparking Zero irá receber showcase esta quarta, ó. Hoje! Hoje que chega a showcase do jogo. Escolhendo o nome do filho. Vai ser Enzo mesmo. Escolhendo o nome do personagem nos games. É bem assim, né? Ah, meu filho, bota essa porra mesmo. Nome do personagem no jogo, vamos pensar direito. Calma aí, vamos pensar. Podia ter um jogo nessa vibe. Jalim Rabei, Tolim Super Saiyajins. Lorde Fralda Rosa. Cleitão Bom de Guerra. Nerd Baixa Renda. Highlander. Nightwolf. Ragnar Predador. Zeus da Larica. Tomara que na quarta venha a opção de você várias builds e você poder selecionar qualquer uma sem ter que desmontar ou trocar aspectos. Então, eu acho, não tenho certeza, tá, gente? Mas eu acho que vai vir o armário de builds, né? Caraca, Pokémon, mano, que saudade. O Cristal, eu não joguei no Game Boy. O Cristal eu joguei no emulador.
Mas o versão azul, o Blue, o Yellow, essas porra toda, mano. Eu joguei tudo no Game Boy, mano. Depois eu fui jogando no emulador também, né? Mano, mas era muito bom, cara. O Calango do Demônio. É um sapo demoníaco, né? Sei lá. Não é? Tem uns chifrinhos aqui. Cara, por que tatuar um sapo demoníaco no seu braço? Será que tem algum outro significado? Vendo, acredita que alguma mudança apresentada hoje ainda chegue pra essa season? Ou tudo só na season que vem? Só pra season que vem, cara. Só pra season que vem, provavelmente. Quem tatuaria um calango demoníaco no seu braço, gente? Calango do diabo. Doideira. Se bem que eu tenho o Venom tatuado no braço, posso falar muita coisa, né? Exatamente, isso que eu pensei. Por que um sapo? Call of Duty. Só se fala disso. Todo mundo fala a mesma coisa. Aí, aí. Sandslands ganha demo no PC e consoles. Game Pass revela jogos. Até eu postei isso, tá vendo? Até eu postei isso. Dos jogos que vão lançar. Ray 3 chega agora, né? Dia 26 também, né, gente? Parece que já é meio programado pra galera do Game Pass, não parece? Tudo vindo pra galera do Game Pass. Nova temporada começa dia 16 de abril. Dia 16 de abril começa a nova temporada. Aí, Ray Tracing. A camuflagem, né? Maneira, né? Esse tá camuflado. Só faltou pintar a arma de branco. E as duas armas de branco e botar um óculos branco. Pronto. Quando me perguntam se consigo jogar mais de 9 horas seguidas, um pouco mais. Ainda mais se for no início da temporada 4, né? Dia 16 de abril, isso aí. Imortal eu parei, Lucas. Como é que tá o Imortal? Tá legal? Quando meu amigo fala que o cara tá miado e você morre. Ronin, alguém já jogou? É bom? Eu vi umas gameplays, parece da hora. Mas é Souls-like, né? Não curto muito, não. Eu gosto de assistir, mas de ver, de jogar mesmo. Cara, tá 550 o jogo do Spider-Man do PlayStation 3? Sério? Porra. Que jogo é esse? Maneiro, hein? Elder Ring. Elder Ring of the Eldritch. Acho que é assim que fala. Eldritch. Caraca, maneiro, né? Cara, esse gráfico é muito sinistro, né, mano? Esse gráfico é muito top. Parei também, dá pra competir não. Muito pay to win, pois é. Pay to win desanima um pouquinho da galera. Eu nunca participo dessas porra de rifa, mano. Acho que é tudo golpe.
Tomb Raider. Os dinossaurinhos. Maneiro, né? O gráfico, né? Bem feito pra caramba a arte. Quem acredita que pode futuramente ter realmente um parque dos dinossauros? Onde eles usam fósseis pra clonar dinossauros. Porque assim, dá pra você usar, né? Material genético de um animal pra você clonar. Por que não um dinossauro, né? Eu acho que é possível futuramente. Se abrisse um server private, Diablo Immortal ia bombar real. Cara, tinha que ter um server só BR. Só BR e sem poder gastar nada, só skin lá. Pra fazer um bagulho mais justo. Um teste. Duvido que nem ia bombar também. É, por enquanto ainda não. Quem vai jogar GTA 6, galera? Quero muito jogar, né? Quanto vocês acham que vai custar GTA 6? Eu acho que vai ter, cara, armário de build. Ô, Danas, a live tá marcada só pras 15 horas, cara. Só pras 15 horas. Tu acha que vai ser 300 a 400 conto GTA 6? Não tô achando que vai ser menos de 500. Não, Diablo 4 tem nada de pay to win, cara. Nada, nada, nada. Isso aqui é escroto pra cacete, olha isso, mano. Isso aqui é muito escroto, cara. O que aconteceu? Sua mãe trepou com um bot? Um boneco de neve comeu sua mãe? Free Fire fez o maior sucesso. Alguém ainda joga Free Fire, cara? Free Fire tem o quê? 15 anos, sei lá? 10 anos? Tu acha que não chega a 500 conto não, mano? Eu acho que chega. Ah, tá, o MDA foi 800. Cara, te falar, eu não duvido que GTA 6 chegue, tipo, 500 conto e se você comprar a versão com sei lá o que, extra 750, coisa assim, mano. E nego ainda vai pagar com gosto ainda. Aí a Ubisoft coloca Skull and Bones 1000. Caraca. E vale esse preço? Deu um leak essa semana que é 225 GB GTA 6. Caralho, é tudo isso, mano? Tamanho do jogo? Eles vão anunciar os conteúdos da temporada 4. Renan, eles vão anunciar itemização da temporada 4 e vão anunciar a data do. E vão anunciar a data do servidor de teste. Com o servidor de teste, a gente vai saber aí um pouquinho de como vai ser a temporada 4. Mas eles não vão. Eles não vão falar nessa live sobre o tema da próxima temporada. Não vai ter nada disso. Acredito eu que não vai ter nada disso. Salve, jovens, seja bem-vindo. Até de graça é caro. A Campfire é às 15 horas, galera. E o GTA 6 ainda vai vir com mais de 300 GB para baixar. Olha que te falo. É, anunciaram 225, né? 15 anos, Free Fire tem 6, 7 anos. Sério? Sabe que eu tinha uns 10 a 15.
PTR entra essa semana ou na próxima no máximo. Eu acho que o PTR vai entrar bem no finalzinho do mês ou no início do mês que vem. E logo e antes de começar o PTR, vai ter outra Campfire. Eu acho que vai ser assim, ó. A Campfire hoje fala: dia 1º de março teremos o PTR liberado com a temporada marcada para o dia 16. E aí, antes do dia 1º, no dia 30 ou 31, teremos outra Campfire falando todo o tema da temporada 4. E aí você já entra no PTR sabendo como é que vai ser a temporada 4, testando algumas coisas e tudo mais, entendeu? Bonitinho, né, mano? Bonitinho. Eu gostaria de ter um desses. Cara, agora que eu reparei. Olha aqui. Cheio das almas, né, no corpo dele, tá vendo? Que é o Inários, né? Da história que tem essa parte. Que fala isso mesmo. Isso aqui é Resident. Jogos ocidentais. Mano, isso aqui é muito. Isso aqui é um nível de escrotidão absurdo. Jogos ocidentais. Olha isso. Jogos já. Olha agora, jogos japoneses, mano. Olha isso. Jogos ocidentais. Jogos japoneses. É muito escroto, né, mano? É muito escroto. Diferença. Jogos ocidentais. A cara da mulher. Jogos japoneses. Com potência. Vindictus. Vou jogar pela história. Você decide qual o próximo God of War. God of War of Remake e esse aqui. Eles sabem bem o que o povo gosta, pois é. Butcher teria que ser Uber Boys Tier 150. Cara, eu acho que se Butcher vira Uber Boys, mano, ia dar muito ruim, cara. Butcher já é forte do jeito que é, mano. Imagina Uber. Só um bárbaro mesmo pra matar um Butcher. Isso aqui é clássico, né? Minha época de Dota. Minhas épocas de Dota, isso é clássico. Última partida. A última até ganhar. Não, vamos mais uma pra fechar com a vitória. Depois de 4 partidas. Só eu que vi um coração aqui, cara. Eu vi falar de um coração aqui. Meio torto, né? Mas eu vi um coração aqui. Diablo tá em tudo na cultura, né? Tem até carro com o nome Diablo. E antigão. Porra. Sabia que tinha tanta variedade assim, não? Vendo, a Blizzard poderia fazer igual a Activision, de chamar alguns criadores de conteúdo para ir testar as novidades antes. Seria da hora. Então, é o que eles vão fazer, Vanderlei. Só que ao invés de eles chamarem alguns criadores, eles vão liberar para todo mundo testar. Não é melhor ainda? Eu prefiro assim. Porque eu sei que eu não seria chamado. Eu não seria chamado. E aí ficaria só a galera da gringa, né? Rob, o Dijo e talvez alguma panela BR. Mas eu acho que eu não seria chamado. Desse jeito não, todo mundo tem acesso. PTR liberado, todo mundo.
Infelizmente, quem não tiver pelo Battle.net não vai conseguir, mas todo mundo vai ter acesso. Sim, mano, Andariel Uber seria muito da hora, cara. Seria muito da hora, mano. Mas eu acho que eles têm que dar algum ajustezinho pra... pelo menos no boss não tomar hit kill do Bárbaro, cara. Ou de nenhuma outra classe. Eu acho que todo boss deveria ter aquele sistema de... Ah, ele com um combo só, ele só pode perder até 1/4 da vida. E aí entra alguma mecânica que ele fique vulnerável por alguns segundos, por exemplo. Sabe qual é? Que aí o cara tem que esquivar dessas mecânicas, tipo uma Lilith. E aí depois tem que aplicar de novo aquele dano e ele só toma mais aquele tanto. Tipo assim, tem um gap máximo que ele toma de dano num único combo. Ou golpe, ou combo, numa instância de golpes, tá ligado? Assim eu acho que ajudaria a ficar mais interessante os chefes, né? Porque tu chega com um combo de Rogue, hit kill no Duriel. Chega com um combo de Bárbaro, hit kill no Duriel. Chega com Mago endgame, 3 segundos mata. Chega com o Shred do Druida, mesma coisa. Eu mesmo vi Necromante, eu mato o Druida antes dele descer com o Espírito de Ossos. Eu acho que teria que ficar um pouco mais interessante as batalhas. Só que, em contrapartida, tem que aumentar a chance de drop dos Ubers. Tem que diminuir as entradas pro Duriel. Se eles diminuem, bota somente um material somente de entrada de Duriel. Bota para você conseguir fazer o Varshan pegando material direto da Maré Infernal também, sem precisar fazer árvore dos joamentos. Muda completamente a árvore de joamento. Deixa só para ganhar ouro, por exemplo. Árvore só para ganhar ouro, foda-se. Vai ser só para ganhar ouro, mais nada. Bota para pegar Varshan na Maré Infernal, junto com o Duriel, junto com o Grigori. Os dois pegam na Maré Infernal e só precisa de um material para poder pegar cada um deles. E aí você só com um Duriel com um Grigori e com um Varshan, você vai pro Duriel. E o Duriel é mais interessante a batalha com esse sistema de não toma hit kill e tal. Eu acho que isso deixaria o jogo muito mais interessante. Ficaria mais fácil de você chegar no Duriel. No entanto, a batalha seria mais interessante, mais desafiadora, tá? E outra, poderia colocar pra aumentar o drop. E se quisesse fazer ainda melhor, poderia botar um nível de Duriel maior. Só que esse nível de Duriel maior teria um drop bem melhor de Uber. No entanto, se você morre, você não pode ser revivido e não pode catar os itens que droparam do Duriel. Então, assim, evitaria a galera ser carregada, né? Para esse nível mais alto. Seria um desafio a mais para quem quer realmente ficar mais forte e conseguir os itens. Sei lá, são só ideias, né? Eles só não podem falar o que viram, mas o Di já confirmou que já viu. Os itens novos do Vinão. Diablo 4 de cada país mais relevante. Como assim, o Vanderlei? O Vanderlei? É simples você resolver o one shot. Você bloqueia a vida deles quando você dá um bi, 5 bi de dano. A vida do boss só vai descer até o primeiro drop de poção. Aí o boss fica invulnerável. É o que eu acabei de falar, pô. Boa isso. Diablo é grind. Também acho, cara. Ou força do boss ser proporcional ao poder da PT. Claro que não inteiramente, porque tira a sensação de progressão. Mas usar esse cálculo como base. Mas aí você mata o conteúdo da árvore. Não mata o conteúdo da árvore, por quê? Porque você bota a árvore para dar muito dinheiro. A árvore já dá bastante dinheiro. Se você bota para dar mais dinheiro ainda, cara, a galera vai querer fazer a árvore de julgamentos. E futuramente eu acredito que o trade vai ficar mais liberado. Acredito futuramente que vai entrar uma casa de leilão dentro do jogo também. E aí com o trade liberado, casa de leilão, a galera vai querer ficar fazendo árvore de julgamento direto para poder conseguir dinheiro. Entendeu? Para poder comprar nos itens. Eu vou ignorar ele a noite toda. Assim ele vai saber que estou com raiva. O cara a noite toda.
Eu ganhei 7 níveis só hoje. Essa é a melhor noite da minha vida. Ok, World of Warcraft, né? É tipo isso, mano. Mano, quando. Com a minha esposa hoje não, né? Porque hoje eu sou. Eu ganho dinheiro assim. Mas eu lembro da minha ex-namorada. Cara, eu tinha que inventar que tava doente pra poder ficar em casa jogando, mano. Porque não saía do meu pé. Aí eu inventava que tava doente. Ou a gente discutia. Arrumava briga e ia pra casa pra poder ficar jogando a tarde, a noite inteira um dotinha. Caraca, mano, Rider The Elden Ring, que maneiro. Mas não é Rider, né? É da Nike. É formado aquele chinelo da Rider. Bizarro, né? E quem você tá virando? Atualmente não há motivos para os fungos evoluírem e suportarem temperaturas altas. Mas e se por acaso o mundo ficasse mais quente? Cogumelo cresce em sapo e intriga cientista? Caraca! Mano, The Last of Us é verdade, hein? Caraca, mano, um cogumelo na. Olha isso, viado. Se isso for real mesmo. Se isso for real. Futuramente teremos The Last of Us. Imagina. É, mano. Deadlands. Caraca, esse é fã, hein? Nossa, mano. Esse é fã. Porra. Até hoje eu lembro da música, daquela parte que ele fala Sega. Mano, muito bom, mano. Eu tinha o Mega Drive, cara. Esse aqui não é Mega Drive, não. Esse aqui é outro. Mas eu tinha o Mega Drive. E aí tinha essa Sega. Quando começava o Sonic e outros jogos. Meu primeiro videogame foi o Mega Drive. E eu lembro que meu primeiro jogo foi Mortal Kombat 4, alguma coisa assim. Quando meu pai comprou o Mega Drive, ele preencheu. Na época você preencheava, olha isso. Você preenchia uma cartinha e mandava pra eles essa cartinha para eles te mandarem um jogo grátis. Você comprava o videogame. Acho que o videogame, eu não tenho certeza, acho que ele vinha com Sonic já. Eu acho que o Mega Drive vinha com Sonic. Acho que era Sonic 3, coisa assim. E você ia preenchendo uma cartinha e mandava pra eles, que eles te mandavam um outro jogo, uma outra fita. Só que na época meu pai não preencheu com os meus dados, preencheu com os dados dele. Eu era uma criança de 6 anos e eu recebi Mortal Kombat 4 pra jogar. Com 6 anos. Não tinha essa porra hoje em dia, não. De classificação. Era fatality, cortar a cabeça, tava tudo bem. Eu com 6 anos jogando essa porra. Era outra época. Coçando o nariz. Alan Wake. Fala que Alan Wake não roda, né? Na maioria dos PCs pede muita configuração. PS5 Pro vai ter 33 teraflops de DLS. Próprio da Sony. Tudo isso para rodar remake e remaster de PS4. Aqui, ó. Cometendo o mesmo erro do Xbox. Muito hardware e pouco jogo. Ainda vão surfar na onda do GTA 6 para vender essa edição, provavelmente. Sonic 2 e você preenchia para ganhar Mortal 3, é isso? Eu não lembro, mas eu sei que eu tinha o Sonic e ganhei o Mortal Kombat.
Só que o preencher não era garantido que era o Mortal Kombat. Era de acordo com a idade que a pessoa preenchia. O pai botou a idade dele, por isso que recebeu o Mortal Kombat. Se botasse a minha idade, recebia o jogo infantil. Caso de leilão duvido, depois do D3 a Blizzard vai passar longe. Então, mas eu acho que vai ter caso de leilão, mas sem ser igual ao D3, entendeu? Com dinheiro de verdade. O problema do D3 é que ele era muito à frente da sua época, cara. O Diablo 3 ele foi muito à frente da época. Aquela casa de leilão era igual um jogo NFT. Na época foi um absurdo. Agora, hoje em dia, NFT, mano, na época da pandemia, todo mundo iria querer uma casa de leilão. Salve, Blue Fire. Tudo certinho? Caraca, maneiro, né? Bonitão. Porra. Caraca, ele tem é o mesmo que o meu. O meu... O meu mousepad é o mesmo que o dele, olha só. É igualzinho. O dele é maior, eu acho. Mas se não for igual, é muito parecido, mano. Do Shenlong. Mousepad igualzinho. Essa parada aqui é o quê? O que ele tem aqui? Essas coresinhas aqui, eu não sei. Teclado eletrônico, eu não tenho isso não. Quem vai no CCXP? Se alguém me mandasse um convite, quem sabe eu iria, hein? Eu quero, hein? Essa skin é muito braba, né, mano? Essa skin do Bárbaro é muito braba. Eu nunca joguei o Lucas Louco, o Black Desert. Nunca joguei. Dizer que é bom, né? Pra mim, eu acho que essa é uma das melhores ou a melhor skin do jogo. Que beleza, né? Muito braba, mano. Muito braba. Salve, Ana. História engraçada. Meu pai tá pedindo a Black Bog pra Blizzard desde a Season 1. O que é esse Black Bog? Eu não sei o que é esse Black Bog. Será que é Bog em inglês? Black eu sei que é preto, agora Bog eu não sei o que é. Ó, legal o vídeo, né? Como isto salva o jogo? Season 4, novidades, ó. Não sou... Cara, eu faço vídeo falando que o jogo vai melhorar. Me chamam de maluco, de sonhador, de iludido, de tudo. Mas, ó, não é só eu não iludido aqui, ó. O gringo também falando que vai salvar o jogo. Não é só eu não iludido, não. Tem mais gente iludida aí nessa história. Era uma adaga que dava bônus pra pose no Diablo 2. Salve, meu brother. Tudo bom? Como está a família, querida Alice? Tudo ótimo, Chacal. E com você? Tudo certinho, meu mano? Boa tarde, Vena. Comecei a jogar Diablo tem 2 dias de Necromante. É uma classe recomendada para iniciantes ou nem vale a pena continuar com ela? É recomendada sim. Procura um vídeo meu chamado Start Build Necromante. Eu mostro os macetinhos para você chegar até o level 50 e tal, bem rapidinho. Ou se você quiser só fazer a campanha, tá de boa. Mas eu sugiro você começar de surto de sangue. E aí também tem nesse Start Build mostrando como é que é a build. Facilita bastante o início do jogo para você ficar bem forte desde o início. Nem jogou a Season 3, Jacon? Vai... Season 4 que promete, mano. Season 4 que promete. Quests de MMORPG. Expectativas. O dragão, a deusa, ir pra guerra, boss global, a realidade.
É tipo isso, mano. Mano, é exatamente assim. Tu vai jogar MMORPG e tu pensa, caraca, vou fazer as missões agora. Aí tu pensa, vou lá matar o dragão, né? Da colina nevada, sei lá das quantas. Vou lá encontrar a deusa que tá sequestrando a mulher e vou salvar e matar a deusa. Vou entrar no meio da guerra e tacar o terror. Vou pegar o boss global bolado. Aí chega lá, entregue 3 frutinhas. Recolha não sei o que e leve pra fulaninho. É exatamente isso, mano. Suas cuecas vendo você comprar outro jogo? Ah, tá com a cueca toda fodida, mas tá com o dinheiro 300 reais pra comprar um jogo novo. Exatamente assim. Porra, é essa? Eu não conseguiria não, mano. Ser organizadinho assim, não. Alguém é organizado desse jeito, cara? Estamos na fé de qualquer jeito pro jogo melhorar e a gente acaba jogando mais. Meu pai, no caso, com o Rogue de Blade Shift e eu com a minha Rogue de Ice Top. Cara, eu tenho certeza, mano, que Diablo 4 vai melhorar muito, mano. Eu tenho certeza que Diablo 4 vai melhorar muito já nessa quarta temporada. E aí vai ser só escadaria. E a expansão vai vir como? Topzera. Está tudo ótimo. Feliz pelo crescimento do seu canal. Rumo a 40 mil. Valeu, Chacal. Primeiro tem chegado nos 35. Depois dos 35 a gente pensa nos 40. Mano, isso aqui é muito foda. Eu até postei no meu Instagram. Me segue aí, galera, no Instagram. Exclamação Redes na Twitch ou link na descrição da live do YouTube. Me segue no Instagram, galera. Dá essa moral aí. Me amarre e faça tudo o que você quiser. Aí o cara tá lá jogando. Né? Tipo isso. Rapidinho, galera. Vou só na cozinha pegar uma água, já volto, tá? Um segundinho. Você também, Rodrigo? Se considera iludido que o jogo vai melhorar? Cara, eu tenho certeza que o jogo vai melhorar, mano. Certeza, certeza. Não vou nem comentar, porque eu sou uma pessoa casada. Mas, né?
Essa skin lembra muito Diablo 2, né? Pelo menos eu olho e lembro de Diablo 2 na hora. Não sei porquê. Quem já viu isso aqui, mano? Quem já viu isso aqui? Diablo em português. Não duvido nada que chegue desse jeito, mano. Eu não duvido nada, mano. Salve, TZ, tudo bom? Eu achei que era Diablo 5, agora que eu vi. Eu tava achando que era Diablo 5. Mano, tá barato, os caras tão cheios da grana, né? Estamos na fé de qualquer jeito pro jogo melhorar. E a gente se acabar jogando mais. Tu não acha que deveriam ter missões com recompensas boas? E ter um objetivo além? Tipo, matar 1000 bichos na maré infernal e ganhar tal coisa? Então, aí são missões secundárias, né? Não sei se faz parte do jogo isso. Aí seria mais missões secundárias. Hoje tu decide se vai jogar Diablo? Então, cara, Diablo agora só pra testar uma coisinha ou outra e tal. Porque temporada que vem que o bagulho vai bombar mesmo. Agora é só PTR quarta temporada. Hoje, o que a gente vai descobrir hoje não vai ser pra essa temporada, entendeu? As novidades que vão chegar hoje não são pra essa temporada. As novidades que vão chegar hoje é pra temporada que vem. Entendi. É, você pode escolher se você quer comprar o Diablo 4 ou se você quer esperar o Game Pass. Eu daqui 50 anos, vou. Tava olhando suas coisas e achei o que é. Aí o PlayStation. Sente-se, garoto, vou te contar uma história. Spider-Man 2, Spider-Man 2. Caraca, a diferença de gráfico e evolução, né, mano? Boneco quadradão aqui. Todo losango. Caraca, muito tempo, né? Dreamcast, eu nunca joguei. Eu vi aqueles jogos do Sonic correndo rapidão em 3D, eu achava muito foda. Na época eu tinha PlayStation 1, não tinha muito disso. Caraca, jogo do Jack Chan. Eu lembro do jogo do Jack Chan, mano. Mas eu lembro, acho que pra Nintendo. Nintendo ou Mega Drive, não lembro agora. Quem já jogou o jogo do Jack Chan?
Mano, esse soube ganhar muito dinheiro, cara. O cara, a quantidade de filme que ele já fez. Depois ele virou diretor de filme, de estúdio de cinema. O cara tem um anime só dele, mano. Um anime com o nome dele. Tem vários jogos com o nome dele, mano. Ah, não, tô confundindo. O jogo que eu joguei do Nintendo ou do Mega Drive foi do Bruce Lee. Mano, lembra do jogo do Bruce Lee? Aquele bagulho era muito difícil, mano. Tu chegava, eu não conseguia passar era o açougueiro lá do cozinheiro, eu não conseguia passar. Quem lembra do jogo que eu tô falando, do Bruce Lee? Isso é relíquia, mano. Esse entrega a idade. Quem já jogou o jogo do Bruce Lee entrega a idade legal. Que eu falei do dragão. Lembra? Te falei do mousepad do meu dragão aqui, ó. Esse aqui é meu cenário, né? Meu celularzinho, meus 2 monitores. Esse aqui é bem menor. Minha caixa de remédio. Meu mousezinho. E aqui tem a sapateira do lado do meu computador. A minha câmerazinha. Jogadores de GTA esperando o lançamento do GTA. Medal of Honor, Gear 6, Surfall. Os caras mofando, né? Pô, maneiros os efeitos, né? Maneiros os efeitos da cartinha. Um dia eu vou aprender a fazer essas paradas nos meus conteúdos também. Ó, todo mundo falando sobre o Campfire. Os 12 milhões. T-Rex bolado. Se for para jogar, acho que vale a pena comprar, porque em poucos meses de Game Pass já dá o valor do jogo. Então, a questão é, se você for comprar... Jogou muito o Bruce Lee ou Bomba Black? Maneiro. Se você for comprar o Diablo 4 ao invés de esperar o Game Pass, você tá comprando só o Diablo 4. Se você for esperar o Game Pass, você pode jogar o Diablo 4 e outros jogos que tem muito jogo maneiro no Game Pass. Então, assim... Vai de cada um, né? Joguei muito de No Crisis 2, cara. O 1 eu joguei uma vez só, zerei. O 2 eu fiquei jogando muito tempo. Zerava várias vezes. Quando você zerava o Dino Crisis 2 do PlayStation 1, você podia voltar a jogar com munição infinita. E aí tinha um combo que quando você fazia tantos combos, passava de tal região sem tomar porrada, você ganhava bônus de ouro. E aí tu conseguia comprar umas armas mais roubadas, o jogo ficava bem mais divertido. Dino Crisis 2 era muito bom, cara. Mas parece que fizeram Dino Crisis 3 e ficou uma merda. E aí a franquia morreu, não foi uma história dessa? Ou não? Você está preso no mundo do último jogo que você jogou. Qual seria? Pô, tá fudido. Ia estar no Diablo 4. Qual seria o jogo de vocês, galera? Também Diablo 4? Preso no mundo de Diablo 4, tô muito fudido. Ou eu teria que virar um herói, ou eu seria aqueles NPC que quando você entra na DG vê o NPC correndo, tá ligado? Já viu aquelas DG que você entra, aí vê um NPC correndo, me ajude, socorro! Aí ele toma uma porrada por trás, morre e você continua matando todo mundo? Ou seria esse NPC? Comprou hoje o game, João? Tá gostando? Dá pra jogar offline? Vou pro PlayStation Plus só mês que vem. Não dá. Diablo 4 só online, mano. Valeu, Bomba Black. Obrigado por virar membro do canal. Tamo junto, mano. Muito obrigado pela sua ajuda.
Será que o... Será que o Inarius volta na expansão? O que vocês acham? Vocês acham que o Inarius volta na expansão? Ou será que o Tirael aparece? Porque nesse jogo eles falam do Tirael. E eles não falam que o Tirael morreu, eles só falam que o Tirael foi embora. No Diablo 4, na história da campanha, eles falam 2 vezes do Tirael. E nas 2 vezes eles falam que o Tirael ajudava os Horadrins, né? Ajudava os Horadrins, mas um belo dia o Tirael foi embora. E desapareceu, nunca mais voltou. Eu acho que o Tirael volta na expansão, hein? Sim, isso aí. Pra quem busca vários jogos, vale a pena. O Game Pass. O que vocês acham, galera? Eu acho que o Tirael pode voltar na expansão, hein? E te ajudar aí a correr atrás do Mephisto. Caraca! O que seria isso aqui, mano? Não sei. Tem o bonequinho aqui, mas o que seria isso aqui? O bonequinho maneiro, né, mano? O druida, cara, que maneiro. Eu queria um desse, cara. Como é que consegue uma parada dessa, mano? Cara, queria um bonequinho desse, um de cada classe. Olha que maneiro, cara. Muito maneiro. Engraçado que eles não fizeram um druida gordão, né? Caraca, mas é muito maneiro esse druida aqui, mano. E Narius morre mesmo, o druida. Ô, Rodrigo, na verdade não morre, né? Porque os anjos, eles não morrem no jogo. Na história da lore do Diablo, nenhum anjo morre. Ele só é banido, né? Por isso que os demônios, nem anjos nem demônios. Por isso que é uma luta eterna entre anjos e demônios, porque eles só são banidos e voltam. Eu ia dizer o mesmo. Acredito que só não funciona multiplataforma. Ah, entendi, ó. O Tirael não é aquele que desistiu de ser anjo, que arrancou as asas, ou é outro nome? Não, então, eu não lembro. Ele arrancou as asas? Ou ele perdeu as asas? Eu lembro que ele se jogou, né? Eu acho que é isso. Acho que ele se jogou na terra para tentar ajudar. E aí ele perde as asas, perde os equipamentos, né? A armadura, a arma. E aí a gente acha a arma, leva para ele recorda a consciência e depois vai recuperando os poderes, as asas e tudo mais. Mas acho que é isso mesmo. Inarius e Lilith estão onde atualmente? Então, ela morreu, né? E aí ela volta pro inferno. O anjo, quando ele morre, ele voltaria pro céu. Só que tanto a Lilith quanto o anjo foram banidos do inferno e foram banidos dos céus. Então eles estariam no limbo, né? Que eles chamam de limbo, que é uma área... Não falam como é que é essa área, mas seria uma área que não tem nada e eles estão ali para sempre, né? A ideia seria essa. Ele que arrancou, né? Ele escolheu o ser humano. Arrancou, mas não deixa de ser anjo. Morrendo, vai para o reset de novo. Entendi. Entendi. É isso aí. Aí tem a missão lá que você vai achar ele, né? Silent Hill Remake está pronto e o lançamento depende apenas da Konami. Ó. Jogo famoso de terror, né?
Mano, eu nunca gostei de The Sims. Alguém aí gosta de The Sims? Eu nunca gostei, cara. Eu lembro que eu joguei um The Sims antigão, mano. Na moral, deve ter uns 20 anos atrás. Eu joguei The Sims e eu jogava só pra construir a minha casa. Eu construía minha casa, minha mansão, botava o macete de dinheiro, construía a mansão, zoava um pouquinho o bonequinho, botava ele pra morrer na piscina e tirava, né, o bagulho da piscina. Cagava o boneco inteiro, depois parava de jogar. Eu gostava só disso, de construir a minha casa, construir uma mansão maneirona e tal, só isso. Agora jogando não gostei não. Inscrições BB25, aonde você viu isso? Onde você viu inscrições BB25? Eu quero me inscrever, sabia? Pro Big Brother 25. Vai que. Eu vou me inscrever. De verdade. Vai que eu sou convidado, galera. Pera aí que Silent Hill vai lançar só pra PS5. Não vou conseguir jogar. Aí é pica. Estão esperando o respawn no lobby. Lá na cidade celestial dos anjos. Eu esqueci o nome. Demônio reseta no inferno, anjo no céu. Mas o anjo parece que não volta com memórias. Ele literalmente toma um reset. Então, mas no caso do Inarius e da Lilith é diferente. Eles não vão voltar para o céu nem para o inferno. Porque eles foram banidos. Tanto que o Inarius está tentando se redimir, fazer o que é certo, para ver se ele é aceito de novo nos céus. Quem conhece a história foi o seguinte: Inarius e Lilith, a Lilith, na verdade, ela corrompeu Inarius, seduziu Inarius, a Lilith, ela, com aquele peitão dela, seduziu Inarius. Inarius caiu na sedução. Os dois juntos roubaram a pedra do mundo e criaram o santuário. E viraram os deuses de santuário. Só que os anjos e demônios ficaram putos, começaram a atacar direto, né? Começaram a atacar direto. Lilith e Inarius conseguiram pegar eles e jogar ele no limbo. E tentaram acabar com o santuário também. Só que vieram os Nefalens. Os Nefalens, eles tinham o poder dos anjos e demônios. Ficaram fortes pra caralho. E aconteceu o quê? Começaram a matar a cacetada de demônio, de anjo, da porra toda. Até que é o caso do Diablo 3, né? E aí até que meio que deixaram de lado, deixa esse santuário pra lá, deixa existir. E deixa banido o Inarius e a Lilith. De alguma forma, o Inarius ele consegue escapar do limbo. Não é falado na história, deve ser falado na expansão. Mas o Inarius ele conseguiu escapar do limbo. A Lilith, a gente sabe como escapou do limbo, né? Quando começa o jogo, já mostra o... Como é que é o nome daquele cara? Esqueci o nome daquele cara. O Elias. Já mostra o Elias levando 3 carinhas com... Não, levando 2 carinhas com um monge numa DG, abrindo as tumbas e fazendo ritual para poder invocar a Lilith. Então ele consegue fazer o ritual com sacrifícios e tal. E aí ele consegue trazer a Lilith de volta do limbo. Mas como Inarius saiu do limbo não é explicado. Ninguém fala na história. Venom vai ensinar as builds tudo pra galera do BBB. Cara, nunca teve um gamer, né, no BBB. Eu iria, de boa. Será que teria chance? Indo para o museu. 12 jogos disputam 5 vagas. Olha só. O The Strong National Museum of Play anunciou os 12 jogos finalistas para o Hall da Fama dos Games de 2024. Tony Hawk Pro Skater. Joguei muito esse jogo, mano. Adorava esse jogo. Metroid, Asteroid, Sin City, Guitar Hero, Elite, eu não sei qual é esse Elite, Myst, New Pets, Resident Evil, Ultima
You Don't Know Jack. Isso aí, porra. Porra, jogo é esse? You Don't Know Jack? Não conheço, não. Não que eu conheça todos, né? Conheço poucos. Eles estão na disputa das vagas. Pô, Tony Hawk Pro Skater é muito clássico, né, mano? Tony Hawk, Resident Evil 1 e... Sin City também. Asteroids, acho que é aquele jogo de Atari, né, cara? Galerinha, se não for pedir muito, deixe seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. E é claro, se você quer e pode ajudar esse canal, se torne membro. R$ 7,90 mensal, participa de um grupo de WhatsApp exclusivo e tem vários benefícios, tá bom? Além disso, também tem esse QR Code aqui em cima que você pode estar ajudando o canal. Só apontar sua câmera do celular para o QR Code, escolher qualquer valor e mensagem, vai ser falado pela voz do Google, me ajuda bastante. Iria ser interessante um gamer no BBB. Lá só tem assunto de... Ia ser legal, né, cara? Ia só falar de jogos, só de nerdice. GTA 6 lança só em 2025. Isso aí é clássico, já sabia. NASA vai ficar pronunciamento, vai fazer pronunciamento de emergência sobre possível choque de cometa com a Terra em 2025. O corpo celeste teria entre 16 e 24 quilômetros de diâmetro. É maior que o asteroide que dizimou os dinossauros e estaria em rota em colisão direta com a Terra. Deve ser mentira isso aqui. Isso é com certeza mentira. Acho que é meme, né? Tipo, vai lançar em 2025, aí em 2025 lança meme. Aí em 2025 sai essa parada. Primeiro paredão é tier 30. Cara, o segredo do Big Brother é você só não sair na primeira semana. Se você conseguir não sair na primeira semana, mano, dá um jeito, arruma a treta, fica famoso e tu vai durar mais tempo. Pronto. Se eu fosse, eu ia tretar muito, mano. O Bunch é bolado. Bunch é bolado. Bunch é depilado, né? Bunch é depilado. O Butcher, o que veio primeiro? O, o Abomination ou o Butcher? Quem lembra? Eu acho que o Butcher ele veio do Abomination, né? Pra quem não sabe, Abominations, eu não joguei o Warcraft 2 nenhum. Eu comecei no 3, então eu não sei se tinha no 2. Mas no Warcraft 3, tinha uma criatura que jogava de um Dead chamada Abomination. Abomination era o boneco gordão que usava essa foice, usava essa arma, essa cutelo. E ele tinha o corpo todo costurado e tal. E eu acho que ele veio do... E eu acho que ele veio do Abomination, né? Ou não, tô falando besteira. Ia ter uma gamer no BBB, Giovanna Brandão, jogadora de LoL. Só que ela ficou na casa de vidro e não passou pelo público. Ah. Eu iria apelar. Se eu vou pra essa casa de vidro, eu ia mandar na hora. Gente, nunca teve um gamer aqui. É a chance de vocês. Vamos ter um nerd de verdade que representa essa comunidade. Gamers do Brasil, votem em mim pra ficar. Pronto. Já tava garantido, mano. Os gamers iam se juntar. O problema é que provavelmente não ia ter nenhum gamer assistindo. Ia estar todo mundo jogando. Aí eu não ia conseguir entrar de jeito nenhum. Os caras estariam jogando, estaria fudido. Esse é o problema do gamer. O Butcher veio antes? Abomination veio do Diablo 1. Ah, tá. Show. Então foi o contrário. Pô, bem feitão, né, mano? Bem feito. Só o pack eu não gostei muito, mas é bem feitão. Vai, mais um.
Ele já tá mais gordo, não tá tão musculoso quanto o outro lá, não. O outro tá mais musculoso. Mas tem os detalhes a mais, né? As correntes, olha que da hora. Uma das melhores coisas no Diablo 4 foi essa incrementação do Butcher aparecendo aleatoriamente, mano. Muito maneiro isso aqui, cara. Ninguém gosta de gamers mesmo, nem os próprios gamers. Butcher seria um bárbaro decaído? Não, Butcher é um demônio, pô. Butcher é um demônio qualquer que... Porque, na verdade, o Butcher ele veio do Diablo 1, tá? E ele era só um demônio qualquer numa sala onde tinha um monte de corpos e ele estaria ali junto com esses corpos. Só que a galera viu aquilo ali e chamou muita atenção e meio que ficou como se fosse um açougueiro do lugar, né? Porque tinha um monte de corpos pendurados, tá um monte de corpo ali esticado, como se ele estivesse destrinchando os corpos. E aí ficou tão famoso que pediram nos outros, né? No 2, no 3 e assim vai, no 4. Que horas começa? Às 15 horas. Falta pouco, cara. Falta pouco. Podia ter o Butcher de boss, né? No Diablo 3, o Butcher era um boss mesmo. Podia ter o Butcher de boss, igual no Diablo 3. Guerras existem por dois motivos: sobrevivência ou vantagem. Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado. Guerras só são vencidas por quem se dispuser a sacrificar tudo pela vitória. Ó. Mas é isso mesmo, né? A batalha, quem vence é o melhor. Agora a guerra é diferente. A guerra não, é só, não basta ser só o melhor no combate, né? Spider-Man, sem GOTS. Sem Oscar. Pior filme de heróis já visto da face da Terra. Eu não vi, mano, ainda Madame Teia. Mas é desse jeito mesmo, galera? Pior filme de herói já visto na face da Terra. É pior que Thor Love Thunder? Eu dormi, mano, vendo Thor Love Thunder, mano. Que filme horrível. Outro filme que eu odiei. Eu só vi metade e não aguentei mais. O último Flash, mano. Que filme horrível. Aqueles efeitos especiais da Supergirl, do próprio Flash, mano. Vendas de PS5 abaixo do esperado. Sem exclusivos de peso até abril de 2024. Este é Sony. É, claramente um hater, né? Falando mal. O bonequinho do druida, mano. Caraca, muito maneiro, né, cara? Muito realista, né? Guerra ganha os mais ricos. Cara, muitas vezes a guerra, o cara não tá nem preocupado em ganhar ou perder. Só em lucrar, né? A verdade é essa. But na área PVP não dá, porque o But só aparece em instâncias, né? Começa às 15 horas, o Robertson. Caraca, maneiro, né? Bem feitão o bagulho, né, cara? Olha isso. Deve dar um trabalho da porra isso aqui, mano. O Diablo Immortal. Muito alto, mano. Que isso. Não tem nem como coordenar o volume. De aranhas skins, né? Fizeram a versão de skins ligadas a aranhas. Será que tem a ver com Madame Teia sendo lançada?
Porque toda a parte de aranhas, pode ver. Todas as skins têm a ver com aranhas, com teias, aracnídeos. Mas é maneiro as skins. Mas é tudo pago. Ferrou, já vai desmonetizar minha live. Só essa musiquinha aí. Quer ver? Certeza, já vai desmonetizar minha live. Salve! Blast... Como é que é? Blast... Não sei falar seu nick não, mano. Blastneox. Muito obrigado, valeu por virar membro do canal. Obrigado pelos 3 meses. Tamo junto, mano. Tamo junto. Spider-Man 3. Visual de Duende Verde é vazado na internet. Pô, maneiríssimo, hein? Esse duende aqui, se for assim, é maneiríssimo. Adorei o modelito. Foi o... maridinho da você. Eu quero, mano. Olha esse necromante bolado. Só faltou vir os minions, né? Tinha que vir os minions. A foice, a arma de uma mão, o escudo. Olha que maneiro, cara. Diablo é uma marca muito forte, né, mano? Diablo é uma marca muito forte, cara. É verdade que foi confirmado... animação de Diablo. De Diablo Blizzard. Também é. Vai ter animação de Diablo. Blizzard, olha isso, ó. Olha isso aqui. Blizzard vai lançar curta animado. Tá mostrando vocês a tela? Tá. Blizzard vai mostrar curta animado sobre as forças angelicais de Diablo 3. A Blizzard revelou na semana passada algo interessante. Logo antes do lançamento do Diablo 3, será lançada um curta-metragem animado. Nossa, isso deve ser muito antigo, mano. Logo antes do lançamento de Diablo 3? Essa matéria deve ser muito antiga, calma aí. Porra, 2012, mano. Tá de sacanagem. Matéria de 2012. Na Netflix que vai ter? Aonde você viu isso? Eu não tô achando que não. Diablo na Netflix. Diablo será adaptado em uma série animada com estilo anime na Netflix, nos moldes de animação de Castlevania. Relacionado, incrível anime de romance será disponibilizado gratuitamente para levantar... Não, calma aí, vamos ver essa matéria aqui. Isso aqui é mais recente, ó. 17 de fevereiro de 2020, isso aqui é mais recente. Mano, se chegar mesmo, isso é muito maneiro, né, cara? Uma série animada com estilo anime na Netflix. Será que vem mesmo, galera? Porque tem tempo já, né? Tem 4 anos já que anunciou isso aqui. Nem o detalhe do anime de Diablo foi revelado, como data de estreia ou produtora responsável. Em breve, a série de games receberá uma gravação, adição... Ó. Mas não fala mais. Eles podem muito bem ter embargado a ideia, né? Eles podem muito bem ter deixado a ideia de lado. Não sabemos. Se realmente foi pra frente a ideia.
Já tem alguma coisa? Tem alguma contagem regressiva aqui? Ainda não. E aqui? Ainda não temos nenhuma contagem regressiva, galera. Vocês viram isso aqui? Quem ficar aí primeiro no ranking vai ganhar um pôster desse artista aqui. Teve gente criticando, mas eu acho legal, cara. Uma coisa a mais, né? Pra quem for os melhores. Achei legal. Vai ganhar esse posterzinho aí. Animação. Eterna luta entre anjos e demônios. Diablo 3, 3D, legendado. Título do que tem no YouTube. Então, mas no YouTube não é bagulho oficial da Blizzard, né? Eles estão escrevendo ainda o anime? Maneiras skins, olha só. Porra, maneiríssima aquela da foice. Maneiro. Já vi com TV o PlayStation? Caraca, eu nunca vi esse não. Com esse suporte aqui eu nunca tinha visto não. Muay Thai. Outro jogo que eu nunca vi na minha vida. Cara, eu não gosto de ver muito. Não gosto muito de ver luta, não. O UFC combate e tal. Mas Muay Thai é o que eu menos gosto de ver, cara. Porque Muay Thai tem muito esse negócio do cara quebrar a perna dando canelada nos outros, sabe? Que nem aquele lance do Anderson Silva, que tava dando canelada e quebrou a perna, o osso. Mano, não faz nem de imaginar. Muay Thai tem isso direto, que é muita canelada. É, eu até faria uma tatuagem do necromante. Até já pensei em fazer a tatuagem do necromante. Mas eu não faria um bagulho assim, sabe? Lembra muito as entradas, né? Catacumba do Diablo 1 e a foice, né? Aqui do necromante e tal, mas. Sei lá, eu não sei o que eu faria. Mas eu faria, sei lá, por exemplo. Cheguei a 100 mil seguidores no YouTube por causa do Diablo. Mano, eu acho que eu faria um necromante na perna, coisa assim, sabe? Minha classe favorita é o necromante. O Overwatch vai dar de graça os personagens agora e a gente no Diablo nada. Aos pouquinho vai chegar, aos pouquinho vai chegar. É oficial mesmo da Blizzard? Não sabia não, senhor Marado. Vou dar uma olhada depois. Pô, essa skin é maneira, hein? Skinzinha maneira. Um druida necromante. É tipo um druida necromante, né? Cheio dos ossos. Mas é maneiro, mano. Só não entendo porque eles fizeram um druida gordão, cara. Não entendi por que isso. Como é que fica gordo se você nem come carne? Você não tem sorvete. Só come planta. Como é que tu fica gordo? Começou um negócio aqui, hein?
Aqui, contagem regressiva, galera. Contagem regressiva. Já temos a contagem regressiva. Deixar a musiquinha aqui de fundo. Druidas são veganos? São, pô. Todo druida é vegano. Que eu saiba é. Pelo menos em todos os jogos que eu já joguei. Eu joguei muito RPG de ficha, né? De dado e tal. E todos os druidas, eles preservavam a natureza. Eles não matavam animais. Eles se alimentavam daquela chamada lembas. Negócio desse. Eles não comem carne. Eles não destroem árvore. E eles preservam a natureza e os animais. É porque os druidas, eles se comunicam com os animais. A maioria deles, né? Eles conseguem falar com os animais. Então, porra, é tipo fazer canibalismo, sabe? Porque os druidas, eles se identificam como se fosse da mesma família que os animais. Porque imagina que você, sei lá, você consegue conversar com a galinha. Tu vai comer a galinha, mano? Eu não conseguiria. Eu faço amizade com um bicho, depois eu mato o bicho e como? Eu não conseguiria. É, druida também, Gabriel. Não é só elfo, não. Druida também é ligado à natureza. Salve, Vorador. Então, Venom, o elefante, era pra ser magro? Ah, mas é diferente, né, porra? Aí é a genética do animal. Humano é humano, pô. Não tem diferença. Beleza, lembra pão élfico, mas não é só elfo não, também tem... Tem quase certeza disso, cara. Que horror, Rodrigo. Druida é mais ligado que elfo. Exatamente, cara. Tenho quase certeza, mano. Eu só não garanto, tenho certeza, que tem muito tempo que eu não jogo RPG de ficha. Mas eu garanto pra vocês. Druida, ele... preserva a natureza, mas come as árvores. Não, ele não come as árvores, pô. Ele come os frutos. Entendeu? Ele não mata a árvore pra poder comer. Diferente. Então, elfos e druidas, eles são ligados à natureza, tá? Mas eu acho que nenhum dos dois, mano. Nenhum dos dois come carne. As refeições celtas normalmente incluíam carne, tanto de animais domésticos, boi, porco, carneiro, etc., quanto a de caça, javali e tal. Os celtas gostavam de carneiro com pão. Tá, mas o que isso tem a ver com druida? O que druidas comem? A alimentação do druida. Ah, mas é que tá os celtas, pô. Tem que ser a alimentação do druida. Vamos lá. Druida de... Cadê? D&D. Druidas tem um... Ó, olha aqui, ó. Druidas têm um tabu contra usar armaduras de metal e manejar um escudo metálico. Pense nesses termos. Um vegetariano pode comer carne, mas... Vamos ver aqui. Característica da classe. O que acontece se o druida usar arma de metal? O druida explode, cara. Na verdade, não. O tabu é parte da história da classe desde que a classe apareceu, tá? E o livro de jogador original, de 78, a ideia é que druidas preferem ser protegidos por couro animal, madeira e outros materiais naturais
que não são o metal trabalhado associado com civilização. Druidas não carecem da habilidade de usar armaduras metálicas. Eles escolhem não usá-las. Esta escolha é parte de sua identidade como uma ordem mística. Pense nesses termos. Um vegetariano pode comer carne, mas ele escolhe não fazê-lo. Um druida eticamente usa armaduras de couro, mas não fala sobre a alimentação do druida. Vamos deixar claro aqui. Alimentação de druidas, RPG. Só fala sobre isso aqui. Tá difícil achar isso, hein? Druida, não sei onde eu falo isso não. Não achei não, depois eu vejo isso melhor. Mas druida não come carne não. Procura vocês também, gente. Vocês vão achar. Não, beleza, mas a gente não tá falando, o senhor Marad, dos índios. A gente tá falando de uma classe, de uma raça que nunca existiu, entendeu? É que nem eu comentar sobre, sei lá, sobre o Batman. O Batman gosta de fazer tal coisa. Aí você fala, não, estou vendo aqui que nos anos, sei lá das quantas, os homens faziam tal coisa. Não tem nada a ver, entendeu? É um personagem fictício. Então você tem que usar material fictício, entendeu? Druida come carne sim, mas é uma questão de respeito com o animal. Como assim respeito? Alguns druidas podem escolher consumir carne de forma ética, como caçadores ou pescadores que honram a presa e agradecem pela vida dela pro sustento. Entendi. Entendi. Então o druida, ele comeria a carne, tipo, se fosse aquilo ali, tipo, só tem aquilo ali, precisa matar pra comer. Ou tipo, entrou numa batalha contra uma criatura e aí usa pra comer. Entendi. O bagulho do navio do Avatar, né? Pode ser. Essa flexibilidade permite uma variedade de abordagens e interpretações criativas dentro do universo de Dungeons & Dragons. Entendi. Faz sentido. O druida do LE é mó bombado e o do Diablo é gordo, nada a ver. Faz parte. Pelo menos hoje não tá tão quente, cara. Tá dando pra ficar mais de boa aqui. Violência doméstica. Caralho. É a catedral, né? Pelo menos parece que a catedral de Diablo 4. Não, só parece. Falta pouco, galera. Falta pouco. Druidas vivem em harmonia com a natureza, então o ciclo da vida faz parte dessa harmonia. Eles entendem que o consumo animal faz parte do ciclo da vida. Ah, entendi. Então os elfos seriam os vegetarianos, né? Salve, Vince. Só pra metalizar, hoje é o dia de elogiar ou criticar o Diablo. Cara, todo dia é dia de elogiar e criticar. Todo dia. Se você vê alguém que só critica, essa pessoa tá seguindo um padrão. Se ela só elogia, também tá seguindo um padrão. No meu caso, pelo menos, todo dia eu vou elogiar e todo dia eu vou criticar. Se eu achar que tem coisas boas e ruins, eu vou elogiar e vou criticar. Entendeu? Mas hoje, em específico,
eu acho que vou ver coisas boas. Mas com certeza as coisas boas vai ter gente falando, ah, queria que fosse melhor. Eu mesmo, provavelmente, eu vou olhar e falar, poxa, isso aqui poderia ter sido feito melhor. Mas vamos ver. Que horror. Bom que os druidas não precisam sair pra caçar, eles chamam os bichos pro abate. Os druidas existiram sim, Venom? Muito obrigado aí pelos 2 meses de canal, tamo junto. Cara, pode ter existido outro tipo de druida. O druida que eu falo são os druidas que falam com animais, que se transformam em animais. Esse druida que eu tô falando, entendeu? Eu sei que muitas das coisas, tá? Muitas das classes, elas são baseadas em personagens que já existiram, né? Os, tipo, bárbaros geralmente são relacionados aos vikings que já existiram. Cara, tô coceira. Foi mal aí, tô coceira pra caraca. Vem aqui embaixo, ó. Passou. Os bárbaros em relacionado aos vikings, né? Mas... Vendo como você lida com as críticas que dizem que você... Eu nunca vi ninguém falar isso não, mano. Essa é nova pra mim, Rodrigo. Essa foi a primeira vez. Acho que você que inventou essa crítica aí. Isso aí, Leonardo. Elogiar quando precisa, criticar quando precisa também. Faz parte. O pior que mesmo as notícias sendo boas, ainda vamos ter que esperar virar a season. Então, ô Jubileira, o bom é que eles vão anunciar o Campfire, né? Então, as notícias sendo boas ou ruins, o Campfire vai chegar antecipado. E aí, com o Campfire antecipado, a gente vai ter acesso à 4ª temporada antecipadamente também. Pois é, também acho, cara. Se melhorar um pouquinho toda vez, uma hora o jogo fica filé. Uma hora o jogo fica filé. Gostaria que fosse filé agora? Gostaria, mas... Teremos o Xamã, né? Na expansão. Como é que é? Spiritborn. Uma mistura de xamã com monge. Spiritborn chegando na próxima temporada. Spiritborn vai bombar, hein? Dizem que o D3 foi assim, demorou pra ficar bom. D3 foi, pô, depois de um ano que veio a expansão e o bagulho estourou. Já li um livro que tinha druidas, mas nada a ver com o místico que a gente curte, eram parecidos com monges. Aí, ó. Como tá a parceria com a venda de material dopado? Entendi. Tá tudo bem, obrigado. Deixando um like pro Nando comprar item pro Priston. Nossa, tô por fora de tudo, tava viajando de férias. Aproveita que voltou. Em 14 minutos teremos várias novidades. Vendo, é inevitável o Diablo não ser o melhor jogo do gênero. É inevitável. Cara, eu acho que é questão de perspectiva, né? Vai ter sempre aqueles que o Diablo pode ser melhor ou pior e vão ter suas opiniões. Cara, eu tenho seu ponto de vista, sua perspectiva.
eu acho engraçado que muita gente vem pra mim e fala, Venom, tá na cara que tal coisa é de tal jeito, você tá errado. Mano, tá na sua cara, não tá na minha cara. A sua realidade não se aplica pra mim. As pessoas acham que porque você visualiza que tal coisa é ruim, todo mundo tem que visualizar que tal coisa é ruim. Você não consegue enxergar as coisas boas, ninguém consegue enxergar. E não é assim que funciona. Do mesmo jeito que tem um monte de gente que fala que Diablo é uma merda, tem um monte de gente que fala que Diablo é foda. E tá tudo bem. Qual o problema? Deixa a galera achar que Diablo é bom, deixa a galera achar que Diablo é ruim. Isso aí. O pessoal tem um monte de opinião bosta? Tem, mas ainda é a opinião deles. Diablo 4 fez escola, eu sempre digo isso. Cara, esse jogo, tá? Esse jogo Diablo 4 é uma tendência, né? Ele é o primeiro, né? Ele que criou praticamente, ele que popularizou o RPG, o Diablo 1, né? Diablo 1 que popularizou o RPG, que ficou famoso. E todos os outros jogos nada mais são do que Diablo-like. Todos os outros jogos são variações de um Diablo. Você tem o Last Epoch, uma variação de um Diablo. Você tem um Path of Exile, uma variação de um Diablo. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Imagina que vai lançar um jogo novo agora. Vamos inventar o nome do jogo. Sei lá. Sword of War. A Espada do Guerreiro. Tá? A Espada do Guerreiro vai lançar agora. E, mano, o jogo é bonito pra cacete. ARPG, várias classes, filtro. Mano, top o jogo. Espada do Guerreiro. E aí, quando alguém pergunta pra você, mas me fala um pouco desse jogo, ele é bom? Porque tu tá contando pro seu amigo. Caraca, vai lançar tal jogo, vamos jogar junto e tal. Esse teu amigo, ele pergunta pra você, me conta, mas esse jogo é bom mesmo? Ele é tipo qual jogo? Qual você vai falar? Se você sabe que o teu amigo joga tal certo tipo de jogo, beleza, você fala. Não tá com QR Code? Ih, valeu, Ricardo, obrigado, nem tinha reparado. Caraca, tava na parte de vídeo, nem tinha reparado. Agora sim. Agora sim. Voltando. Voltando ao que eu tava falando. Você tem seu amigo, tá? Que quer saber sobre o jogo. E aí o que você faz? Você vai falar pra ele, pô, o jogo é maneiro, o jogo é assim e tal. Aí teu amigo pergunta, mas esse jogo é tipo qual jogo? Se o teu amigo, ele já joga Path of Exile, Last Epoch e tal, você pode até comentar que pode ser igual a esses jogos. Mas no geral, se ele nunca jogou, você sabe que teu amigo nunca jogou nenhum RPG na vida. Ele nunca jogou Diablo, ele nunca jogou Last Epoch, ele nunca jogou Path of Exile, nunca jogou Green Dawn, nunca jogou Black Desert, nunca jogou nada disso. Você vai falar pra ele, esse jogo é tipo Path of Exile? Ele vai falar, não conheço, não sei que jogo é esse. Você vai falar, esse jogo é tipo Last Epoch. O cara vai falar, não sei que jogo é esse. Você vai falar, esse jogo é tipo Black Desert. Ele vai falar, não sei que jogo é esse. Mas no momento que você falar, esse jogo é tipo Diablo, mano, ele nunca jogou, mas ele sabe como é que é o Diablo. É essa a principal diferença de Diablo para todos os outros RPG. Ele criou uma tendência, ele popularizou um estilo de jogo. Todos os outros jogos são variações de Diablo. Qualquer jogo que chegar que for RPG, ele vai ser comparado com Diablo. Isso pode mudar futuramente? Pode. Pode ser que Path of Exile 2 fique mega estourado e ultrapasse Diablo. Pode ser que um Last Epoch 2 lançado futuramente também chegue nesse nível. Pode ser que um novo RPG faça isso. Mas eu duvido. Se Diablo 4 continuar pelo menos atualizando, depois Diablo 5, que assim vai, tendência é só manter.
Hoje é o dia, Ricardo. Hoje vai dar certo. Alguém discorda da minha opinião? Todo mundo tem direito de opinar. Ah, mano, vamos combinar, cara. Se... Eu vi um vídeo do Carmageddon, que ele falava o seguinte: se você vai na rua e grita Path of Exile, o pessoal manda tu calar a boca, não sabe do que tu tá falando. Se tu vai na rua e grita Last Epoch, o pessoal vai mandar tu calar a boca, não sabe o que tu tá falando. Mas se você chega no restaurante e tá lá conversando e fala alto sobre Diablo 4, ou no metrô, ou num trem, num ônibus, na rua, não duvido alguém te parar e falar: caraca, você também joga Diablo 4? Você também... Ah, eu jogo Diablo 3, jogo Diablo 2. Porque é famoso, cara. É igual, sei lá, um Free Fire. Eu lembro, quando eu comecei meu canal do YouTube, quando eu falava: ah, eu sou youtuber, todo mundo me perguntava: você joga o quê? Free Fire? Mano, a cada 20 pessoas que me perguntavam o que eu jogava, 15 perguntavam se era Free Fire. Por quê? Porque era o que tava estouradão, todo mundo só queria fazer aquilo ali de Free Fire. E isso há 5 anos atrás que comecei meu canal, 5 anos e meio, 6 anos. Marketing, Diablo teve banner na Times Square. Pois é, mas não é o Diablo 4 que é famoso. Entendeu? O Diablo 1 já conquistou isso, Diablo 2 também, Diablo 3, Mano, Diablo Immortal é febre na Ásia. Diablo Immortal é febre na Ásia. Tem evento só de Diablo Immortal, tipo a BlizzCon da vida. Tem um evento desse só de Diablo. Tem marca de refrigerante com o Diablo, com o logo do Diablo na latinha colecionável. Tem várias promoções de fast food, Burger King na Ásia, só de Diablo Immortal. Vocês têm noção disso? Vai começar, galera. Falta 8 minutos. Vai começar. Season of the Construct has so much going on. Por enquanto eles vão falar só do que já passou, né? Vai ser só um encher de linguiça, uns 8 minutinhos falando do que já passou. O resumo da... Nem eles vão falar de verdade. É uma gravação falando sobre o que já rolou. Eu vou deixar rolando aqui e a gente vai conversando. Se ficar alto o som, vocês avisam, vendo? O som tá muito alto, não dá pra te ouvir. Ou se ficar baixo, vocês falam, vendo? Aumenta um pouco mais o som. A gente vai conversando, vai ajeitando isso, tá bom? It houses the Loom, a priceless apparatus built long ago by the brilliant mages Zoltan Kulle and Ajude of Chaldeum to shape the elements and build tools to serve humanity. While exploring the network, you rescue Ajude, only to discover that the demon Malphas has taken over the Loom to create its own private hell. Malphas is a servant of Diablo. He's unlike other demons we've encountered in Diablo 4. He's shapeless, manipulates others, takes on forms other than his own. Abaixo, galera, o som. Possessed one of Zoltan Kulle's prized constructs. And you must work with Ajude to explore the vaults, gain access to the Loom, and defeat Malphas. This season introduces constructs. These elementally powered monsters were originally created by Ajude and Zoltan to protect and maintain the Loom. Unfortunately, Malphas has taken control of them and twisted them to his liking. They're powered by various different elements, giving them different abilities and strengths and weaknesses. You'll also find them, of course, in the vaults themselves, protecting the many treasures within. As players engage with the storyline of the Season of the Construct, they're going to come across a broken version of the Seneschal during the questline. The Seneschal is a special construct that was built to command the other constructs based on Ajude's and Zoltan's direction. Ajude of Chaldeum repairs the Seneschal to follow your orders. Não tem legenda, tá, gente? Não tem opção de legenda. Mesmo que eu bote no YouTube, eu tô vendo pela Twitch. Mesmo que eu bote no YouTube, não tem opção de legenda. Tem que esperar acabar a live. Mas no geral, tudo que eles vão falando, eles vão mostrando e tal. E o que eu for entendendo, eu vou mostrando pra vocês. O próprio chat, conforme vai entendendo, vai mandando também o que eles entenderam. E a gente vai conversando sobre o assunto, tá bom? Por enquanto não tem nada demais, eles só é uma gravação falando sobre a temporada. Vai começar daqui 5 minutos.
Então, conforme vocês forem entendendo e tal, alguma coisa assim, também me ajudem. Escrevam no chat que eu posso interpretar uma coisa errada em inglês, né? E aí a gente vai melhorando. E outra coisa, quando acabar a live dos desenvolvedores do Campfire, não saiam da live, porque eu vou ficar mais 1 hora de live, pelo menos. Pode ser que eu fique 2, 3, mas pelo menos mais 1 hora eu vou ficar, porque vai sair algum patch, alguma atualização, alguma notícia oficial, e a gente vai ler a notícia inteira e vai fazer um vídeo enquanto em live. Então quem já estiver em live já vai assistir o vídeo, e quem quiser sair pode assistir o vídeo depois, que é o resumo de tudo que rolou e tudo mais, tá bom? Use combinations of tuning stones to transform a seemingly simple skill into something truly crazy. Vaults are seasonal dungeons that are filled with a high Será que vem o concentration cubo of de deadly Canal? Ele traps, apareceu na where câmara you can de farm Zoltan for the nessa magic temporada. stones for your seneschal Eu acho que se vier o cubo é You can find só the pra entrances in expansão, different zones gente. of Sanctuary. When the player enters a vault, they are met in a familiar area of Sanctuary. Then, the player teleports to the vault proper, encountering great challenges. Vaults not only have our new construct family in them, but also new traps built for this season. Players are going to discover many new hazards inside these vault spaces. You know, whether it is spinning pillars shooting out flames or other traps. Players need to stay on their toes while they're progressing through these vaults in order to stay alive. Each vault culminates in a gauntlet of true skill. Players must avoid traps while fighting waves of enemies and a powerful elite. If you survive that, the traps will turn off and the treasure room is revealed. If you get hit by a trap, you lose 1 stack of Zoltan's Warding. Zoltan's Warding is a special buff players can get by interacting with the statue of Zoltan Cool when they enter a vault. If they have a Pearl of Tá vendo? Warding, Antes era 3 ward-woven stacks, chests agora are passou pra special 10. chests players can interact with at the end of a vault if they have enough stacks of Zoltan's Warding left over. If a player has more than 1 stack, they can open a rare ward-woven chest. Those have even better rewards. This season introduces our first stationary boss in Diablo 4. This is going to be a fight against this massive protective golem meant to watch over the vaults. The Malphus, once again, has managed to corrupt and control. Because it's stationary, it gives us the opportunity to include some of the season's new traps into the arena. This presents a lot of unique and new mechanics for the players to navigate and fight. The player is going to need to bring all of their skills and abilities to bear as they try to destroy and Tomara fight que, off these Malphus-controlled o Vault fique They're pra also going to sempre, make né, good use cara? of their own seneschal. Make sure they remain upgraded. Tomara que o in the Vault fights fique to pra come. sempre, de verdade. The Gauntlet is a new fixed-seed non-linear dungeon where players have a fixed amount of time to achieve high scores by proving their might. Any player who unlocks World Tier 4, Torment Mode, can compete in the Gauntlet. The Gauntlet starts several weeks into the season of the construct. At the beginning of each week, a new Gauntlet replaces the current one. Unlike other dungeons, every time you and other players Vault enter são the as Gauntlet, câmaras, ETZ. it will be exactly Essas the DGs same. novas que Same chegaram. monster positions, same affixes, everything. This makes it a fair competition. Additionally, monsters within the Gauntlet start at level 100. This is meant to test your fully leveled up and geared out build. It's highly replayable, enabling a broad set of player choices. Players can try different classes and strategies for achieving high scores. Leaderboards are a place for top players to compete with one another in the Gauntlet. These reset each week when a new Gauntlet appears. There are solo leaderboards for each class, as well as party leaderboards that vary with party size. And of course, there are a set of leaderboards just for hardcore players too. Esperando algo para Some ajudar players na may not be ready for localização. that type of play. So we've created goals for them Então, as well. o Diablo Each ele leaderboard tem has a essas ladder mecânicas de you climb to acessibilidade, reach it. né? Você fala Each no rung of the jogo ladder em awards a si, seal ô you can show Jefferson, off. And when you earn the seal of the ele tem worthy, umas mecânicas de you'll be ready for acessibilidade, leaderboard uns competition. sonzinhos que Can't caem. wait to see you in Inclusive, eu já conheci Sanctuary. pessoas que eram cegas e zeraram o Diablo 4. O Diablo 4 ele tem essas coisas de acessibilidade. Não sei se é muito bom porque eu não testei, né? Mas dizem que é legal. Hello, Diablo community. Welcome to another Diablo 4 Campfire chat. We have a lot to talk about today. I say that all the time, but I will say that this time we really do. Yeah, let the people we will decide let the community decide. I promise you, this is a lot though. But my name is Adam Fletcher. My name is Adam Fletcher. I'm the community lead for the Diablo franchise. Of course, I'm joined by a wonderful panel here, plus one other
who is off camera and will be jumping in. We have Charles Dunn, who's a game designer on Diablo 4. Mr. Joe Shelley, who is the game director of Diablo 4. And Mr. Joe Piper, who's the associate game director of Diablo 4. Hello. And we will be joined by Adam Jackson. Não era ele que apareceu, não, era outro. Diablo 4. Era aquele outro cabeludo, lembra? Get to cabeludo com umas munhequeiras. Ele que aparece sempre. But I know Joe wanted to jump in, talk a little bit about some of the things we're going to be talking about today, and then we will go through a plethora of changes coming to Diablo 4, and of course, details about the first ever PTR, Public Test Realm, for D4, and for people who don't know, Public Test Realm is kind of like a private server where players can actually end up playing early content and test that out and provide feedback to us. So we'll go through all the details on that as well. But Mr. Joe Shelley, want to kick it off? Thanks, Adam. Yeah, so I want to frame this update. This is a Season 4 update. We're going to talk a lot about systems here, and I wanted to do a little bit of framing. When we think about Diablo, right? Diablo is an ARPG. Everybody knows what an ARPG is. Right? É o Baal. Eu sempre confundo, é aquele último chefe do Diablo 3. It's such a broad category. Não. Right? É o último chefe do Diablo 2, é o Baal, é o último. A game like Hollow Knight, for example, is an ARPG, but it's also a Metroidvania, right? Or a game like Hades, which is an ARPG. O que aparece no final do Diablo 2 é qual? Or something like Elden Ring, which is an ARPG. But it's also Souls-like, right? So when you think about what is Diablo, and what is Diablo 4? You could call it a Diablo-like, sure. But another way to describe it would be as a systems ARPG, right? An SARPG. And so what distinguishes this kind of game from those other games that are Isso aí é da expansão. Eu sempre confundo entre Baal e Mephisto, o chefe da expansão do 2. And it's really about when you're making decisions and what the most important decisions you're making are. The most important decisions in a game like this are the decisions you're making before combat, between combat. Decisions you make in combat are important too, but those are the ones that are the most important. Action combat, RPG elements, and systems are all foundational elements of any ARPG. But in a systems ARPG, the systems in particular, including the endgame, itemization, things like crafting, those are what comprise the soul of the game. And they're the lifeblood of a game like Diablo 4, and they don't just have to be deep, but also lush, prolific, exciting. So as many of you know, we've been designing this update for a while. We're putting it on the PTR because it's important, and it's important to get it right, like Adam was saying. And everything that you'll hear about today is from that S part of the SARPG, the soul of it. Joe, Adam, and Charles are going to take you through the changes, all the changes, in detail. Tá falando das decisões que eu tenho que fazer no RPG. Grab a drink, get your React faces ready, and let's do it. Awesome. Well, appreciate it, Joe. So I know what we want to do first, we kind of have an agenda of items, but one thing we do want to talk about really quickly is about PTR. We do want to get some housekeeping notes and what players can expect from PTR, along with the dates for PTR, so when they can actually jump in. So, mas por enquanto eles só estão falando de como é a criação de um RPG, as escolhas que você tem que fazer, para qual lado você quer ir. Por enquanto, só a apresentação. Try everything out that we're about to tell you all about here in this stream. Now, I know a lot of people are probably asking, like, hey, that seems pretty close to the end of Season 3. Is that enough time for you guys to actually react to, you know, the feedback? Aí, ó, já falaram aqui, ó, Season 4 PTR, 2 de abril ao dia 9. Eu falei pra vocês que seria lá pro dia 1º de abril, não falei? Adiantaram o final da Season 3. And we apply it to Season 4 to make sure that all these new system changes that we're doing are right and work for the community. Não, calma aí. Season 3 termina maio 14? May 14th. And of course, with that, Season 4 also starts on May 14th.
So there are a few different changes coming on for the schedule. So you'll see that in-game message, which actually notes like when the season is actually ending. Como assim, 14 de maio? Today, probably, with this new date. Não era 16 de abril que terminava a Season 3? Again, we can make sure that we apply all the feedback from PTR, which starts on April 2nd through April 9th. One other note is that, again, PTR itself is specifically for PC BattleNet only. So this just allows us to be a little bit more agile on our team. Does this mean that PTR is only going to be PC BattleNet only in the future? No, it doesn't. We are going to try to explore other ways of being able to bring PTR when we do have a PTR. Eles aumentaram mês de season, mano. But for now, this one is PC BattleNet only. So, mano, se eles fizeram isso, puta que pariu. Actually, get into the Por que eles fizeram isso, Ademir? On Diablo 4 through the PC BattleNet client next week when we actually have a full Para explicar todo o feedback do PTR. Kind of all the details of how to do that well before the start of PTR in itself. But then there's other notes with PTR as well, because there's probably going to be a lot of questions of like, well, am I starting with like a level 1 character? Am I taking my existing characters? Since PTR itself is a fresh new server, you will actually be starting fresh on PTR, but we do have boosting options available because we need players to actually jump in and test out some of these features that we're obviously in these system changes that we're doing specifically for PTR. So I think we actually have a slide, I believe. Faz sentido, isso é ruim. Speaking of which, I know. Vamos ver. Actually, bring the camera back to me, Lucas. Sorry. I've seen a lot of feedback about, hey, you guys have a lot of slides. Sometimes the slides have a lot of information specifically in them that we need to actually showcase because there might be a lot of details in there. I will say we will have slides today because there's a lot to share, but we also have a live build. So we will actually be going to the live build to showcase some of the changes just because we know that a lot of players want to see more gameplay or see them in game. So we do have that here today. Okay. Now we can go to the next one. So, slide. So there will be PTR boosting features available. Todo mundo PTR. For players that Já are vai jumping ter into personagem PTR, level 100. You will be able to boost a character immediately up to 100. 100 milhões de ouro, 1000 balls. 100 million gold and 1,000 Campanha completa, montaria e todas as skills. Gold across your characters, of Paragon também, and será? Then, we will also mark the campaign completed for your character, as well as offering you a mount, all your skill points, and more. Skill points again. Paragon, Fog of War will be completely Paragon cleared. também, Fog do Teté, todos os altares de Lilith. Renown progress on your original Diablo 4 account. Vai ter set random para você. Rewards and everything. You'll end up getting that completely. Vai ter todas as mecânicas de todas as classes, como o encantamento da Sorcery. Todos os paragões bloqueados. Será que vai estar level 21 os paragões também? Vai estar dobrado o rate de drop lendário. And then all your Paragon glyphs will be unlocked, and legendary drop rates will be doubled. And I believe glyphs are also. Yeah, glyphs are maxed. Yeah, glyphs are also maxed up. So you will have that capability there. There are like a few things that will be not present in PTR, but that is like, for example, one of the things is Codex of Power. But we'll explain why here in a minute. There's some more details related to Codex of Power for players to kind of understand why that's Glifos no máximo também, né? So we will be accepting, of course, feedback Tudo no máximo, então. For the PTR across all our different social channels, across all our different community channels, and we will be turning on a specific PTR forum on Diablo4.com. That is not on right now, so no one can actually see it. But once that does come online, we will also be checking feedback there. So please provide feedback based off o drop de lendário vai ser dobrado, dos únicos também. During PTR between those dates that we actually mentioned, because the team is going to be looking at it and making sure that we can make any changes before the start of season 4. Não vai ter código no PTR. With that, now that we've gotten through the PTR like housekeeping notes, Mr. Joe Pipe. Let's dive in. Okay, let's dive in. There is quite a bit to cover today, so we're going to try to move briskly through parts where we can. So there's three major things we're going to be discussing today.
The first, Charles will be bringing us through a number of itemization and crafting changes you're going to see when Season 4 goes live. I want to also be very clear that the changes we're talking about today are all going to be on the Eternal Realm and on the Seasonal Realm. Not actually talking about the season specifically today. We're really talking about this massive item update and these other updates that have been happening kind of in parallel to season development during this time. Massivo update vai chegar. Único lendário, velho. Entendi. The next, I'll be guiding us through some of the new endgame content that we're going to be implementing and integrating into the Season 4 release. And then Adam Jackson is going to be coming on to talk about a lot of the live class updates making across the various mechanics of the game. Tomara, Rings, tomara. Let's go ahead and just, I guess, dive right in. Charles, if you don't mind taking us away. Yeah, absolutely. Let's start talking about itemization. So when we think about the itemization updates, I think it's really helpful to frame this conversation on some of the goals that we have for the itemization update. So our number one main goal here is to focus on quality of items over quantity of items. Qualidade por quantidade. So one of the persistent points of feedback that we've gotten since we've launched Diablo 4 last year was that a lot of the items that you find in dungeons and throughout the game, you end up just sifting through a lot of items, searching through your inventory, and reading a lot of lines of text, and ultimately a lot of the items just end up being junk for you. And that was never really, it never really felt great. And so with this update, that's been our number one goal is to focus on making sure that when we do give you items, they're high quality items, they're much more likely to be useful for your build, rather than just flooding you with endless streams of often junk items. The second goal we have here is that the best items in the game, the really pinnacle ones that you get at the end game, they have a journey associated with them. As I said before, you were kind of sifting through your inventory and looking for these items, but once you found that perfect item, you were pretty much done. It was basically Vamos falar da itemização também, da quarta temporada. You've completed it. We think that the game is a lot more engaging when you have a bit of a journey, an investment, whether it be in time, crafting materials, and you really get to customize and make items your own and make it feel like this is for me and my build and my character. Yeah, and feel that power progression too. It's absolutely the experience. Yeah. Yeah. And the third goal Eles vão falar de itemização também, focus on moments of surprise and delight in the itemization chase. This leads to moments of, hey, I found the item. You get really excited about it. And you just, you have these infrequent moments. It's not going to be all the time, but when you do find it, you're going to know it, you're going to feel it, you're going to be really excited about what just dropped. So with that, we have a number of topics within the itemization update. So the overview here is that we've got updates to existing systems, such as base items updates. We've got a few additional updates that are kind of adjacent to the itemization system. We've got some updates to Codex of Power, which we sort of alluded to earlier, and I think those are going to be some really big wins. We also have some new systems being introduced here. We've got tempering, which is going to be a new customization system. Greater affixes, which help to provide some chase in the end game. These are going to be some of the most powerful items, ones that have greater grandes affixes. And then once you do reach that end game with great gear, you're going to be able to masterwork it to really unlock its full potential and upgrade it to the best possible version that it can be. So let's hop into some of the base item updates. So this is where we're going to focus on making a smaller pool of affixes that are more relevant and more potent for your specific build. So as I kind of mentioned earlier in the goals section, a lot of the affixes and stats that appear on items, they were often very conditional, right? You had like damage while berserking or damage to close enemies or things that were hyper-specific and ultimately just were kind of meaningless in a lot of ways. They blended together. We're really in this rework, we're focusing on reducing that pool of affixes to be more general. They're more applicable to a lot of builds. They're not going to be this hyper-specific conditional. And they're going to be more potent. So some examples here, we've got ranks of a single core skill. Sometimes on gear, you would find items that have ranks of upheaval, ranks of whirlwind, and ranks of double swing, all on the same item. And almost no build wants all three of those things at once. So we've made it so that, hey, only one of these can appear. That makes just the subset of items that you find much more likely to be relevant for you. And in terms of being more potent, we're looking at things like in World Tier 3, only sacred items are going to appear.
And then once you get into World Tier 4, only Ancestral, only those most powerful versions of items will appear. This means you're just getting vai cair sagrado na dificuldade 3 e só ancestral na dificuldade 4. Pô, já é um grande avanço, mano. Because, hey, isso I'm aí. in World Tier 4, I should be getting the best items now. Já é um grande avanço aí. We also did a pass on the affix values to make sure they're a bit punchier, that you could feel it when you really equip an item. This often was just some numerical tuning. In the past, you might get an item that said plus 2% critical strike chance, and honestly, it was hard to ever notice that, or like plus 5% damage or something like that. And those really small values were just hard to ever notice when you're swapping it, and it never felt like you got to upgrade your gear. So let's take a look at some examples here. Oh, right. So the other update is that we are reducing the total number of affixes on gear that initially drops. So legendary items used to drop with 4 affixes, 4 lines of stats. That's going down to 3. Caraca, mas eles dobraram o poder, mano. Olha isso. Up to 4, and now they'll just go down to 2. And yeah, so the goal here, once again, is to really focus on the quality of the affixes that appear on the gear rather than just the pure quantity. And this also gives us room to build on it in some of the later crafting and tempering systems. You are going to get more affixes, but the base item is going to start with a little bit less just so we have room to grow. One of the changes that we're making in response to this also, like we know that right now, like rare items are the items that players are using to trade in situations where you find like a really, really powerful template item. Menos afixo, é mais fácil de você achar o item perfeito, porque você ainda pode trocar no cultista. So as part of this change, we are going to open up trading to allow legendary items and unique items to also be tradable in the starting in season 4. Isso aí, quantidade sobrepondo qualidade. Now, one distinction here to keep people to let people keep this in mind. Dá pra pôr mais afixos? Crafting on either of these items, whether it be tempering or masterworking or anything else later on down the road. These things, like enchanting does today, these make these items account bound. So you can't trade them once you get them after you've done some crafting on them. So we think this does a great job of making sure that the trade economy is still interesting, and that when you're looking for a specific item or an item is dropped for you that a friend can use, it's going to be a lot easier for you to go ahead and hand those things around now. Yeah, absolutely, and that's. By the way, I'm gonna know. Adam Jackson. Oh, yeah, Adam Jackson's not sorry. Trading is a big deal. Ele que eu tinha falado, o Adam Jackson. Literally appeared for trading. He appeared for trading. The trading fairy. Okay. Yeah, absolutely. That's a very important note, and I know a lot of people might have saw this and thought, oh, rare items are now. How can I trade? But now you can still be trading these legendary items that you find. O aspecto continua a mesma coisa, não mudou nada. Or you think they might be useful for a friend. Oh, and also, I should say also, uber unique items are not going a to be base de dano não mudou, só mudou os afixos. Yeah, everything is not an uber unique. And uber unique, yeah. Those are the most powerful items, and if you want those, you're going to have to go and find them yourself. That's right. Those are the most powerful items in the game there. All right, so let's take a look at closer example here. So we've got, kind of on the left, a before. This is a Boned Wand of Serration. This was before our update. This is what you could currently get on live. And you can see how it's got, plus intelligence, vulnerable damage, damage to shadow damage over time affected enemies. That is a mouthful. Same with the lucky hit, chance to execute injured non-elites. These are the really hyper-specific affixes that we're talking about that really bloat items. It takes a while to parse this. Like, you just can't at a glance tell, hey, is this even good for me? Yeah, reading through a number of conditional additive damage modifiers is like when you're like item to item, it's just very, it is taxing. Especially when you really fill up your inventory with 30 plus of these items, trying to sort through them all at once when you just really want to get back into the action. Assim right? ficou melhor. E parece que futuramente vai poder pôr mais after this afixo. itemization update, in the after section here, we have got a similar item. It has intelligence, it has plus damage, that just applies to all of your damage, it's not hyper specific, and we still do get give you a larger bonus if you're hitting vulnerable enemies with this. Can you get an item now that gives you like int, dex, and strength on it? No, in fact, because this wand just has intelligence on it, it is just the main stat for your class. So if you are a sorcerer, you're only going to find intelligence on items. If you're a bard, you're only going to find strength, and so on. I can still find all stat, right? Yes. Okay, all stat yeah, you still have all stat, but no more you're going to find, oh, I got intellect on my barbarian. That's just basically a completely dead stat for you. Got it.
Pelo que eu entendi, vai vir atributos específicos para cada classe nos itens. Additional updates that are kind of adjacent to the main itemization updates. Isso aí, só vai cair int para Sorcerer e Mago, força para Bárbaro, isso aí. Always going to be at item power 925. That is the highest item power in the Caraca! game. And once you're really facing the toughest monsters in the game, we want to make sure that itens lendários dropados de modo 95 mais vão ser sempre 925 de poder. Isso é muito top, once you're cara. At this point of the game, you don't really care about anything that isn't 925, so why are we dropping that for you, right? You're going to be kind of graduating out of caring about item power because you just know that everything I'm getting is the maximum item power. Next, we've done a pass to update our gems. They are a little bit simpler. Some of the gems used to have, once again, those very conditional things like critical strike damage to vulnerable enemies was like one stat on one gem. So we've kind of simplified it, so we now just have bonus critical strike damage or bonus vulnerable damage. As gemas são simples, raras e tem some updates to have craft na gema. So some of the gems will have strength, some will have dex, and so on. And they'll have a little bit of a longer crafting tail. They're a bit more powerful at the top end, but they do require a bit more investment to really unlock that highest power level. And once you have all the gems that you want, excess gems will now sell for quite a bit more gold. So that way you're not really going to waste once you have kind of found those best gems. Additionally, we've done a pass on the salvage finalmente, item rerolling Gold Curse Capped. Vai ter um máximo de quanto vai custar para você rerolar um item do cultista, cara. Finalmente. And more time getting back in the action, more time slaying enemies to find those items. Yeah, there's much less cruft in this version of the feature, right? Yeah. Like you're not walking out of a nightmare dungeon with 25 items. You have to go and deal with it back at the blacksmith. But the ones that you do have are much more likely to be relevant and useful to you. Yeah. When you do find them. Finalmente, mano, podemos dar o item do cultista. Item rerolling, the enchanting system at the occultist. We know this has been, it has like a scaling gold cost currently, and that just keeps on ramping up. If you want to keep fishing for that perfect affix, it could cost millions upon millions upon millions of gold. We put a cap on that. We don't think it's really healthy to have that actually scale infinitely. It'll still get a little high, but it's not going to go to infinity. We've taken a pass on the materials, the crafting materials, things like ore and herbs, and some of the other crafting materials in the game. And a lot of the ones we had some variety of like common herbs, so that were found in different zones, and there was some nice flavor there, but ultimately they didn't really provide much compelling gameplay. So we've consolidated all of like the common Forgotten Souls vão dropar dos Elite, né? Just basically common Forgotten herbs. Souls And then there are still some rare ones to find. É aquele bagulhinho vermelho que você usa para craftar o item ou não? But we've simplified that system so não é isso? É aquele materialzinho vermelho easier and more streamlined. Que você usa para craftar o item? Like a lot of monster parts like pale tongue and things like that are also. Você só pegava na maré infernal ou não? It's gonna make it a lot easier to craft elixirs in this new world. Absolutely. And you don't have to scroll through that tab so long to see exactly what material you want to craft with. Yeah. Especially when they ultimately just fed towards that same goal. And then the final update we've got is updates to the Forgotten Souls, right? So the late game crafting material that you use for a lot of the enchanting or other crafting systems. We're making them a little bit more accessible. They'll come from Whispers of the Dead caches, and they can also rarely drop globally from any elite in the game. And this is a really cool moment that you kind of have this jackpot moment. Pegava na maré, it's pretty né? rare when you kill elites, but there's a moment where you just get like this explosion of loot, and it spits out a ton of the Forgotten Souls or other loot or other crafting materials, and that's a really exciting moment when you encounter it in game. It's pretty rare, but you kind of hit the jackpot when that does happen. And for Forgotten Souls, that can happen outside of Helltide, right? Oh yeah, that can happen on literally any elite in the game. Yep. Helltide. Also, we're looking at updating our uniques. So unique items are, these really build-defining, flashy, unique items, right? They are very powerful. Currently, they're locked behind just Pode dropar únicos no Tier 1 e Tier 2. Items. And we thought that to really get you into the fun faster, to get your build online, we've made it so that many of our uniques in the game can now start dropping in World Tiers 1 and 2. Caraca, já so pode dropar item Uber desde o level 55 dos monstros. Much quicker. And then once you do get into Vai ter World Tier gente 3, fazendo then campanha all of the pegando item uniques in Uber the no game have caminho. the potential to start dropping, including
uber uniques, which are typically those very late game chase items, there is a chance that monsters starting at level 55 drop these uber uniques. It's a pretty small chance. It's very rare, but it's one of those moments that you're going to find, if you're really lucky, you might find a Harlequin's Crest you remember that 55. You'll remember that playthrough for sure. Oh, you definitely will, right? And of course, they'll drop. I was going to say, kind of going back to our goals of the itemization update in general, is that, like at any time, something really exciting can happen, right? That's the main impetus for doing this, is that even early on in the game, you can get the main thing that you're looking for. It's going to be very rare, not very common, but it's possible. And even some of our other updates coming that you're going to explain is kind of going along that vein, right? Absolutely, yeah. We want you to have the chance to really have that high roll moment, that really exciting moment when you find that awesome loot. So that covers the additional updates. We've got to talk about the Codex of Power. Right, so the Codex of Power is a system that has been in the game since launch, and we're making a big update here where now all legendary aspects in the game will start appearing in the Codex of Power. Every single one. Previously it was just a small subset, and I believe we even have some in-game footage that we can talk and go through an example of what this looks like. Yeah, we'll jump over to it. We have behind the scenes, we actually have Ruben, aka Bloodshed, former content creator, now part of the Blizzard team here on Diablo. He's actually driving us through our build here, but he will be driving through all our little demos that we have today. So awesome. Yeah, so you can see in our inventory right now, we've got Edgemaster's Siege Bow. And this has a little icon on it in the upper right in your inventory there. And that indicates that if you salvage this legendary, it will upgrade an aspect in the Codex of Power when you salvage it. That's right. So you no longer need to go to the cultist to extract aspects in any way. Because aspect crystals are no longer a thing in this new version of the Codex of Power. Yeah, aspect crystals are gone. It's just when you salvage the legendary, it will upgrade it. So we salvage it, we can see that Edgemaster's aspect has been upgraded. Mano, eu acertei tudo, porra! So we go to our Codex of Power and let's go take a look. So we've got Edgemaster's aspect here that skills deal up to 6% increased damage based on your available resource when cast. So that is the kind of legendary rank of the one that we just salvaged. Now this says 6% here. In game it was 12%. Tem que respeitar, né, mano? Tem que respeitar quando o pai sabe. But you can see it's not a minimum roll. Right Falei now, que ia ser assim, é desse jeito. Diablo 4, it's always just a minimum roll, and so once you find something better, a better aspect crystal, the Codex is kind of irrelevant. Now the Codex Esse ciclo item ao mesmo tempo já vira no códice, né? Perfeito, cara. It's going to upgrade your Codex, and you can continually Cara, isso vai dar uma puta de uma qualidade de vida absurda. Going forward. That's right. So if Ruben finds a 10% roll, on something else, then that is now going to, he can go ahead and salvage that item down. That 10% version is now going to replace the 6% version he has right now, and that's the new version that you have. So when we're talking about upgrading, what we really mean is like as you find the better versions of these aspects, they replace the older ones. Now every time you decide you want to imprint the Codex of Power, that's going to be the version that you get from that point forward. So if you find a max roll the first time, are you just super lucky? You have it forever? You are super lucky, and you would have that forever. Yes, you can continually imprint it. However, the ranks of legendaries, you won't be able to find a max roll of these legendaries in World Tiers 1 and 2 when you're just starting out your journey. We have extended the range, so a lot of legendaries used to say, hypothetically, if a legendary rolled between 20% and 30%, now we've extended that range from 20 to 35%. But those like 30 to 35%, the highest range, the most powerful versions, those are only going to be accessible in World Tier 4. In the later games. So this does give you a bit more of progression. So you can find it early and you can upgrade it, but then you're going to find even better versions as you progress through the world tiers. And if we actually, can we go back to the build really quickly? Because, Ruben, if you can pull up the Codex of Power really quickly. Show the UI a little bit here. Because one big thing is like I know we glazed over this really quickly, but there are filters, ways of searching through everything, which is really nice. And then, of course, on the icons as well, I think people are probably seeing these numbers associated. I know it's something that is changed, obviously, with this new Codex of Power, where
it's showcasing like, hey, there's a gold version of Aspect of Quickening Fog right there, which is already showcasing, hey, you have it completely maxed at 16 out of 16. And of course, there's different ranks as you're kind of like leveling up throughout the Codex power and finding different aspects. Entendi. Yeah, I really love that gold border. Se você really pegar hey, ele... you found the best version, you've kind of completed this. No máximo já vai pro máximo, mas não cai aspecto no máximo no tier 1 e 2, é isso? You get the best version. Yeah, that's an example of one that you could max out in World Tier 1. You probably could. But most of them have now, up to 16 ranks is kind of our standard, for the most part. And those highest ranks are just going to be in the later world tiers. And for a lot of these aspects too, when we went to 16 ranks on these, we actually extended the value, the power of these, and potency of these aspects upwards. Right? We didn't water it down. We actually extended it up. Yeah, for the most part, these have increased in power at the highest level, just to make them really rewarding in World Tier 4 when you find them. And I'm sure there's people asking specifically about, hey, is this a seasonal thing? Is this an eternal thing? This is everywhere forever. This is the new world. This is the new world. That's right. All the updates we're talking about today, once again, are for the Eternal Realm and for the seasonal realm. Ficou muito maneiro, mano. Bem melhor, cara. Updates only. Yeah. They're coming bem melhor, with ficar guardando aspecto no baú. Applying to the whole game. And I do want to note, like, Codex com medo de reciclar aspecto, não poder achar melhor depois. Change, like, every single time it there's does a new reset. season. It does. does. The same way that it does today. But eternal characters, will just have you can forever. Actually fill it out Eternally. Forever, Yes. Eternally. Of course. There you go. All right, so that was a ton on the systems that already exist in the game, right? É só para NVIDIA, Maiquinho. And Codex of Eu Power. não sei but there's se also tem new NVIDIA no console. We're not done with optimization. That was updates to existing things, but we have got a lot of new stuff. So let's talk about tempering. Tempering is a new crafting system that will allow you to add really cool new affixes to your items. And so I really just want to highlight that this is not just taking those old really conditional nitty-gritty aspects or affixes. Vai poder adicionar aspecto do item. A lot of really new exciting affixes as well that we'll showcase a bit later. Things like a chance to cast bonus projectiles, increased effect size of your skills, and other ways of talking directly to individual skills. A lot of this lives in tempering. And so this way you can really customize your character specifically to your build and the skills that you're using and the way you want to play. So you might be asking, well, how do we temper? We've got tempering manuals. So these are manuals that are going to drop from most content in the game. This isn't something you need to go target farm. You're just going to find pegar manuais, mas não tem taxa de farm, and these manuals are going to be a list of possible affixes that are kind of themed to individual builds. So if you are a bone necro, for instance, the manual for bone necro might have. Você tem que pegar tipo material para cada coisinha, por exemplo. When you do the tempering, which is done at the blacksmith, Pelo que eu entendi, vai ser assim, por exemplo, eu tenho que colocar mais inteligência, eu tenho que pegar um manual de inteligência para poder colocar inteligência no meu item. Se eu quero botar resistência, tem que pegar manual daquela resistência para botar. Não é um material qualquer que eu boto qualquer coisa no meu item, um afixo extra. So here's some screenshot examples of the actual recipes. É igualzinho a forja do Last Epoch, mano. É igualzinho. Natural motion. This is a generic recipe igualzinho a forja do Last Epoch. To any class. It's got a variety of movement speed options on it. So you've got, you might just attach movement speed to your gear. Maybe you get a higher value of movement speed, but only after you kill an elite. We have the option to reduce your evade cooldown or give you mobility skill cooldown reduction. We've tagged a lot of skills in the game with mobility tag when, things like teleport or charge. And then on the right, we've got one that is more specific to necromancers, because this is the bone necro one that I mentioned before. So e tem uns afixos diferentes, não é aqueles afixos antigos, são afixos especiais. Aqui. Mas olha só isso, cara. Tem os afixos novos, cara. Caraca, isso vai mudar muito as builds, cara. Isso vai ficar muito foda no jogo, mano. So here's an example of the UI. So on the left, we've got this Choker of Ancestral Charge, one of my favorite legendaries, currently on Season 3. And so it's got the relatively simpler affixes. It's got just max life, damage, and critical strike chance. And we go to the blacksmith. We put it into the menu here, and we can see that there are kind of 6 categories, with 5 of them being highlighted.
These categories are the categories of recipes. So each recipe corresponds to one of these categories. And on amulets, you can put anything except the weapons category. So that's why, offensive, defensive, utility, mobility, and resource are all highlighted here. Ele fez o quê? Ele colocou dois afixos? We can do this twice. Dá pra colocar dois afixos? Most items can only be tempered once. You can get just one affix on them. Caraca, mano. Items, these really late game World Tier 4 Que items foda, can be tempered cara. twice from 2 separate categories. So you can't Além de colocar dois afixos, será que você pode alterar um dos afixos que já tem? We've got charge cooldown reduction added on the right. And we've also got some bonus damage while berserking. So Mano, finalmente teremos um craft no Diablo 4 e vai ser um craft top, cara. Ancestral que dá pra colocar dois. A live example of this, of going through this actual flow, so we can kind of show you what this ends up looking like. Yep. Once again, yep. Right Caraca, que maneiro, mano. Yes. So in here we've got our bow of branching volleys. We can put in here because this is a weapon. We can attach ones from the offensive category, and so here's all the examples, we've got de cada categoria, entendi. Here, depending on how we want to build our character. So ainda assim, mano, que foda, cara. To put on there, we can do marksman finesse, and this will give us either bonus marksman damage. E é de graça. Why don't we just temper it and see what it looks like? So we get this flashy animation that comes in, and we get to see. Hey, we added que efeito bonito, mano. Que efeito bonito. Yeah. That's awesome. So not scripted, by the way. Definitely not scripted. So yeah, actually it wasn't. But it actually was. You were actually plugging. You're in the grips of RNG. Yeah. One thing I want to call Valeu, Anônimos. Obrigado pelo superchat. Tamo junto. Obrigado pelo seu pix. This PTR update that we're talking about right now, this is our first PTR update. There's a lot of changes we have going in. And there's some things that are going to be are kind of in the middle of being polished now, or kind of getting wrapped up for some things. Caraca, mano, esse é o Diablo que eu pedi, cara. PTR, they're going to feel like, oh, this is like. Esse é o Diablo que eu pedi, mano. Like they might find bugs and things. That's kind of the nature of the PTR experience. We want you to report those, like Adam called out a little bit earlier, and get your feedback on the experience. Yeah, that's actually que maneiro, a really cara, good que reminder, maneiro, because I think a lot of people haven't mano. experienced PTR, especially if you're like kind of new to Diablo and you do jump in. PTRs will have bugs. It is an early look at the build. So there will be bugs. Vamos descobrir ainda, Eric, ainda não sabemos. Yes, provide feedback on Provavelmente só na expansão que vai ter Tier 5, mas deve aumentar a dificuldade de algumas coisas. Throw back to Ruben real quick. The thing I wanted to point out was like when the tempering process went through, so you got 28% for the that marksman damage, but the item itself got a slightly different number. There's just a bug that we've identified that we're in the middle of fixing right now. Right, that's just a display bug, but this is one of the things that we're working on, we're aware of, and going to polish up because that's the nature of game development. Just for the eagle-eyed among the viewers. Yes. Yeah, this is a thing. All right, so, pelo que eu entendi, só na dificuldade 3 que você pode colocar mais um afixo, e na dificuldade 4 você pode colocar dois afixos. Então na dificuldade 1 e 2 você não pode colocar afixo extra, não é isso? No caso, itens sagrados pode colocar mais um afixo, que só cai na dificuldade 3, itens ancestrais, dois afixos, só cai na dificuldade 4. Então, na dificuldade 1 e 2, você não pode colocar fixos. É isso? Ou não entendi? Confirma aí, galera. Tempering durability. I think this one might have one of those bugs where it did consume it, but ultimately, this is going to be the number of times you can reroll. Yep. We're actually going to update the string. I think it's going to literally be called tempering rerolls. Reroll. Yeah, to make it really, really clear. Yeah. Yeah. So yeah, this is the kind of things that we're actually working on, and we love your feedback on to make sure that we can get this right and really communicate the way the system works. So we've attached an offensive affix onto this. Let's take a look at some of the weapon ones that we can attach on. So here we've got ones that. Not great. Well, live build. Yeah, live build indeed. Live build. Well, so we can talk through what would have happened. Igual para atuar no Immortal, você vai fazer por receita, the weapon category, those are often the ones that are the more, I would say more interesting, right? The bonus projectiles, the bonus effect size. Yeah, that was the weapon category that had a chance to create different like multiple bone splinters, or twice rather. Yeah, that's in the weapon category. So there we would attach one of those. Maybe we'd get a chance for rapid fire projectiles to fire an extra time.
And then when we do that, you know, maybe, oh, we actually want to play a penetrating shot. Ah, tá na sorte, viu, que você quer, né? Garantido, né? We could consume one of the tempering durabilities to re-roll that and try to get that bonus rapid fire projectile ones that we want. At least people now believe it's live. People still think we weren't doing it live. Looking at it. But yeah, I know we're getting the build back up here and everything. But there's a lot of really cool new affixes in general inside the tempering system. Like I know that, like I've been playing a lot of Season 4, like on our dev build. And I'm playing a Barbarian right now, and I've been playing a lot with Dust Devils, which I know we'll talk maybe a little bit more about we're later. We're going to talk about Dust Devils. But there's like opportunities to like spawn, like instead of spawning one Dust Devil, you'll spawn multiple Dust Devils. There's Dust Devil size. There's a lot of really, and duration. Like there's a lot of really neat new things to play with to build upon other like playstyles. I think it's really fun. Yeah. That's really the goal of tempering is customization. And really cool new ways of building your character. That's not just Antes era 4 afixos. There is still some bonus damage. Agora passou para 3 e você pode colocar mais 2. E ainda pode alterar um deles. Então tu poderia ter 5 com um deles sendo mudado. Now, right now, you can temper legendary items. Correct. And rare items, but you can't temper unique items. Correct. Unique items, kind of what you see is what you get, right? They drop still with the 4 affixes for the most part. Those are going to be unchanged. You won't be able to temper onto them. With tempering, yeah. With tempering, right. And then we show the tempering durability, you know, as part of, or you know, tempering rerolls in this case. So the idea here is that like when the player has, you know, you're not happy with the affix you've got. Eu avisei, Thiago, que havia tudo isso. At the end of that process, you simply can't temper any longer on that item. There's not a way to reset that item back down. You know, one of the goals that we have for ourselves in terms of like trying to have higher quality drops in general is to make it so it's a little bit easier and also ensuring like, you know, it's easier for you to reach those 925 capped items when you start to really deeply engage in features like this. Is you want to make it a little bit easier for you to go find some of those really good baseline templated items for you to start building on top of, as opposed to it having it be like, I need to find like 70 helmets in the hopes I find a max roll cooldown reduction on it, right? Like we're in a different place now in terms of how we're thinking about that. In addition to the crafting, the trading changes that we've made as well. I want to make it a little bit easier for you to find some of these things between it being a lot easier to have drops that are relevant for you. Agora não dá, filho, já faço, tá? Espera aí. But also that if you're playing with friends, there's opportunities for you to maybe trade some things around at the same time. Yeah, I think you make a really good point about finding really strong base items to build off of. And I think that goes great into our next point where we talk about greater affixes. So greater affixes are affixes that appear in the late game. They are more powerful versions of the normal affixes. So they come at a 1.5x multiplier on the affixes max roll. So let's say a hypothetical affix might come between like 50 to 100 of a stat. If it rolls greater, then you actually get 150 of that stat instead. Instead of the roll, it always comes in at max. So it comes in at that 150 mark. Vai poder usar o Tempering em item único? Eles falaram isso? Obvious whenever they drop on the ground, they're going to have a little change to the UI, so you can see it right away, and you know, hey, that one has greater affixes on it. And that's going to be ones that you're really going to want to pick up and make sure that you take a look at, and then you really want to build off of because they're some of the strongest affixes in the game. I think we've got an example here. And one other note, these, as I mentioned, they're late game. They only appear on ancestral legendary items and ancestral uniques that are in World Tier 4. I think we can zoom in on the top one here, where we can see we've got a little, like some Roman numerals at the end of it, 2. That indicates that this pair of gloves has 2 greater affixes on it. And when you actually go and pick it up, we can take a look at the tooltip of the item itself. And we can see that intelligence here is highlighted, and so is critical strike damage. And these roll at the max roll, and I think we've got a comparison kind of between. Caralho, 126 de inteligência na luva. Ih, caiu? Como é que tá a live? Foi minha live caiu ou foi. Provável que minha live tenha caído, deixa eu ver. Alô, alô, tá me ouvindo? A live caiu, galera? Alô, alô? A live tá normal, né, do YouTube. Ixi.
is a non-greater version of a dagger. You've got, say, 74 dexterity, and maybe it rolled between 70 and 84. But on the right, we've got a greater version of dexterity, and that's going to always give you 126, which is 1.5 times the 84. Same with the critical strike damage down at the bottom. So if you find the dagger on the right, that's a really good one. I mean, not only do you have 2 greater affixes, you also max roll the attack speed in between. That is a great base item to start building through the tempering system on. Eles colocaram afixo de vida por hit. The next topic to talk about is Masterworking. Masterworking is a late game crafting system that we're going to use to upgrade the items. So once you kind of find a really good base item, maybe it has some greater affixes on it, and then you've tempered on the affixes that you want. You know, hey, you've found the exact affixes that are specific to your build that you've attached onto it. Now you're really pushing into the late game content. It's time to start Masterworking. And Masterworking has 12 ranks where you can upgrade the current affixes on your gear. So this isn't going to change any of the affixes like enchanting or like tempering does. This is just going to take the current ones and then upgrade them through 12 ranks. This is kind of like the old gear upgrade, right? Similar, yes. However, both Masterworking and tempering are replacing the old gear upgrade system. The previous system, where you just kind of upgraded the item power and the values went up by a bit, these two systems replace that. And vai poder now upar o mesmo item 12 vezes, mano. 12 vezes. More powerful on the back end of this as well after these things are done. Compared to item upgrade, Absolutely. So the 12 ranks of Masterworking, as opposed to the 5 of the old system, most of the ranks are going to increase all of your affixes on the gear by a small amount. But then every 4 ranks, so rank 4, 8, and 12, are going to upgrade a single affix by a large amount. Caraca, vai ser 12 vezes o up, mano. Is rank 2 Masterworking. You can see that right up there by the item power. It says Masterworking 2 out of 12. Let's focus in on like the maximum life affix there. So on the left at rank 2, you see we've got 880 bonus maximum life. And so we take it, we Masterwork it up to rank 3, and then that will upgrade that to 920 maximum life. So a little bit of an improvement. But then once we hit rank 4, we actually get a much larger increase in maximum life. It goes from 920 all the way up to 1,120, while the other affixes on the gear stay static because they didn't roll randomly because we're only hitting 1. To Joe's point earlier about we still have some in development. This is in development content. It's not final, as the watermark says. Mas a mudança não é tão grande. The tempered affixes at the bottom, the golem active cooldown reduction, e na base do item não muda também. Damage. Those also would be being upgraded and are eligible to have this this larger bonus. But in this particular screenshot example, those numbers didn't change, but they will change in the final, and there's a chance. Also get affected, they will be included just like all of the rest of them. But yeah, so. As you go through it, you're going to get kind of 3 of these effects at rank 4, 8, and 12, and they can all go on the same one. So if you get really, really lucky and you really needed a lot of maximum life, you know, you might get just a ton of maximum life every time that increases. Or it could be on one of your tempered affixes. You could get tons of golem cooldown reduction if that's the kind of build that you're looking for. And once you fully masterworked an item, if it didn't really pan out the way you wanted to, the random rolls didn't quite go your way, you are able to reset it and try it again, but you will kind of lose all the materials that you invested into it, but you can try that again. It doesn't completely lock you out of it. Right, so once you've got like a really great pair of gloves or whatever that you've been... Todo mundo correndo atrás de item com 2 greater affix. Mas todo item vai ter, todo item ancestral vai poder ter greater affix. Then you take that item into, assuming you got through all that process, you can take it into the masterworking feature, and then you can kind of keep going at it. Yeah, and get the opportunity to kind of hopefully crit exactly the affixes you're looking for. Yeah, Entendi, Gabriel. If you do get that right, you find something that's got, you know, critical strike damage, and then you hit all 3 times on it, super upgraded. That's going to be like one of the best items in the game that probably no one else has one exactly like that, because you really needed to hit the right one every time. That's going to be a really powerful item that is going to be very memorable when you get all that coming together. I think we've got an example here to really highlight all of these systems taken together. So on before, this was that boned one Caraca, olha a diferença. Right at the beginning when we talked about paring down the affix list to just more simple intelligence, damage, and vulnerable damage.
84 para 143, 25 para 48. Damage. We've got chance for 40 para 58. And then we can see intelligence has been highlighted in blue. That means it's had one of the upgrades from Masterworking, and the damage stat on here has been upgraded twice. That's why it's in yellow. When we got up to Masterworking 12. And you can see how we've taken this progression, this item progression. So here, once you got it all the way up to Masterworking 12, this is really kind of the pinnacle of what items can be in our new itemization world. So what I want to highlight here is that, you know, the total depth of what an item can do. Mas tem uma coisa, né? A base não mudou, né? A base do item não mexe mais. Antes você mexia e aumentava a base de dano do item, não é isso? A base não mexe mais, ó. 1838, 1838. A base não mexe mais. Esse Lucky Hit também, tu upava, ele aumentava, não mexe mais a base do item. Daqui pra cima não mexe mais. Antes do mais 5 você mexia em tudo também. I think it's fun to call out, like, it is basically 5% upgrades to your affixes during the regular masterworking process. And then there's 3 randomly selected 25% upgrades to one of those affixes. So if you're very, very fortunate and you manage to triple up on a particular stat, you can do the math. It's a tremendous, tremendous upgrade for that affix overall. If you want to go hard into one affix, you can go really hard into one affix. You go really hard on CDR in this world, right? I'm terrified. Absolutely. You can go hard into CDR, yes. Não, sim, Ademir, mas mexia, entendeu? Agora mudou. Bonus projectiles. It's actually true, It's going to be really sweet. There's bone spears everywhere. Absolutely. But, of course, you might be asking, okay, new items are great. Well, what am I going to do with all of these new items? Before we even bridge to me, okay, this is a really good bridge. So two things I want to call out. One, Masterworking works on unique. Cara, o que eu mais gostei é que agora você vai ter uma sensação de evolução muito maior. Por quê? Porque você vai começar na dificuldade 1 ou 2 e na dificuldade 3 você vai ter um monte de coisa pra fazer. Na dificuldade 4 vai ter mais coisa pra fazer ainda. Quando você pega level 6 vai ter mais coisa pra fazer ainda. Então assim, tu vai sentir essa evolução, entendeu? So those same unique affixes that we're talking about, like, that is huge. Like now you get an extra, like, 50% value on top of that. Yeah. So, like, you get 50% value on top of the unique item affix, and then on top of that, you masterwork it. It can get really, really bonkers. So there's a good chase involved in this. But, like, even allowing for, like, player trading and everything else, there's still, like, lots of really exciting stuff for players to find. Yeah, and the other thing I've seen a little bit of this in chat as well, is like a lot of people are going like, hey, when are we actually able to experience this? PTR. PTR. Well, first PTR, and also at the same time, this is something that does start immediately with Season 4 when it begins. This is all the itemization changes will start with the start of Season 4. Because I know a lot of people were questioning because they're going like, well, we had heard Gauntlet in the past, and then Gauntlet actually started mid-season. The itemization changes and all the changes you're hearing today will start at right at the beginning of Season 4, which is on May 14th. PTR being on April 2nd. So there's a couple other things I also want to say. It doesn't fit I neatly. got one too. Oh, do you? Oh, no, you go first. You go first. All right, I want to clarify something because I know it's going to be a lot of questions that people have on greater affixes. Yes. Agora tem problema. The way that you get them is you can only get them from things that drop. So you're actually looking for Tem that problema. kill the mob, kill the enemy, the loot drops. That's the Não, nunca mais joguei Hero Wars, Diego. Tem um problema, eles vão ter que colocar mais dificuldade de game. Porque assim, a gente vai começar mais fraco, mas endgame vai ficar bem mais forte. Mas a mecânica da temporada tem que ter desafio. Essa temporada não teve desafio. Tem que ter desafio. Vamos aguardar. Essa tem que ter algum desafio acima do Tier 100. So I just wanted to clarify that on how enchanting works and kind of what we're going for. Yeah, absolutely. Focusing on the drop, the moment of excitement. The moment of excitement that we're going for there. All right, and then one other thing I want to call out as well that we didn't talk about already, and that is there's a lot of other changes that we haven't actually discussed here that you'll see when you get to play in the PTR. But one of them I think is really cool is we actually add a bunch of other new baseline rare affixes that can appear on items that like players haven't seen before. Yes. So there's as an example of a few of these, we have like Fury per second.
can appear on items, which is very, very exciting and very interesting for my barbarian friends. Galera, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, se tornem membros ou me ajuda aqui no QR Code aqui de cima, super agradeço, viu? As you're going through the experience, like, are there any that you two thought of that are kind of cool, or and also ones that are cool and powerful that appear on different slots. So previously, weapons almost always had bonus damage of some sort. We've extended that, so a lot of weapons can now have resource cost reduction. They can have bonus attack speed and other things that increase your output through not just saying damage to a certain way. More interesting ways of increasing your output. Yeah, very cool. Mano, você vai poder botar tudo que você quiser, cara. Tu vai poder pegar uma armadura. That is really cool. Having bonus projectiles drop and then have that potential agora tu vai poder pegar uma armadura e botar dano na armadura praticamente. It gets silly. Yeah. Porque tu vai ter 4 cores de defesa e uma de dano, por exemplo. Pode ter dano em todas as peças do corpo. Actually, maybe we leave that for the end of the stream itself, right before we go into Q&A. Is there? I'm going to ask production here. I'm going to pivot them. Is there a way that we can jump to class changes coming? Me next? Yeah, you. Cara, isso vai. You got kind of a shrug. Isso vai. I think so. Mano, modificar muita build. We'll go through the end game stuff here, because we do have a lot. Isso vai modificar muita build. Vai ter muitas opções de build extra, você podendo botar 2 afixos diferentes em qualquer item. Cara, dá pra mudar muita coisa. Dá pra mudar muita coisa, muita coisa. Isso é uma mudança sensacional. Are we ready to go? Yeah? Okay. So we've got kind of 3 big goals for class updates. We've got a lot going on. I'm going to try and breeze through a little quick in the interest of time. The first one is going through a very high volume of meaningful class updates. And what I mean by meaningful is, not just moving numbers up and down on things that exist, but kind of either updating systems of how things interact at a systemic level, or adding things that are really, really powerful and are actually going to move the needle and change how you interact with the class. Sim, Thiago, mas já tinha dano em armadura. Não duvido eles deixarem colocar, entendeu? Já tinha dano em armadura. Next one is making flat damage effects more viable. So by flat dano damage, de fogo, dano de gelo, dano de praga, entendeu? Já tinha. Earthquakes, dancing bolts, all these things. I talked a few Campfire chats ago about how I wanted to make these things like a lot more viable and scale better, and we're going to be making good on that in Season 4. I'm excited we'll go into more details, but yeah, that's one of the big things that's changing this season. And last but not least, opening up designs to be more generally useful. So kind of similar to item affixes, how you've got these like multi-conditional things. We're going through classes across the board and going and looking for ways that we can open up things. So you're going to find that things that were a little more restrictive, we're going to try and make interact with more different pieces. So something may have only talked to core skills, now it can be any skill, things like that. Where we're trying to make things less conditional so that you can mix and match things a lot more often. So, yeah, in addition to those 3 things, those are our goals. Tô ligado, Thiago, tô ligado. Libera apenas 2. Mas uma das 2 pode ser alguma coisa relacionada a dano também. Everything that you see here right now, the tuning is still in flux. We're going through the balancing process right now of these things. So any exact numbers that you see of updates is very much subject to change, not only before PTR, but of course one of our goals for you playing PTR is helping us with the tuning and balance, because everything is going to be changing. So yeah, expect things to change, but that's kind of where we're at right now. So first, let's talk about uniques. So in Season 4, you're going to be getting double the normal amount of uniques added to the game. Normally, every class gets 1. Every class is going to be getting 2 this time. So again, more content. We're also adding a new Uber unique here, Tyrael's Uber unique armadura. This is a defensive-oriented unique. It's going to be a chest piece. You can see the stats there. Lots of resistance-oriented Quando você está de vida cheia. By the way, in this new world, damage reduction is going to be much harder to come by. So it's actually a lot more special that it exists here. And the special power of this is that when you're at maximum life, so when you have the entire life bar full, you're going to be shooting out projectiles very similar to the artillery shrine. So you can see here kind of in action. Que you can see that isso, mano? Você tem o efeito do altar ligado toda hora. You get those bolts that's hitting enemies. It's really, que really bagulho roubado! So yeah, class updates. Like I mentioned before, we're really looking to move the needle on these. We are still going to be having a number of changes, quite a few of just things going up and down for tuning. But we're also looking at updating some systems and designs. Build de barreira, mano. Mago, já era, esquece. I'm giving you a small snippet of the things that we're doing, like 1 or 2 examples per class, but
When you get the patch notes, you're going to see it's like a giant wall. There's a lot of stuff that we're doing everywhere. Just a slice. Pô, vida máxima. Mago tá de barreira ligada, não perde vida, vai brincando, explodindo tudo. Skill tag updates. So we're not only doing this on the sorcerers, but on other classes as well. But this is the one example I want to give. One of the pain points of sorcerers is always that they have kind of core skills and then mastery skills. Mastery skills are things like firewall, meteor, things like that. And the mastery skills, you know, we're always kind of second class to the core skills because we had a lot of things that scaled core skill damage, but not mastery skill damage. So we've updated our skill tags and kind of changed things around so that they make more sense. So you're going to see more skill tags added to things across the board. And the example here is that mastery skills will also just have the core skill tag. They'll be considered both mastery and core skills. Novo único, necromante mínimos. Interactions, all that stuff will just work now. Did you have something? Yeah, just we also talked about like mobility skill tag added to a lot of skills as well, and how that interacts with the tempering system. You have ways of getting mobility skill status. Ah, mano, eu falei, temporada que vem é a temporada dos Minions. Eu falei. Mano, esquece. Yeah, so now some other examples on the sorceress is getting a lot of love. Before when you cast não somente necromante, druida também. Caralho, vai ficar muito bom, viado. So, you know, you're not going to hit your life if you run into like a suppressor. Vai ficar muito bom. Fire point blank or all the way across the screen. And we'll actually be showing some video of that as well later. We also have a new unique that we're going to have video of. That's really awesome. So Frozen Orb Sorceresses não, are really único happy this season. And next, Necromancer. I've been talking for a while about Necromancer minions and how we're going to make them better. We're delivering on that in Season 4. The first change is that they're going to inherit 100% of the player's stats. So, you know, your crit chance, crit damage, all those things, they're just going to inherit it from you. So they're going to scale way better with you, the player. And this is not only going to apply to Necromancer minions, but all minion types in our game. Things like Druid Wolves are also going to be inheriting this, and you're going to get a pretty big. Não é o único, é verdade, porque esse único aqui. Eu achei que era um único, porque tá aqui New Unique, mas não, é de outra coisa. Vai ficar fixo, mano. Status direto. Caraca, mano. But it's just going to be a lot more punchy. We're not only looking for effectiveness here, like making things stronger. But we also like the rule of cool, where, you know, the things that mano, o Necromante vai destruir temporada que vem. Vai destruir. Bárbaro tem barreira? So next, let's talk about game balance. So, as I kind of alluded to earlier, you know, the landscape of everything is changing pretty drastically. Right? Itemization is going to be changing a lot of how player power works and how things work in the game. We've got a lot of class updates that are going to be changing how things are. You can expect a pretty big shakeup of like just how all the different classes and builds perform. Like, it's going to be a brave new world, really, here. But, you know, normally we promised a while back that we're going to do lists of everything that's perceived as a nerf. I'm not going to be going through every single thing today. You'll be able to see everything in the patch list on the PTR, and that's mostly in the interest of time, just because there's so much change that's happening. But I am going to give you, you know, a snippet to do good on that promise of kind of how the game is now, and some things that you can expect that are going to be lowered in power in the future. Pele de ferro, verdade. Pele de ferro. Generally, Tybalt's Will, everyone's favorite pants, right? And not only is it really good because the effect is good, but also it's damage on pants, which makes it really, really good. That damage amount is being reduced. Same with Banished Lord's Talesman. Both of these uniques are insanely powerful. They're still going to be really good after this, but the damage is just being lowered so that other things can be competitive. Next, the Barbarian, everybody's favorite charging class. First thing that we're doing is, many of you may not know this, but when we launched the game, we actually gave them 10% damage reduction. This was back when melee classes in general and the Barbarian were having trouble in the early game. Our game balance has changed radically since then, and we don't feel like they really need this anymore. And we don't want them to have an inherent advantage over all the other classes in the game anymore. So that's going to be removed, and even like I mentioned before, when Charles was talking, damage reduction in general is going to be much more rare and special. You're not just going to find it on any defensive stat. When you see it, it's going to be something that you're going to really value because it's hard to come by. And we also think Barbarians are still going to be really good in this their skill tree has a lot of it. Precisava mesmo, Tibalt era muito roubada, mano. So I think they're going to be fine, but we're just removing this extra part. Also, we're reducing the effectiveness of Charge, Hammer of the Ancients, and Unbridled Rage. All three of these things have been incredibly powerful. Some things like Unbridled Rage have kind of been stamping out competing things for a long time just because it's so good.
Our goal here is not to remove these from the game or make these builds not viable at all. They're going to be reduced, but I still think they're going to be really powerful and effective. And next, we're going to go over to the Sorcerer. We got a couple bug fixes here. We have more bug fixes than this, but this is just some that I wanted to call out. The first one, we had one where the evade cooldown reduction affix was triggering off of unstable currents casts. And so what this basically meant was you equip those boots to have evade cooldown reduction, and then you use unstable currents, and you had like infinite uptime on teleport evades, which made you just teleport around forever. This has been fixed, so now it's only going to work with intentional casts now, as it was intended agora a ferocidade de Exu aumenta dano crítico somente dano de fogo, antes era pra tudo. Apply its critical strike damage to all damage types, but it was the fire key passive. Now it's only going to apply to fire damage, as it was intended to. And again, this is just a snippet of everything, but there's going to be a lot more stuff. And again, like, everything you know is basically going to change because of how many things are being updated. Acabou o teleporte infinito. So I wouldn't worry too much about any specific build. All right, so now let's get to the fun part, class updates. So I'm going to be going through all the different classes here and just showing like 1 to 2 examples of kind of the ideas of things that we're changing. Again, lots more than what you're going to see, but kind of giving you an idea of what to expect in the direction that we're going here. So first we'll start with the Barbarians. So I like Dust Devils. I've liked them for a long time, and not just things like Dust Devils, but all those types of Caraca, extra mega buff do double swing, hein? So here's an example of Wind Slasher. This is a legendary that we updated. So it's the double swing legendary that spawns Dust Devils. Before it was you would cast double swing twice, and you like go in and out and in and out, and every other time you'd make a Dust Devil, right? Pretty cool. We're updating this now, so every single time that you cast double swing, it does a Dust Devil. And instead of every other time spawning 1, every other time spawns 3. So now, instead of going hit, then 1, then hit, then 1, it's 1, then 3, then 1, then 3, which means a lot more Dust Devils. And I want to call it again, there's tempered affixes that give you chances to spawn additional Dust Devils when you spawn a Dust Devil. So. And affixes that talk to them directly in itemization with Temporary. Like their size can go up, their damage can go up. Like we're actually Diablo virou. Thing. O jogo evoluiu 1000%, mano. 1000%. A lot of Dust Devils built bar during one season. So it's the example I tell our team. It's like always I say Earthquakes and Dust Devil. Like these things need to be cool. And all the ones like that though across the other classes. Anyways, that's the Bard. So there's not just this, lots of other legendaries are like this. Druida, for example, a thing that has been long complained about to me is that last rate isn't up to par to other things. So there on the left is what you can see exists today, where the upgrades for last rate are, the first one is you heal for a little bit for every hit, and then it's doubled when you crit. And then the next upgrade is that its initial strike crits and does a little bit more damage. We're just merging those together. So both of those combined is going to be your first last rate upgrade. And now we added a second upgrade there, where every time that last rate crits, all of your shape-shifting skills are going to deal more damage for 10 seconds, up to 40%. So now we're adding a very strong, potent, multiplicative damage bonus buff after last rate. So now, last rate, it's going to give you invulnerability, life leech, crit, and then a potent damage buff for a while after you cast it. So then if you can get cooldown reduction on it, you can keep that buff rolling and actually have like a build going on. Next, the Sorceress. So here, instead of just text, I'm actually going to show you some videos. The first one is going to be showing that Frozen Orb change that we talked about here. So basically, you can see here that where the person is targeting with their cursor is where the Frozen Orb is going to explode. So now you can make it point blank, you can make it far away. Eles tinham que mexer nesse boneco de teste, cara, para aparecer contador de tempo, de dano. Nearby, it just goes a set distance before blowing up. Next, we're going to be talking about the unique. So, prefacing this video, the basic idea is conjurations are cool and Frozen Orb is cool. And what's going to happen with this unique is Frozen Orb is going to have a chance when it explodes to spawn conjurations, and then anytime that your conjurations attack, they have a chance to throw Frozen Orbs at enemies. So now we're going to see this in action here. So it's called Fractured Winter Glass, and this video is just the person casting Frozen Orb with this unique. So at first it's like, okay, it's fine, you see a couple conjurations, right? But then as you go on, you can see that the Frozen Orbs are making more of them, and then the conjurations are also throwing out more Frozen Orbs. This is all just from pressing one button. This is all just from throwing out Frozen Orbs. Just been right-clicking this whole time. Yeah, so it's like when I place a firewall, and my firewall makes a Caraca, que maneiro! Yes. Mandar Frozen Orb, 50% de chance de invocar uma conjuração. Suas conjurações têm 100% de chance. So this is an example of one of the cool uniques that we're adding to the game. Next, let's move on to the Rogue. So we're also thinking some class mechanics and other things. Inner Sight
has kind of been eclipsed by other things in our game, right? When we first made Inner Sight, you know, a rogue. It triggered off of this idea that you were going to target a single enemy, pick on that enemy, and build up this gauge, and then you have unlimited energy. And unlimited energy was supposed to be this really crazy, rare thing that was not, you know, going to happen very often. It turned out that's not really the case through itemization and other things. You can kind of solve resource a lot easier nowadays. Yeah, it's fun to do that too. Yeah, and it's fun. We want people to do that. So we have to update our other systems in accordance to that, which is kind of what we're doing here. So now you don't only have to hit the marked enemy, but you can charge up Inner Sight off of everything. So as you're blowing up waves of enemies, you still want to make sure you're hitting the one that's targeted, but now you'll get a little bit of gauge off of any enemy that you hit. And now, in addition to that, the payoff is better. Com certeza, TZ. Vai ter monte de vídeo hoje. Energy still, but you're also going to get a 25% crit Nova classe só na expansão. So now you're going to be hitting harder when you are in Inner Sight mode. So now there's actually a damage component there too, in addition to the unlimited energy. Next, Necromancer. So like I said, Book of the Dead is getting upgrades. I kind of picked one slice from each part, from each minion type. So here you can see your Skeletal Reapers, the wind-up attacks now, can reduce one of your active cooldowns by a pretty chunky amount. 3 seconds is insane, but there'll be a number that'll make sense there. Maybe it is 3. Next one for the mages, you know, one of their upgrades used to be that they've made frozen enemies vulnerable, and now they just make everything vulnerable. So actually, if you want cold mages to solve vulnerable Que for maneiro, you o Golem pretty much puxa can os just with this inimigos. upgrade. And last but not least, we have your Iron Golem. So Iron Golem, now that when you tell it to go somewhere and do that slam attack where it pounds the ground, it'll also pull in enemies, very similar to Corpse Tendrils. So vai dar pra finalmente usar o Golem no lugar de tentáculo cadavérico. Porque o Golem vai poder puxar os inimigos. Golem now, while you're CC'd or at any time, when you activate it, it's going to make both your Mano, o Golem com 100% da sua base de dano, mais os buffs de dano de Golem, vai ficar muito forte, cara. Yeah, it's like buddy cop situation. You and your buddies going and taking people out. That's right, I love it. Yeah. That's awesome for a Golemmancer build, for sure. Finalmente já vale a pena usar Golem, cara. Finalmente. So next, like I was saying before, flat damage attack. Eu vou criar, Marcel, a build de Mago de Minions. Temporada que vem, vou fazer a build só de Minions. Boa tarde, Max. The damage that they did was fixed. So if you got like a Dust Devil or Earthquake or whatever, you got that legendary at like level 25, the damage that it did was just a number, and that number didn't really go up with you or scale with you in a meaningful way. Now, under the hood, all of these things are going to be scaling based off your weapon damage, which means that these things will scale with you as a player and be much more viable now. And I believe we can zoom in on this. Não, Lorde, o Golem nunca puxou ninguém. I'm actually running this legendary right now, my lightning. Ele só tinha o Golem de ferro que chamava os inimigos pra bater nele, mas de puxar não. This is me just changing out my weapon while I have this legendary equipped. This is in Season 4, so you can see it doesn't amount to damage on the left, you know, about 5,400 there. Now that number on the right, I didn't get a new legendary, I didn't change it, I didn't do anything except change my weapon, and that increased the damage that these dancing bolts are going to do. So when you get these legendaries, they're going to scale with you and do quite a bit more damage and be punchy as you go into the late game. This is in addition to like tempering and other things, talking to these things, so you can actually itemize into making them more powerful as well. bônus de dano. And it's funny because there's some people I think that didn't catch, maybe they didn't catch the first part of the itemization, but they're looking at the second legendary. O que o Golem tinha é que ele chamava os inimigos pra baterem nele, puxar não. You should probably watch a recording of this. Yeah, that's when it drops, not after you've done all your stuff on it. There's a lot of itemization changes to make you know, the items feel more valuable themselves in Season 4. Pode perguntar, Max. Pode perguntar. For people that may have missed the itemization or checking out our blog next. Yeah, you can temper 2 more affixes on them. There you go. Yeah, they got 5. That's right. Eu não jogo mais Diablo Immortal, mas pergunta aí, se eu souber. Last but not least is opening up designs. Like I talked about, one of our goals here, make things more generally useful, less restrictions. We can zoom in here. I have 2 examples. One is Azurath here on the left, a unique sword. So 2 things going on here. First, you can see before, it was that your core skills have a chance to freeze enemies and deal a bunch of damage to them. On the right, we've removed the core skill requirement, and now any of your skills can have a chance to freeze enemies. So this means you can não use é mais só pra Bárbaro, Bárbaro. Charge and other similar things like that, where you know. Caraca, ir Azul pro Necromante, mano. You totally can, or it's just going to proc more often and you just play normally. Second thing you'll notice is on the left. Será que vai ter alguma build legal de ir Azul com Necromante? So now any class that can use a sword can use Azurath. Again, we're just trying to look for places where there was restrictions, and when we can, we're just... Tá escrito ali embaixo, ó.
Bárbaro Only tirou o Bárbaro Only. This one I'm really excited about on the Rogue. I think I'm going to play a Rogue this season. So on the left is the old version where it says when you break stealth with an attack, you can drop stun grenades, right? And then those grenades deal damage and stun enemies. On the right, we've removed a lot of these restrictions and made it more useful. So now it's when you enter or break stealth, and you don't need to break stealth when you attack. So anytime you cast stealth or go into stealth, you're going to get 2 sets of these, and it's just going to be when you go in and out, and you just get stun grenades. You also notice Renegado pode usar também. Rogue vai ficar melhor na Rogue, né? Que tem skill de gelo. And then we also did a thing that I'm really excited about here. Na Rogue vai ficar foda. Every single grenade, stun grenade legendary, Azul na Rogue vai ficar linda. Skills, and all of them are going to have this. So if you want to make a stun grenade build, if you collect, the 4 or 5 of these legendaries that kind of combo together, every one is going to incrementally increase your grenade's damage as well, to a point where they'll be doing a lot more meaningful damage in your build. All right, last Shadow resistência na luva. So for you hardcore players, Elixir of Shadow Death Evasion is resistência numa being luva. removed from the game. It's dying, and it's not coming back, just like you will in hardcore. We've also redesigned the Flame Shield enchantment. So before, it used to be a cheat death mechanic, where when you took fatal damage, it would, proc and save you. Now it's going to automatically activate when you lose a certain amount of life, and then it has an internal cooldown on that. So we've heard from the community kind of loud and clear. They really want hardcore to be hardcore, and so we're going to deliver on that. Now you actually have to be careful. The Sanctuary is a very scary place. Vai pra porra, mentira, mano. Isso é roubado demais, cara. Que isso? 30 segundos de cooldown pro escudo de fogo. We're going to be looking at the PTR feedback very carefully. Please let us know what you think. The class team is particularly excited about what's working for you and what's not working for you. When you're kind of tuning your feedback and typing it to us, we're really looking at things like tuning and balance. We know that things are going to be pretty wacky in this brave new world that we're going into. We're also looking for what changes really made the game more fun to you. You're going to see a lot of them, a lot more than what I presented today. We really want to know what changes we did, maybe didn't hit the mark, and why. Maybe we didn't go far enough, or this thing could have been a little way better with just a small tweak. And then last but not least, we want to know what would you like to see that didn't make it in, right? We're forever going to be updating this game, and we really want to know, a lot of these changes are coming from your feedback, like, flat damage scaling, unstoppable coming on the golem for necromancers who've been wanting more sources of it. What other things are you seeing that, have always kind of bugged you or have always been kind of a pain point that you would like us to change, and we'll be looking for that feedback. Sim, no Previne mais de So yeah, that's pretty much everything we got for classes. Thanks everybody again. Yes. Acabou. There is agora é perguntas e respostas, será? And it's funny because everyone's PTS servidor de teste. feedback slide as if we're done. No. There's more. I'm sorry. He hasn't even gotten started yet. As the chat calls it, Joe Pipe4 Rap God has not spoken yet. So he will be talking here now about endgame specific items. Sure, thanks. So a couple things I want to talk about first. We're going to talk about some new content stuff in just a minute, but there's some other things that are also changing at the same time. You'll see on the PTR, we've made adjustments to world tiers, and that we've changed the XP modifier that you get for opting into certain world tiers. So, so the reason why we're doing this, we want to get players to endgame a little bit faster. So we've made an adjustment where World Tier 2 now goes, instead of giving you 20% bonus XP, it gives you 50% bonus XP. World Tier 3 now gives you 150% bonus XP as opposed to the 100% you got before. And then World Tier 4 gives you 250% bonus XP instead of the 200% that you got before. So again, we want to get players into the space where they're getting a chance to play with these new items. They're getting a chance to see some of the new content we're going to be talking about in just a minute, and experience more of the end game, and have a little less emphasis on the level up process being like a lot longer as it is today. So this is our stated intent. We want more players to be able to reach level 100. We want them to get more of these level 925 items. We want them to start seeing more greater affixes. We want them to engage in tempering and masterworking. We want them to see everything else the game has to offer. Muito rápido. We want to make sure that we're removing some of the restrictions and making that possible. And we're continuing to think about that as we move forward. This is just all of the things we're talking about today are just one more step on the journey of Diablo 4. We're going to continue, as Adam already called out, to continue to make the game better based on feedback, and just continue to add more cool stuff that we think is great for the game, and that also that we're hearing from our player base, our community, would be really, really great for the game experience. So, with that quick little thing out of the way, let's go ahead and jump into the first major update we have planned that you get a chance to see on PTR.
And that is a significant update to Helltide. Now, I think that everyone will remember that in Season 3, we made an adjustment to Helltide timing, where now they're basically up for 55 minutes out of every hour. There's a 5-minute gap between each Helltide experience. Now, and we think that that's great. Players are able to get better access to Forgotten Souls and all the gameplay there. But we also, like, looking back on Season 2 and the Blood Harvest regions where the armies of Lord Zir were marching across Sanctuary, as we all recall from Quarter 4 last year, and capturing people and draining them of blood. That was we thought that was a really fun, frenetic, like social experience in the overworld. Like it's just a blast, kind of go through, kill vampires, save people, and summon bloodseekers as well along the way, and getting good rewards as you go. It was a fun experience. In Season 3, we had a different take on that idea with the form of Arcane Tremors, where players can go and engage in a number of different small activities and traps, and also manage to summon Heralds of Malthus in a group and go ahead and get more like tuning stones and more. Tá viajando, Leonardo. Não viu nada de novidade, porra! And again, we thought that was pretty fun. Chegou agora então, mano. Tá de sacanagem, Leonardo. Chegou agora. And I'll be actually, I think it might be even easier if we could just throw to Ruben potentially, who I think might actually be able to be in Helltide right now. Yeah. Fantastic. Looks like that's the case. So we want to take some of these ideas back to Helltide. Hello, yes, you're going to get this right. We want to take some of these ideas back to Helltide and make sure that our overworld, exciting, demonic invasion experience eles mudaram Helltide, olha só. Is just more fun to engage with. Was that just a giant hellworm belching a bunch of enemies at? That was a giant hellworm belching a bunch of enemies up. So a bunch of things have changed. So ele abriu a live agora, só pode. I'll even dive in. So one of the things that we did is we add this new idea of a threat system. Now you'll see the eagle-eyed Quando você completa a barra, vai invocar alguma coisa, vamos entender. Left of the minimap, and you'll see a horizontal bar segmented in 3 pieces next to that kind of like half-completed pentagram there. As the players are killing demons in Helltide areas, they are slowly growing their threat over the course of the experience. And as they do that, they're going to find like more like ambushes. They're going to find more creatures coming and trying to kill them as they kind of like roll through the space. And they're gaining threat by doing anything. If they're opening tortured gifts, if they are killing like regular monsters and elites, they're always earning more threat for the things that they do. The armies of hell are paying more attention. So as the player is going to go through this process, they are going to start feeling like more pressure as they go through the experience. Now, once the player has gotten towards the end of this, like they actually have, when the armies of hell get fully alerted, you'll hear a tone, which I think we might actually hear soon potentially. I guess we'll have to see. But you'll hear a tone alerting you to the fact that the armies of hell are basically coming for your blood, right? They're coming for you at this time. And in that case, you're going to see that there's going to be a new creature type that's going to appear, which we'll get to in just a second. Some of the other big changes that are happening in Helltide alongside this, while we kind of wait for some of this stuff to happen, is we have reduced the level requirement or the world tier requirement for Helltide. So you'll start to see them in lower world tiers now. So they're misturando, né, com a área vampírica, né? Okay, it looks like the forces of hell have been alerted. So now there's going to be like it's going to be almost a little more of a holdout. Essas mudanças vão vir no PTR agora, 1º de abril, e depois na próxima temporada. Cap off event towards the end. We'll talk about as it arrives. But you can see right now that threat is draining while this event is occurring. So you've kind of like reached that maximum threshold. The minions of hell are coming for you. You're going to be kind of fighting pretty hard for this stuff. But it's a great way to get like access to a lot of elites. Once this bar is drained, once again, you can start building it up by, again, going out, doing more things inside the Helltide experience. You're going to get more opportunities for more cinders and more of these ambushes again as time goes on. Looks like we're getting towards the end of this now. Oh, yeah. Should be getting this Hellborn here. Yeah, So yes, and now one of the Hellborn has managed to appear. E olha, voltaram os boss very much vampíricos. A similar creature to some of the Bloodseekers that we've seen in the past. These are adventurers who have fallen to the depravities of hell. They're now serving their infernal masters. They have great drops, like they'll drop like legendary equipment. Necromante forte, and they will also drop summoning materials for Lord Zir moving forward. So there's more ways to get some of those mats as you go through the experience. And that's actually one of the other things that we did as part of our general updates is we kind of wanted to go through and make it easier to find more of those
those boss summoning materials, like from doing Acabar a live, não kinds of saiam da content. live. Vai So while ter. obviously you can go to A gente Helltide, vai ler open todo o torture gifts to patch, get vai Living Steel fazer pretty quickly. vídeo We em cima wanna de make sure todo that o there's, like, patch, if you vai find, ler like, a todas as treasure goblin, mudanças there's a em chance now that treasure português. goblin could drop a random boss Vamos summoning conversar material. sobre You tudo, know, vai when you ficar go mais and 1 ou open 2 horas bounty aqui na cache live or, ainda, whisper então não cache, there's saiam da gonna be live depois a bunch depois da of live, those tá? ones. Não saiam Like, depois da in live that dos situation, devs. you'll also get a chance to get a random boss summoning material. You know, and we find more opportunities through different parts of the experience in like local events. Like when you're going and just finding events and you manage to complete the mastery objective of an event now, there's a chance for you to get a boss summoning material NECROMANTE que there. é forte, que é Even ruim. elites have a very, very low chance to drop some of these materials. And again, all to make it just a little bit easier to kind of like gain access to these bosses as you're leveling up and playing, even if you're not saying specifically in just Nightmare Eu Dungeons. já tô sonhando com os meus minions dando crítico, cara. Já tô sonhando. Vocês não têm noção. Obviously, that's pretty not exciting. everything. Yeah. So so another thing that we're doing as part of this is that we are adding a new boss. Novo boss! We're adding Andariel, porra! So you can now fight Acertei Andariel, também, she's galera! Ah, garoto! And she's got the same Acertei drop mais table as um. Doyle. So we want to make sure that players have a couple different ways to kind of gain access to these really, really powerful uniques that Doyle drops. Vai usar Besta de Gelo e Lord Z pra invocar Andariel. Requiring players to go back to those same places. So between opening up the options of how you gain access to materials you can use to go farm. É o mesmo drop do Duriel? To like now saying, hey, go do Nightmare Dungeons, go do some of this overworld content, Helltide Same content, drop gain access to table ice as Duriel, quer dizer, significa que é o mesmo drop? Eu não entendi. A really, really fun change. And Andariel's a really cool fight. I think we might actually have like a quick little shot of the summoning for Andariel. As we all know her and Mesmos love her. itens, né, que o Duriel, não é? There she is. Wow. She's back. Que lindo, mano! You know, it's gonna be. Caraca, muito bonita essa Andariel, mano. The designer's been very excited about this fight and very excited about Andariel for a while, bringing her back into the equation. So yeah, she's gonna be a lot of fun to summon. Ai, diz que ela se transforma, diz que tem uma fase 2, vai. Okay, enough Andariel. Enough Andariel. All right, yeah. People will see that. We're on a timer, people. Okay, I got things to talk about still. Okay, but that's not even all the things that we're changing with regards to bosses. There's more stuff that we're doing as well. So one of the things that we're going to be talking about in just a minute is a new feature called the Pit. And inside the Pit, you're going to be earning Stygian stones you'll be able to use to summon higher level versions of all of these bosses as you go deeper into the experience. So we think this is extremely exciting. It provides another way for players to be able to express their build strength and traduz pra mim aí, Gabriel. Traduz pra mim essa parte aí. Provide much greater rewards. Ah, aquela já era fase 2. When you kill one of these new very, very powerful, tormented versions of these bosses. Stygian stones start dropping. They're going to give you one resplendent spark the first time you kill any of them. So of like all the ones that you can summon, the first time you kill one of them, you're going to get a resplendent spark for you to use in the future. Now, and that is not all that we're doing. Obviously, I mentioned the Pit. So if we could just go ahead and I guess we can talk about it. I can speak to it actually. Yeah. So we've been getting a lot of feedback from like our experience with the Avatar of Zir. You know, so towards the end of season 2, we had this like really difficult dungeon dive. We were going against again forces of Lord Zir. Rank de chefe? Como assim, Gabriel? Experience and fighting bloodseekers and kind of racing the clock. And that was a pretty fun experience. We got a lot of really good information and feedback about how that really played out. We made a number of adjustments in the form of this new content type that we're calling the Artificer's Pit. And what it effectively is a way for players to go and once players have managed to complete a tier 45 Nightmare Dungeon, which is filled with like level 100 monsters, they're going to gain access to a quest that's going to like send them around the world looking for rune shards. And rune shards are just this new material that players will collect to open up Artificer's Rifts. And they drop from elite creatures, they drop all over the place. Like it's pretty easy to find, the materials you'll need to start this process. Quem matar o Zuber primeiro vai entrar no ranking. Ah, vai ter ranking. And kind of use that to like form your first pit run effectively. And there's hundreds of levels of this, and the monsters that you fight immediately are all like right at level 100. Gostei disso, hein? Do we have we got a video of it. Yeah. Let's see what we got. So we have Ruben like kind of near live, there. Yeah. Perfect. Yeah. We have the live play with that awesome debug text. Yeah, there it is. Yeah. With the awesome debug text. Everybody, it's PTR. Look forward, and we're talking about dev stuff right now. This is what it looks like sometimes. So okay. So
we see here that Ruben's coming here. He's already done the rift before. He's going to go ahead and just open up a tier 1 Artificer's Rift. And just we'll see how this goes. So he's going to spend 1 rune shard to do this. And it's going to open up right here in Karagar. And we're going to go. There's a little bit of a stacking issue there. Yeah, we're going to have that fixed too. Again, sends that feedback, everybody. And you're going to dive into your first pit run. Now, each pit experience is a randomized layout filled with random monsters. You know, there's no nightmare affixes like what we have in, or like afflictions like we have in Nightmare Dungeons. Instead, esse é só do PTR, né? Up against this timer as fast as they can, trying to complete it. So as you're going through this, you'll see it's very, very similar to a lot of the things that we did in the Abattoir-Zir. Now, we want to make sure that this is a quick, punchy experience as you're playing and you're killing monsters. You're not going to be getting any loot from the drops. Like, there's like that stuff's not here to slow you down. You know, it's just igual a fenda de Falém. Now, a couple of the major differences between what we've done in então, mas essas fendas vão ficar direto ou é só do PTR? Abattoir-Zir is first, in the Abattoir-Zir, when a player died while going through the experience, they were immediately ejected from the Abattoir-Zir. Like, their run was over in the case of death. Here, we want to allow for a little bit more, a few more problems to occur, a few more errors, you know, from the player as they're kind of going through. So a nova área pitch. What actually ends up happening is you add 30 seconds to your timer. So you're less and less likely to beat the timer. And that's important. At the end of the timer, you're not ejected from the pit. Like if you don't actually manage to keep time with the timer, you just don't get the mastery objective completion. Mano, diz que ela é ilimitada, cara. Diz pra mim que essa fenda é ilimitada. Vai ficando cada vez mais difícil. Diz pra mim. The place you need to go in order to obtain the bulk majority of those masterworking materials. So while you can get to the end of the experience and you will get rewards for having defeated the boss by the end of a pit run if you don't manage to finish with the timer in mind, you won't get access to those materials. So why is this? So one of the things we recognize that we think is very é um novo endgame, velho. Literalmente a fenda maior de Diablo 3. Caraca, que foda, mano. Mano, isso é muito bom, cara. Você não tem noção do quanto eu queria isso, cara. Okay, I can kill monsters of this level fairly easily and without much risk. Igualzinho. How much beyond this level can I push in order to maximize the rewards I'm getting from the runs that I'm doing, and while also like maintaining good cadence and like managing my risk. Agora essa rogue tá fraca pra cacete. That fun sweet spot that we think works really, really well. You know, essa rogue tá fraca pra cacete, mano. But it was also AOZ was designed to be an extraordinarily challenging piece of content from the get-go. Here, the pit starts in a somewhat more reasonable place. I think we understand that, like, you know, tier 45 Nightmare Dungeons are not. Deve ter alguma mudançazinha da fenda do Diablo 3. Mano, mas isso é muito bom, cara. Eu adorei isso, adorei. Eu peço isso há muito tempo, cara. Temos o endgame que vocês queriam. Temos o endgame que vocês queriam. So, okay, it looks like Ruben's making pretty good time going through this. I think we saw earlier that Ruben actually like jumped into a portal to move to a endgame, craft, nova maré, novos eventos. That first area. You kind of are expected to like craft absurdo que chegou. Mudanças enormes, novos itens, novos únicos, balanceamento, mudança nos minions. He's making pretty good time here though. Okay. So the idea is to try and find that level in the pit where you can go pretty efficiently and quickly, but where you're pushing hard so you can get better rewards, right? Right. Okay. So Ruben did a great job, Ruben. So you managed to do it. Okay. Let's not get too excited. All right. So now he's gonna go. Essa rogue prova que faz o jogo não joga ele. Now the second thing. Fico impressionado com o design de mapa desse jogo. É mal feito. There's different from what we've done in AOZ in the past. Is that occasionally during a pit run, you're going to be confronted by another major boss or villain that you've Eles apenas reaproveitam para algumas coisas. Olha só o boss diferente. To perform a big attack, big sweeping attack, or that you're going to have to like, deal with while you're dealing with the boss you're already fighting. And this is happening throughout the duration of the pit as well. You know, and as you go deeper, you'll see this occasionally a little more frequently at the same time. So você vai enfrentar os vampíricos, né? Os heróis vampíricos, só que diferente. Olha que da hora. You'll see a couple of these appearing as well. You know, so like you'll be dealing with that like that kind of pattern following as you play deeper and deeper into the pit. Yeah, so it's kind of like Elias, for instance, like a shade of Elias can you can come and do an attack, just do an attack in the middle. A shade of Lilith can appear as well. A shade of Lilith can also appear, which is these are definitely tough. Não sei, mas nunca fui fã do Eterno, cara. You might see a couple of them as well in combination.
So okay, so here Ruben killed the boss. Got a number of different drops. There's a bug in this version that we're looking at right now where the items they're dropping are not actually ancestral, but that's not the case when players will be playing on the PTR. A gente tá na live só pra falar que é ruim as coisas, cara. And then after that, when you open the chest, you're gonna see that there's a bunch of obdicite that popped out of it, which is a masterworking material. You know, I think he got 5, you know, from the first run. So as you go deeper in the pit, there's basically 3 tiers of. Olha, vai usar o ovo para masterizar o equipamento. So there's the obdicite, there's the ingolith, and then there is the neath iron. So these are available as you go deeper and deeper into the pit experience. I think obdicite right now is like tiers 1 to 20. You know, you'll be getting like amounts of obdicite. As you go from like 21 to 40, you get amounts of ingolith, and as you go to neath iron and beyond, as you go into like like 40 and beyond, you'll start seeing more and more neath iron. And these things can also be like condensed down to. Mano, esse jogo vai melhorar 1000% com essa atualização, cara. 1000%. Vocês não têm noção. You can stay at high level. But to be clear, if you want to get to that rank 12 masterworking, really the best possible items, you do need to be pushing deeper levels of the pit. You can't just continually farm level 1. You want to push to that efficiency bet that you said. Yeah. Push yourself to your limit to get the most materials per hour, and just really fight that hard content to get the best items. That's correct. So yeah, if you want to go through that próxima temporada, esse é o problema, Will. Eles adiaram, cara. Só vai começar em maio. Almost certainly more than once. Meio de maio. Esse é o problema. You know, so we think the pit's gonna be. It's a really fun experience. It is. It's very extendable, so it goes pretty deep for players. And again, as you're going, you're getting these Stygian stones as you play. Não mudou. You know, like as you get deeper. Não é mais abril, não. You're gonna get those. You're gonna get the ability to go fight those level 200 tormented versions of these bosses. So like a level 200 tormented version of Barshan. Tô adorando as mudanças. And so on and so forth. All of these bosses have a higher chance to drop uber unique item as well. So now there's even more reason to want to go get some of these creatures on farm, and they have better drops. They more prolific. Vou poder jogar Diablo 4 3 meses seguidos sem parar, galera. These are going to be huge challenges. Vou poder jogar Diablo 4 3 meses seguidos sem parar. You know, so that's like the current look at some of the things we're working on right now. Yep. We're currently very excited about. Yeah, so on the 200 níveis de pitch? We're aí sim, mano. Of all the content that we just walked through with. Começa no 100, não é? And as Adam had mentioned earlier, we haven't even gone through all the class updates. You guys will actually see that. There's a lot more. You guys will actually see that next week. Normally we do have a blog. Não duvido nada eles aumentarem futuramente esse level de pitch. Não duvido. A campfire chat. I am asking the community if it's okay começa no if we level do it to you guys next week, because the only reason why is that they're huge, and we actually need to make sure that we get all the information in there. You guys will have it well before the PTR actually starts, and we will actually have a blog kind of going through all the details. Eu achei que era do 100 ao 300, mas não, é do 1 ao 200. As well as the giant list of patch notes for the PTR, which again will begin on April 2nd, run for a week. On PC Battle.net, and we'll have instructions of how to actually get into the PTR, download the client, and everything from that end as well. So I know we always end our campfire chats with a Q&A session. Yep. So we do want to make sure melhor jogo sem identidade, porém bem melhorado do que com identidade permanecendo os erros. We did ask earlier this week on the forums if anyone had any specific questions. Vai invocar chefes nível 200. People are populating questions in chat. So we'll start off with one that we have here from the forums. Calma, eu confundi. As fendas que vão até o 200 ou é os chefes que vão até o 200? Eu confundi agora. A lot of things from our past items going into season 4. Yeah, so all of the items that you currently have on your characters or on the Eternal Realm will be flagged as what are called legacy items. And this means that they are not able to interact with the new systems of tempering or masterworking. They'll continue to function as they are, so that they're not going to break, they're not going to be re-rolled or changed in any way. They're just kind of say, hey, this was an item that in the old system, but if you want to engage with the new systems and find those greater affixes and temper all the cool new affixes onto it and do masterworking, of course, you're going to need to go out and find new items. Yeah. Yep. There is a question from
Toast and Pen, Eternal Então Realm, vai ter fenda ilimitada, sem fim, e você pode invocar boss até o 200. And this will start with Season 4. So if you pois are é, a Luiz, person that exatamente. just only plays on Eternal Realm and you have a character already there, of course you can just immediately Caraca, isso start vai ser engaging in muito everything maneiro. we just kind of talked about right here. Duriel level 200, cara. Lilith level 200. Era o que eu pedi. Lembra que eu pedi isso? Or does it get you closer to a max roll? So it increases the current value. So if you already had a max roll, it keeps on increasing. So as an example, you had an affix that could have rolled between 50 and 100, and you had a value of 90. Every time you increase it, it's going to increase that 90 by, or let's say you had it at 100, just to make the math easier, because quick math. If it was already at 100, the first Masterworking upgrade will take it to 105. Even though the base roll range was just up to 100, you can continue progressing past that. If you had it, down at 50, it would go from 50 up to 55, and so on. Mano, eu nunca vi uma live deles com tanta mudança boa, cara, com tanta melhoria. We actually aren't talking yet about Só tem uma coisa que eu não gostei nessa live. Foi o adiar a temporada 4, mas é compreensível. Olha a quantidade de coisa que chegou. Olha a quantidade de coisa. Season 4 that we will be talking about here in the future. The bulk effort for the team has really been spent on trying to ensure that this update is really meaty and all-inclusive. Like when I've talked before about Pitch 22. The Season 2 updates where we talk about like vulnerability damage and the many Falaram o que, Rodrigo? Explica pra gente. To kind of like get that into a better spot for the players overall. You can see like the amount of things that we did are kind of all connected in a lot of ways. And it's important they kind of come out together. It's difficult to do one thing in isolation. So a lot of teams worked together. Tier 1, level 100 e são 3 tier. Acabei de voltar o vídeo pra ver. But there's more things to talk about later on, for the season. Thorag the Warrior says, can multiple affixes increase per masterwork or only one affix per masterwork? Right, so when you're masterworking, most of the ranks will increase all of the affixes on the gear by a small amount. But when you hit those thresholds, the rank 4, rank 8, and rank 12, a single random affix will get a much larger boost. And so, because there's that happens 3 times on your journey from rank 1 to 12, in theory, all 3 of those could land on the same affix if you get lucky, and then that one affix just goes through the roof. Or it could be spread out to 3 different affixes. Galera, acabar essa Campfire, não saiam. Vai sair uma nota, vai sair um patch, vai sair toda uma atualização em português. A gente vai ler ela inteirinha, entender ela inteirinha, vou gravar vídeo, vou conversar com vocês, tirar dúvidas, fazer um resumo. Então assim, tudo que a gente ficou na dúvida se é desse jeito ou não, a gente vai reler. A gente vai reler a live inteira, tá? Então fiquem aí, mais 1 a 2 horas a gente vai reler a live inteira, todas as mudanças, melhorias, a gente vai reler tudo. Não se preocupe, tá? O que ficou de dúvida a gente vai rever tudo, não se preocupe. It starts at the current default, correct? Which is what we have in Diablo 4 today, but we've been hearing the feedback. We did make a move. Joe Shelley helped a lot with this, actually. We did make everybody help with that. Agora eu quero ver me chamar de louco. Eu quero ver me chamar de falar que eu tô delirando. Que eu tenho muita fé na Blizzard, que não sei o que lá. Yes, of course. Yeah, and we forgot to say that's another really good one to talk about. Yeah. Thanks, chat. There are a lot of questions about loadouts. Did you guys want to provide any context on that? Yeah, so we've talked about this before. We're very, very excited about bringing like an armory-like feature to Diablo 4. We've been hearing the feedback since like the gauntlet went up, which we're very excited about, and we see that there's an opportunity here. We don't have anything to announce today, but it is a thing the team has talked about. Like the UI team is very excited about. Cara, o endgame ficou muito maior. Vocês não têm noção. O endgame de Diablo 4 ficou muito maior. Eu quero ver falar que eu não tenho o que fazer agora. Eu quero ver falar que eu não tenho o que fazer. Você tem fenda de desafio, você tem boss level 200, você tem o craft insano, os itens vai até tier 12. Você tem como colocar fixos extras. Mano. So there's a number of things that we're talking about for the future, things we can't talk about today. But you can imagine that like we're going to be having an expansion soon. And we probably want to talk about some of that stuff then. There's things for us to be considering.
Sim, ainda que ele ficou maior, né? Agora ele existe, isso aí. Which I know, like we had mentioned as well that we wanted to get through the itemization stuff. So sure, I can talk a little bit about that. I think a lot of the desire for a loot filter in the current version of Diablo 4 stems from the problems that we initially mentioned with we really do just flood you with items and it's like sifting sand, right? You need to look through all these items and the one response is, hey, a loot filter could automate all this. We think in this new itemization world where we are simplifying it in a lot of the ways that we already discussed, reduced number of affixes, simpler affixes, the item power once you get to the late game always dropping at the max, will help to alleviate a lot of those concerns and it will make parsing through the items a lot easier in this new system. Lady Ava 2016 mentioned, or actually brings up something that I think we should talk about, which is, would it be possible to toss a different icon on the map when specific like greater affixes and things like that drop? Are there any plans for Não, that? Além do craft, ainda vai ter os aspectos no códice, todos os aspectos do jogo no códice, mano. Like even that's going through a bit of revision before it actually is released as part of the 1.4 release moment. Só mudança incrível. Só mudança incrível. It would be good to get feedback to see how these things feel. And it's something we'll continue to think about because we do want those moments to be exciting when they actually occur. Yeah. Brian C22, you say higher the rifts, the better the items. Are we talking about the equivalent to primals? Agora eu te falo, alguém duvida de mim agora, quando eu fiz o vídeo falando que a terceira temporada foi rasa de propósito, para eles trabalharem na quarta? Alguém duvida de mim? Fiz o vídeo falando, a terceira temporada foi rasa de propósito, para eles trabalharem na quarta temporada, na expansão, na galera que tá vindo no Game Pass. O hype pra quarta temporada vai vir como? Me fala. Eu tô maluco? Eu tô maluco de verdade? Vocês acham que eu tô maluco? Do groups with in the pit? Yes, you can party in the pit. Yes. Yes. Okay. And then let me see. We'll be seeing any like clan updates, social updates. This is another big question that a lot of people are asking about from within chat. Are there any plans on that or any progress regarding that? So we have been talking a lot internally on Eric, já tem que guardar o dia da expansão. Talk about soon, but we definitely hear the desire from the players that they're looking for more ways to like kind of get into groups and to form parts with people online as opposed to just like talking in local chat or trade chat or trying to like reach out that way or just going to dash de morcego não pode sair do necro, so we do have thoughts on things we want to do to kind of help that process along, but nothing to announce for season 4 at this time. Yeah. I know there's also there's some comments about like the store, the shop, and things like that with related to items. There's actually, I know last time we had a Campfire chat, I had mentioned like, hey, our team. Cara, então, Last Epoch já existe há 5 anos. Então dá sim pra ter copiado muita coisa do Last Epoch, com certeza. Ou pelo menos usar de ideia, né? Eles copiaram todo o Diablo. Last Epoch é uma cópia de Diablo 2, Diablo 3 e Path of Exile. A gente não podia copiar uma forjazinha? Claro que podia. Claro que podia. And retroactively changing that portal pack. And I think it was actually locked per class. So if you were like a necromancer, you could only use one of the colors. That is changing here in the future, where you'll be able to use it. There's no discrimination amongst portal colors, so you will be able to choose exactly what you want. And you know, I will say there's going to be some more significant changes, I know, coming with the store. Como faz para desbloquear a missão do plano fraturado lá no Diablo Morto? Cara, na época eu não jogo mais, mas na época que eu jogava, o plano fraturado ele tinha épocas que acontecia, não era liberado o tempo inteiro. Entendeu? Às vezes ele liberava, ficava 15 dias, depois parava e voltava no próximo mês, entendeu? Então provavelmente não tá liberado por causa disso. Tem que esperar liberar. Feels like there's a really exciting gear chase for players to pursue once they get to a certain level of power. That we have done a lot, like what Charles talked about, like condensing down a lot of our affixes to make items just feel more engaging in general. Essa Campfire tá enorme. Going through all of our various classes, trying to open up a lot of new build Mas no geral são só 2 horas de Campfire mesmo. Tá no tempo certinho.
responsible. Só que não teve encheção de linguiça. Esse é o melhor. Honestly, since launch, and try to like get a good, big, sizable update for players to go and engage with there. But we didn't spend time in features like PvP. You know, eu vou explicar melhor, mais que fã. Eu vou explicar pra vocês. These things are going to fundamentally change everything, though, like PvP as well. Like how you make a character, the builds you make, how you do everything. Sim, Path of Exile é quase a continuação do Diablo 2. This was the big thing we're trying to nail, and all of our eyes were focused on that. That's right. Dristren asks, I know Uber uniques cannot be tempered, but can they roll greater affixes and can they be mastercrafted? Yes. On both accounts. Uniques can Marco roll greater Felipe, affixes, just the same mano, as Ancestral eu sou fã, eu sei Ancestral, disso, Tier 4, mas as mudanças vão melhorar o jogo 1000%. Não tô brincando. Não tô brincando. There is a small chance that when you craft it, it comes with an Uber, or sorry, the Uber unique comes with a greater affix, even when you craft it, just as if it would drop. That's correct. All right, I'm going to do one last question. This is from GGI 101. Will the aspect changes also apply to alternate characters? Do I need to level up my aspects on alternate characters, for example? Aspects are partition bound. So what I mean by that is if you're playing a seasonal character and you want to play an alt on the seasonal realm, like that alt will also benefit from all the unlocks you've got within your Codex of Power. I do believe your first character. There is a separation between hardcore and not hardcore characters. That's correct as well. That's correct. Hardcore characters are kind of their own thing, even on the seasonal realm. Yeah. Awesome. So a lot of info delivered in this this Campfire chat. Yeah. Probably the most info we've ever delivered in any Campfire chat or even developer update live stream. But it's important stuff because obviously with Season 4, we have a PTR coming up. For those that may have missed it, it will be on April 2nd through April 9th. And it'll be on PC Battle.net only. So players who want to help test things out, provide feedback, please do so. We'll be checking all our, our social channels, Reddit, the forums. The forums will actually have a new separate PTR forum available there. This also does mean Season 3 is going to be extended because we want to make sure we grab all the feedback from this PTR and all the feedback from the community, and we have enough time to actually Agora, esse PTR tem que ser maior, cara. Esse PTR tem que ser maior, não pode ser só 7 dias. Tem que ser maior. Season 4, of course, will start on May 14th as well. And we'll be coming out with more information on what Season 4 is specifically, and all the details that we actually talked about here today. Valeu, Marco, tamo junto, pode deixar, já logo lá. Along with all the patch notes of all the small things like the class changes. Galera, vocês podem sempre contar comigo. Small changes, small. Vocês podem sempre contar comigo quando se trata de Diablo 4. Sempre podem contar comigo, tá? Podem falar o que quiser, mas eu sempre vou lutar, sempre vou correr atrás para trazer conteúdo, para mostrar que o jogo ainda existe, que tem um futuro. Pode estar o mundo desabando aí, falando um monte de merda, um monte de gente querendo ganhar visualização falando merda, que eu vou estar tentando ser o mais realista possível e mostrar a realidade de Diablo 4. Podem contar sempre comigo. Maybe if you've got a rig for it, you can totally turn up all your graphical settings, get ray tracing with D4, and we'll also be talking about how console players will also be able to take advantage of it in our blog next week. So lots of stuff coming down, and lots to talk about. Again, next week we'll have all the information on blog and patch notes. But thanks again, everyone. Thanks again, Joe Shelley, who's also still in the room over here. Thanks, Joe. Yeah, huge shout out to the community. Thank you guys again for all the wonderful feedback that you guys have been providing. And we're really excited for you guys to jump into PTR, jump into all the Season 4 itemization, class changes, and of course our new endgame changes as well. So we will catch you soon. And yeah, next week we'll see you with the blog and the patch notes. Thanks, guys. Thanks everybody. Caraca, vou te falar. Que live foda, galera. Que live foda. Vou te falar, foram 2 horas, menos disso, 1h50. Mas parece que a gente ficou aqui 4 horas ouvindo. Não porque era longo de não aguento mais, já porque é muita coisa. Teve tanto conteúdo que não dá nem pra você lembrar tudo que eles falaram. Vai sair daqui a pouquinho, sempre demora no máximo uns 5, 10 minutos. Para sair o novo conteúdo nas notícias, tá? E aí a gente vai fazer a leitura inteira do patch, ó. Não, isso aqui não é não. Vai sair uma leitura inteira do patch, tá? Só ficar ligado. Daqui a pouquinho eu vou levantar, vou beber uma água, nem almocei.
vou beber uma água, vou tomar um iogurte, sei lá, vou voltar aqui e a gente vai fazer a leitura inteira da notícia que vai sair, vai ler tudo que saiu, que eles vão fazer um resumo completo. Depois eu vou fazer 2 vídeos ainda. Um lendo tudo na íntegra e comentando sobre tudo, um bem grandão de 30 a 40 minutos. E depois eu vou fazer um vídeo só de resumos, pontuando o que eu achei mais interessante. Eu vou te falar, mano. Minions pegam 100% dos atributos do Necromante e do Druida. Mano, vai tomar... Mano, Minions pegando 100% dos atributos do Necromante e do Druida. Vocês têm noção do quanto isso é sensacional para quem gosta de usar Minions? A minha build de Druida, pegando 1/3, tava forte pra cacete. Imagina agora. Imagina agora. Não dá nem vontade de jogar com a minha build agora. Dá vontade de esperar sair a próxima temporada para fazer no PTR. Eu vou fazer uma build só de conjuração do mago, com o novo item único que chegou. E quando você invoca a bola de gelo, ele tem 50% de chance de invocar a conjuração. Vou fazer uma build de druida só de conjuração, que eu já fiz, só que eu vou passar para a próxima temporada, pro PTR. Vou fazer minha build de minions também. Mano. Cara, não, o patch deve sair só depois. Mas as notícias de resumo devem sair daqui a pouco, tá? Deixa eu levantar, vou beber uma água, já volto, tá? Um segundinho, não saiam daí que a gente vai ler tudo ainda. E vai trazer bastante conteúdo, vamos trocar ideia. Se não chegar nada, eu acho que com certeza vai chegar. Mas se não chegar nada, a gente faz nós mesmos na live um resumo completo, anota tudo que a gente viu de interessante. A gente revê a live se for preciso. E eu vou marcando tudo que eu acho importante e faço vídeo aqui em live pra vocês, tá bom? Me esperem, já volto. Eu tô com uma tendinite que tá me incomodando aqui no médico, cara.
Ainda não saiu, mano. Será que vai sair? Será que vai sair, galera? Idade é uma droga? Mano, não sei se vai sair, cara. Já vamos começar, gente? O que vocês acham? Já começa a gente mesmo fazendo? Ou espera mais um pouquinho? Cara, mudou tanta coisa, gente. Mudou tanta coisa, mas tanta coisa que eu tô ainda em choque. Em choque. Alguém de vocês esperava Onde vocês esperavam, mano, que teria todas essas mudanças? Teria tanta coisa assim? E eu não esperava nem que a vaca tussa, cara. Mudou tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa. Que eu tô desnorteado, mano. De verdade. E não sai a porra do patch, né? Galera, eu perdi o início da Campfire. Como ficou o Corex? Ficou igual eu tinha falado que ia ficar. Agora os aspectos ficam armazenados todos no Codex. Você pode ir upando os aspectos. Assim você não precisa se preocupar em... Ah, gastei o aspecto, não tem mais pra usar. Todos eles ficam guardados no Codex. Você pode usar à vontade. Não, nunca mais joguei, Diego. Parei de jogar com Hero Wars. O patch, ele pode sair amanhã. Mas o resumo, ele sempre sai logo depois da live, cara. O resumo, o site de resumo, ele sempre sai logo depois da live. Cara, a gente pode ir assistindo no YouTube e ir marcando. Enquanto não sai nada. Pro resumo. Vamos revendo a live. E eu vou anotando.
E a gente vai anotando tudo que veio, vamos ver. Transmitido há 10 minutos, 2 horas e 21. Não dá pra botar legenda ainda. Não tem problema. Ué, tá sem som? Mr. Joe Shelley, wanna kick it off? Thanks, Adam. Yeah, so I want to frame this update. This is a Season 4 update. We're going to talk a lot about systems here, and I wanted to do a little bit of framing. When we think about Diablo... No head já tem? Diablo 4. Season 3. News. Ó, já tem um monte de coisa aqui no Red. Itemização, update, vou dar em português essa bosta. Caraca, como é que eles atualizaram 1h30 atrás? Se a temporada acabou tem 15 minutos. Se a temporada não, se o vídeo acabou tem 15 minutos. Pô, tá praticamente completo já aqui no Red. Itemização. Vamos lá. Número de afixos em itens a serem reduzidos na 4ª temporada. Ó, resumo da atualização de itens temporada 4. Atualização de itens básicos. Código atualizado, novo sistema de afixos maiores, novo sistema de artesanato de temperamento. Pô, dá pra fazer um videozinho de cada coisa. Número de afixos em itens a serem reduzido na temporada 4. Que é isso aqui? Ah, essa aqui é só do Campfire mesmo. Só da live. Ainda vai faltar mais coisas. Dá pra gente fazer assim, cara. Dá pra começar fazendo esses dois. Né? Pode colocar os dois num vídeo só. Tanto o resumo da atualização de itens. Depois o lance de reduzir o número de afixos. Dá pra colocar os dois no mesma coisa. Da temporada 4 não falou nada não. Só falou que vai começar em maio. Já teve tudo isso e nem foi o anúncio de conteúdo das mecânicas. Cara, o que eu tava pensando, mano. Teve tanta melhoria, tanta mudança, tanta coisa, que a temporada 4 não precisa vir nada. Não precisa vir mecânica, não precisa vir novidade, não precisa vir conteúdo, não precisa vir nada. Cara, isso aqui já é o suficiente.
Se a temporada 4 viesse o Senescal agora, a gente ficaria feliz. Se a temporada 4 viesse o Senescal, a gente ficaria feliz, mano. Mas é claro que se vier coisas melhores, melhor ainda. Mas entende o que eu quero dizer? Veio tanta coisa agora nessa atualização. Que, mano, eu não tô nem preocupado com a mecânica da 4ª temporada. Não, não vai vir o Senescal, Diego. Vocês entenderam errado. Não vai vir o Senescal. Não tô falando que isso. Aí passou dos limites. Essa atualização deixou o jogo completo demais com endgame, craft e itens, sim. Carros. Mudou tudo. Melhorou tudo. Do PVP, não. PVP não vi eles falando nada, não. PVP acho que só na expansão que vai ter o lance lá do evento PVP e tal. Bom, vamos lá. Vamos dar uma lida. Aproveitar e vou gravar um vídeo mostrando essas duas páginas. Vamos ficar de olho no site. Nota de patch não vai chegar nada hoje. Vamos ficar de olho aqui no site, vai sair alguma outra notícia. Por enquanto não, então vamos ficar... Falaram do PVP sim? O que eles falam do PVP, que eu não lembro? O que eles falam do PVP que eu não sei? O que não gostei, os itens que temos hoje morreram? Cara, não sei como é que eles vão fazer, né? Porque não vai existir mais isso de item mais 5, vai ter mais 12. Não sei como é que vai fazer, mas sinceramente eu tô feliz, cara, que os itens morreram. Eu não jogo eterno mesmo, é só temporada. Ah, que vão fazer mais à frente pro PVP. No PVP vai dar pra duelar com outros players. Já tinha isso, né? Ah, tá. No X1 você fala? Mas isso já vai vir agora ou só na expansão? Salve, Black Game. Tudo bom? Bom, deixa eu dar uma lida, galera. Não chegou ainda a atualização do site. Deve chegar daqui a pouco. Enquanto isso, vamos dar uma lida no que tem no WoW-Red, tá? No WoW-Red. Então, vamos ler primeiro essa matéria. Atualização de itens e número de afixos de itens reduzidos na temporada 4, tá? Eu vou lendo enquanto eu vou gravar o vídeo. Então, não vou responder comentários enquanto eu estiver lendo. Primeiro eu vou ler tudo. Depois que eu gravar o vídeo, eu respondo os comentários. A gente troca uma ideia, tira dúvida e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Tá certinho. Beleza. Vamos começar a gravar. E aí galera, sejam todos bem-vindos, aqui é o Venom e esse é mais um vídeo Diablo 4 e no vídeo de hoje iremos falar sobre o resumo da atualização de itens que acabou de sair no Campfire. Foram 2 horas de mudanças massivas, muita coisa mudou, muita coisa nova, muita coisa chegando aí pro endgame e o jogo é um jogo novo de agora em diante. Então, vamos embora pro vídeo, mas antes deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. E galera, se tornem membros, R$ 7,90 mensal, participa de um grupo WhatsApp exclusivo e tem alguns benefícios, como jogar comigo, trocar ideia, tirar dúvidas, mas o principal é estar ajudando o canal. Muito obrigado a todos vocês membros, sem vocês o canal nem existiria. Olha só galera, tem muito conteúdo mesmo, muita coisa nova, eu ficaria assim, 1 hora de vídeo só falando das novidades. Então por enquanto eu vou seguir aqui o site do WoW-Red, que ele detalhou algumas coisas, eu vou unir nesse vídeo tanto a parte de resumo da atualização de itens, quanto a parte de reduções de afixo dos itens. Sim, mudaram os afixos. Antes você podia ter 4 afixos e agora pode ter só 3.
Mas calma, que ficou ainda melhor, tá? Nessa temporada, eles estão apostando na qualidade e não na quantidade. Teve muita coisa diferente, muita coisa nova em Maré Infernal, em World Boss, Fendas chegando, mas vai ter mais vídeos explicando tudo isso. No momento, vamos falar sobre itemização. Resumo de atualizações de itens, Diablo 4, temporada 4. A Blizzard revelou as próximas mudanças nas especificações de itens e novas adições à fabricação da transmissão ao vivo do Campfire. Aqui está o resumo de tudo o que você precisa saber sobre as próximas atualizações de itemização e fabricação. Vamos lá, atualizações de itens básicos. A quantidade de saque será reduzida, mas a qualidade geral do saque será maior. O objetivo é que os jogadores usem a criação para personalizar ainda mais seus equipamentos. Resumindo, diminuiu o drop de itens lendários, mas em compensação, os que caírem vão cair bem melhores. Conjunto de afixos menor. Muitos afixos não utilizados foram removidos do jogo. Eu tinha comentado que isso iria acontecer e eles tiraram um monte de afixos inúteis. Muito bom. A chance de vir um item com afixo que você quer ficou sensacional. Afixos mais relevantes e potentes, como Core Skill Rankings e valores de afixos existentes serão ajustados para que possam ser sentidos. Itens lendários ou únicos agora poderão ser negociados, galera. Tem noção que o trade de itens lendários e únicos chegou? É uma realidade. Modificar um item, por exemplo, através do encantamento, fará com que ele fique vinculado à conta e, portanto, não seja mais negociável. Mas você pegou, mano, você pegou aquele item único, aquele Uber bolado e quer trocar com alguém? Você pode. É o seu segundo, seu terceiro chaco? Você quer uma Downbringer? Tudo bem, a gente troca. Eu te dou minha Downbringer e você me dá seu chaco. Acredito que sim. Porque itens únicos não fala que não vai poder itens Uber. Então qualquer item lendário e item único vai poder trocar também. Maravilhoso. Tá na DG com seu amigo. Ele pega aquele capacete único que você queria, porque ele já tem. Passa pra mim. Passa pra mim. Mano, qualidade de vida sensacional. Apenas itens sagrados cairão no level 3 do mundo. Finalmente. Não tem mais isso de matar um monte de bicho e só cair item normal na dificuldade 3. E não só isso. Apenas itens ancestrais cairão na dificuldade 4 do mundo. Também não tem mais isso de estar na dificuldade 4 e ficar caindo um monte de item sagrado inútil. Só vai cair coisas que você realmente quer, galera. Ainda não chegou o filtro de item. Seria melhor também com o filtro de item, né? Poder detalhar, só quero luva, só quero ver capacete. Mas com isso aqui já melhorou 1000%. Itens raros agora terão 2 afixos em vez de 4, galera. Cara, isso é muita diferença. Itens raros agora terão 2 afixos em vez de 4. Não sei como vai ser na hora que você colocar um afixo, um aspecto lendário no item raro, se ele vai passar a poder usar 5 afixos. Por quê? Vou falar melhor para você sobre isso. Mas, em teoria, você não vai querer um item raro. Afinal, só pode ter 2 afixos. Só que os raros, os lendários, também não podem ter mais 4. Antes, todo amarelo e lendário eram 4 afixos. Agora, amarelo 2 e lendário 3. Como vocês podem ver no exemplo aqui, o lendário ele tem inteligência, vulnerabilidade, dano de shadow e lucky hit. Enquanto agora vai mudar para inteligência, dano e vulnerabilidade. Somente 3. De 4 passou para 3. Mas vai vir um craft no jogo onde você pode acrescentar mais 2 afixos. Vamos falar mais sobre isso ainda. Então você vai poder passar de 4 para 3, mais 2 vai virar 5. Você vai ganhar um afixo extra. No entanto, antes você modificava seu item e quando você upava ele mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, ele melhorava a base também. Agora você não vai mais melhorar a base e ao invés de melhorar para mais 5, vai melhorar para mais 12, com mudanças significativas que vão compensar a falta de você melhorar a base. Vai fazer falta algumas coisas, por exemplo, você melhorava um anel, ele passava a dar muito mais resistência. Agora não vai melhorar a base, então não vai dar mais resistência. Mas em compensação, ele vai ter afixos bem melhores, tá? Vamos continuar para entender melhor.
Atualizações adicionais de itemização. Itens lendários dropados de monstros de nível 95 ou mais sempre terão 925 de poder, galera. Ficou muito mais fácil você ir em busca do seu item perfeito. Nem precisa fazer tier alto. Uma maré infernal, por exemplo, você já está level 92, a maré 3 níveis acima, 95 já é garantido. Ou se você está level 70, 80, já consegue fazer tier de monstros de level 95 para cima, já garante itens 925 de poder ancestrais garantidos. Não está falando aqui, mas também falaram no vídeo que agora vai cair sempre os atributos que você quer. Por exemplo, se você é um bárbaro, vai parar de cair item de destreza, vai cair item só de força. Se você é um mago, vai cair item de inteligência. Isso vai ajudar bastante também. As gemas foram simplificadas e tornadas mais fortes. Olha só, melhoradas as gemas. Não vai custar dinheiro para você craftar os itens, inclusive as gemas. Os custos de ouro para relançar itens do cultista agora tem um limite. Finalmente, galera. Finalmente. Dessa temporada tem item meu custando mais de 28 milhões para eu poder alterar um único afixo, porque não veio o que eu quero. Agora com essas reduções de afixos inúteis e ainda com ouro limite, você vai conseguir correr atrás do seu item perfeito sem precisar de 50, 200, 500 milhões de ouro. Alguns materiais de artesanato foram removidos e consolidados. Alma esquecida agora também cairão de whispers e raramente de elites. Resumindo, é poder matar a elite numa DG e pegar a alma esquecida. Muitos itens únicos agora podem cair no Tier 1 e Tier 2. Antigamente, você só podia pegar itens únicos Tier 3 e depois Tier 4. E a única chance de você pegar um item único do Tier 1 e Tier 2 era quando você matava o Butcher e raríssimo caía o cutelo dele. Era o único item único que podia cair, dificuldade 1 ou dificuldade 2. Agora não. Qualquer item único pode cair dificuldade 1 ou dificuldade 2, exceto os Zubers. Itens exclusivos Zubers começam a cair nos monstros de nível 55. Antes era de nível 85. Qualquer monstro de level 85, você matava ele, podia cair um item Uber. Agora você mata um bicho de level 55 ou mais, já pode vir item Uber. E não só do Duriel. Spoiler, galera. Tem novo boss também, Andariel chegando. Vai ter vídeo falando só sobre isso. Todos os aspectos lendários. Códice de atualização de poder. O códice ficou 1000 vezes melhor. Eu já tinha feito vídeo falando o que eu esperava, o que eu acreditava, o que eu achava. E eu acertei tudo, galera. Olha só isso. Todos os aspectos lendários agora podem ser encontrados no códice de poder. Eu disse todos. E não só aqueles que você faz DG específica. Salvar um item lendário no ferreiro, tá? Atualizará os valores do aspecto no Códice of Power. Salvar, que ele diz, é reciclar mesmo. Reciclou o item no ferreiro, automaticamente aquele aspecto já vai direto para o códice e atualiza o valor daquele códice. Eles podem ser atualizados até 16 vezes para atingir seu potencial máximo. Aspectos lendários com valor máximo agora só cairão no nível 4 do mundo. Em contrapartida, dificilmente você não tem como pegar aspectos muito bons no começo do jogo. Por exemplo, o item vai de 5 a 25% de poder. No Tier 1 você vai pegar de 5 a 8, por exemplo. Tier 2 de 5 a 10. Tier 3 de 5 a 15. E Tier 4 de 5 a 20. A ideia seria essa. No entanto, se você consegue 16 aspectos iguais, independente de qual é o poder, automaticamente você tem um aspecto calibrado para o máximo. E aí você pode usar ele 1000 vezes, quantas vezes você quiser, em qualquer build, sempre no máximo. Sem medo de, droga, gastei esse aspecto, agora achei um item melhor, não tenho mais aspecto para botar. Não tem mais isso. Novo sistema afixos maiores. Great Affixes, galera. Isso aqui ficou muito legal. Olha isso. Os afixos agora têm a chance de aparecer como afixos maiores em um item que é
1,5 vezes mais poderosa que os afixos normais. Afixos maiores só podem aparecer em itens ancestrais, lendários ou únicos, só dificuldade 4. Os afixos maiores podem ser eliminados por meio de encantamento. No entanto, eles não podem ser criados em um item e, portanto, só são encontrados através de drops. Basicamente, você vai ficar correndo atrás para ver aquele item com afixo maior. Lembra muito a mecânica do item Exalted, né? O item Exalted do Last Epoch, por exemplo, é aquele item que vem com afixo acima dos demais. E aí você ainda pode melhorar ele 12 vezes. Olha que da hora. E aqui ele mostra no exemplo. Um exemplo aqui, olha, 74 de destreza, poderia chegar até 84. Um item Exalted pode vir até 126 de força. De destreza, desculpa. E aqui, ó, 43% de Critical Strike Damage, chegando até 50%. Pode chegar até 75%, 1,5 vezes, né? Mas 50% é mais 25%. E aqui também. Novo sistema de artesanato, temperamento, o nome. Tempering é um novo sistema de criações que permitirá aos jogadores adicionar novos afixos aos seus equipamentos. Os manuais de temperamento adicionarão um de seus 4 afixos a um item aleatoriamente. Eles aparecem na maior parte do conteúdo do jogo. Como assim? Você vai estar matando o bicho, vai cair uns manuaizinhos. Manuais são tipo receitas, tipo materiais de craft. Você vai pegar esse materialzinho e pronto. Pegou esse material, guardou com você. Automaticamente, quando você quiser melhorar um item, colocar mais 2 afixos nele, você vai usar esse material. Só que cada material, cada manual é de um tipo de coisa diferente. Por exemplo, olha, esse manual aqui é de Move Speed, tá vendo? Olha, você consegue colocar Move Speed depois de matar Elite, modificação na redução de cooldown de mobilidade, cooldown no Evade, tá vendo? Ó, Mobility Cooldown Reduction, Evade Cooldown Reduction. Esse Mobility Reduction Cooldown provavelmente são magias de teleporte. Provavelmente é isso, não sei. Então assim, você pegou isso aqui, pegou esse pergaminho aqui. Na hora que você for trocar seu item, você for colocar coisas adicionais no seu item, vai ter essa opção aqui, ó, Mobility. Como você pegou o pergaminho, você pode tentar pegar uma das coisas que vem aqui para você na sorte. Ah, eu quero botar mais dano na minha arma, mas eu não peguei o manual de dano. Não vai conseguir, mas vai cair o tempo inteiro. Só que é na sorte. No momento que você for roletar, pode vir uma dessas coisas. Não necessariamente vai vir o que você quer. E você tem número limite de tentativas. Tá legal? Cara, isso aqui vai melhorar bastante. Além de você ter 3 afixos, poder alterar um deles no cultista, você ainda vai poder colocar mais 2 afixos extras. Seu personagem vai ficar ainda melhor. E o legal é que são afixos diferentes. São afixos, por exemplo, que você aumenta a área de alguma skill, que faz tal skill ter chance de sair mais hits. Coisas assim. Tem muita coisa diferente que não existia antes. As builds vão ser muito novas de agora em diante. Eu esqueci de falar, mas já vou falar nesse vídeo também. Temporada, isso é uma coisa, a única coisa ruim que eu achei dessa Campfire é que a temporada 4, que começava dia 17 de abril, foi adiada por um mês. 14 de maio é a data da próxima temporada. Caraca, que droga, a temporada 3 tá uma bosta e vamos ter que continuar nela. Sim, galera, a temporada 3 precisou de mais um mês para poder eles incrementarem tudo isso que eles planejaram, não conseguiram terminar e por isso pediram um mês de adiamento para poder colocar na próxima temporada. Mas em compensação, o PTR, o Campfire, o PTR, o servidor de teste, começa dia 2 de abril e vai até dia 9, vai ser uma semana. Porém, nada indica que eles não possam aumentar. Então é como se a gente já começasse na 4ª temporada com as melhorias dia 2 de abril, mas só vai poder jogar uma semaninha, depois tem que voltar para 3. No entanto, tem chance deles aumentarem o tempo de PTR ou darem depois de algum dia, mais semana e assim vai. Continuando, novo sistema de criação, obra-prima. Masterworking é um novo sistema de atualização de itens no final do jogo que incluirá 12 classificações. Lembra que eu comentei que pode botar o item mais 12?
Masterwork melhora os valores de seus afixos atuais. A maioria das classificações aumenta ligeiramente o valor de todos os afixos a cada 4 classificações. Um único afixo significativamente atualizado. Resumindo, você vai melhorar ele até 12 vezes, ó. 2/12, 3/12, 4/12. No momento, quando você chegar a 4 melhorias, um deles vai ser muito melhorado, que é o caso aqui da vida. No exemplo, tá? No exemplo, tá assim, olha. Critical Strike, vulnerabilidade, máximo de vida. E aí, 2 afixos extras que eles colocaram. Os extras que eles colocaram, que você coloca no craft, eles não vão melhorar você botando mais 12. É aquilo ali, pronto. E aí você melhorou esses 3 afixos. Aí melhorou aqui, ó. Pro mais 2 tá nesse nível. Mais 3 melhorou um pouquinho, ó. De 5.5 para 5.8, de 44 para 46, de 961 para 1004. E aí melhorou a 4ª vez. Quando melhora a 4ª vez, um dos 3 afixos é super melhorado. E aí foi a vida. A chance crítica de 5.8 permaneceu 5.8, a vulnerabilidade permaneceu 46, mas a vida ganhou um bom buff de 1004 para 1223. Mano, 20 e poucos % de buff. É muita coisa. Mas, no entanto, repara que manteve os outros 2. Então, você tem um grande avanço num afixo, mas mantém os outros 2. Então, a cada 4 melhorias, você vai ter um grande avanço e 2 mantiveram. Então, você vai ter 3 grandes avanços no level mais 12. E aí, você vai ter os 3 afixos super melhorados. Tá legal? E, para finalizar, como eu mostrei, eles diminuíram o número de afixos, né? Antes você podia ter 4 afixos, agora você pode 3, mas pode fazer tudo que eu comentei, melhorando eles. E não só isso, eles priorizaram a qualidade. Se você for ver, olha a diferença. Antes você podia ter 52 de inteligência num afixo numa varinha. Agora você pode ter 84 de inteligência num afixo numa varinha, os 2 itens mais 0. Além disso, vulnerabilidade 19,5%, vulnerabilidade 40%. Dano de Shadow, Lucky Hit, virou um tipo de dano somente, até 25%. Então assim, ficou bem melhor, um monte de coisa inútil foi descartada e o jogo melhorou 1000% com essa itemização. E tem muita coisa melhor ainda que tem nessa... para eu falar para vocês do Campfire nos próximos vídeos, que devem sair ainda hoje alguma coisa. Eu sou o Venom, valeu, falou, tamo junto. É nóis. Caraca. Cansei, galera. Cansei, mas muita coisa, mano. Muita coisa. Vamos ver se saiu algum site aqui de notícias. Não saiu, né? Incrível, achei que sairia. Toda vez que sai alguma coisa, mas não saiu. Isso de afastar a câmera vem em seguida, já não vi ainda. Eles falaram sobre poder afastar mais a câmera, essa parte eu pulei. Atualização, galera, só para a próxima temporada, temporada 4, tá? Mas já vai dar para você testar essas coisas agora no Campfire. Deixa eu postar o vídeo aqui, um segundinho, tá? Só postar o vídeo aqui e já volto. Vou continuar aqui com vocês aqui, mas só para não aparecer nada do meu canal. Ai, mano. É muita coisa, cara. Muita coisa. Uber não vai dar pra trocar, ô Diego? Eles falaram que Uber não dá pra trocar? Porque lá tá escrito no site, né? Itens únicos e itens lendários. Se não puder de qualquer forma, tá tranquilo. Pelo menos poder trocar itens únicos e lendários qualquer já tá bom. Mas seria bom se o Uber pudesse trocar também.
Deixa eu fazer a capa aqui. Calma aí. Bom, vamos fazer o nosso próprio resumo então, né? Vamos assistir o Campfire e fazer o nosso próprio resumo, galera? O que vocês acham? Literalmente, todos ficamos entusiasmados com o que vimos hoje. Cara, até teve uns haterzinhos de vez em quando que apareceram e falaram: nossa, continua uma merda, não mudou nada. Provavelmente o cara chegou naquele momento da live, viu 10 segundos e comentou. Porque, cara, ficou todo mundo frenético com as melhorias, com as mudanças. Todo mundo, sem exceção. Aqui é o skill do pet do Necro, que vai reduzir em 3 segundos o cooldown de uma skill. Cada ataque vai ser o AP. Cara, eu acho que não, mano. Eu acho que aquele negócio de reduzir o cooldown não é do próprio minion. Tem que ver isso direito ainda. Mas ele não reduz o cooldown de 3 segundos do próprio negócio dele? Ou tô confundindo? Vamos lá, que eu ia fazer. Ah, é a capa. Era a única coisa que tinha na build do Necro. A coisa o quê? Cara, e o Golem ganhar 100% do dano junto com os outros minions, eu acho que agora o Golem vai ficar muito forte, cara. Sim, só decriptar pra reduzir cooldown, né? Se esse negócio do minion reduzir cooldown, tem que ver como é que vai ser ainda, cara. Eles vão mostrar melhor, a gente vai ver melhores melhorias. Agora, mano, dá pra você colocar umas melhorias absurdas nos minions. Se eles não nerfarem as melhorias de aspecto, de afixo e de passivas e botar os minions 100% da sua base... Cara, aquele peitoral novo, Jean, é muito roubado. Esse peitoral novo é muito roubado, gente. Vocês não têm noção. Muito roubado. E olha, o WhatsApp atualizou. Que doideira. Você tem o efeito do altar ligado o tempo inteiro quando você está de vida cheia, cara. Aquilo ali é muito roubado. Não, então, o Minion tem skill sim. O Minion tem aquela skill de você bate e tem... aquele da foice, né? De você dar um machadão especial. Tá ligado? É a skill do Minion. Bom, vamos ver. Se foi isso mesmo, cara, ter chance de reduzir o cooldown... Porque imagina, tu bota 7 caveiras batendo. Com chance de reduzir o cooldown? Vamos ver. Comba com dano contra saudável? Não. Você tem que estar saudável, não os minions. Aquilo ali não é se os minions estão saudáveis, é se você tá de vida cheia. Entendeu? Você chegou, tá de vida cheia, não tomou nenhum hit. Se tomar 1 de dano, já para, não funciona mais. Tá de vida cheia, 100% de vida. Qualquer skill que você usar, tu solta aquilo. Agora imagina esse peitoral no necromante de minions
com barreira de ossos ligado o tempo inteiro, dando barreira nele ligado o tempo inteiro, com vida cheia ligada, barreira, e ele soltando Iron Maiden que não custa mana nos inimigos. Só soltando o bagulhinho. Imagina, cara. Pensei nisso agora. Iron Maiden não gasta mana. Não tem cooldown. Você só fica segurando, ó. E fica tá. Quando, todo mundo sabe que joga de necromante. Quando pega esse altar, segura da Creepify o Iron Maiden, principalmente Iron Maiden que não gasta mana, você só segura e fica chovendo espadinhas. Imagina esse peitoral no necromante de minions assim. Os minions batendo e você usando. Agora, Venom, para de jogar Last Epic de vez. Tamo junto, Venom. Também tô criando conteúdo D4. Boa, SG. Tamo junto. Sei, mas você vai chegar no mob de vida cheia. Você tem que dar dano explosivo enquanto ele está saudável para você não tomar dano, né? Então, não precisa. É só você ter barreira. Independente se o minion vai te bater ou não. É só você ficar com barreira. Você tem uma barreira que, pro cara te dar dano, primeiro tem que tirar sua barreira. E você tem a barreira ligada o tempo inteiro. Tem várias builds que ficam com barreira ligada o tempo inteiro, que é o caso do, principalmente do Mago e do Necromante. Do Druida de Baluarte. Mano, esquece, peitoral vai ficar muito roubado. É, galera. Vendo esse sorrisinho aí no seu rosto, sei que... Sei não, hein? Gostou. Cara, eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz. Diablo 4 se tornando o jogo que eu sempre quis que ele fosse, cara. Eu tô muito feliz. De coração. Fiz grandes apostas. O que eu fico triste, é só um desabafo, mas o que eu fico triste, tá? É que mesmo uma caralhada falando mal, uma caralhada cagando pro jogo, fazendo hate, ajudando a descer a lenha no jogo, o cara vai voltar a jogar e vai todo mundo lamber o saco dele. O cara vai voltar a fazer os conteúdos, vai todo mundo lamber o saco. Entendeu? E eu saio como louco que falava bem da temporada passada e continuo sendo só mais um. Mas faz parte. A vida é assim. Faz parte. Toda vez que eu posto um vídeo de Diablo 4 com qualquer coisa positiva, eu sou chamado de louco pra pior. Pra vocês terem noção. Qualquer coisa positiva pra cima, eu sou chamado de louco pra pior. Riem de mim o tempo inteiro, fazem chacota. Tudo porque eu falava que ia melhorar, ia melhorar, ia melhorar. Tava vindo, tava chegando. Ah, vai mudar nada, vendo iludido, é isso e aquilo outro. Tá bom, né? Tá bom. Vamos começar, galera, Campfire aqui? Vamos achar aqui tudo. Só liberar aqui. Vamos lá.
Enquanto tiver hater, é sinal que tá no caminho certo. Vamos chegar lá. Não começou ainda? Já acabou. A gente só vai rever para poder anotar tudo que a gente acha. Eu peguei aqui, separei do 1 ao 30 e vou anotar tudo que eu acho de interessante para a gente resumir, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui se tem novidade no Red. Não trouxeram nada de novo. Vamos ver aqui se tem novidade no site. Nada de novo. E vamos ver no patch também se trouxeram nada de novo. Nada de novo. Então vamos rever aqui um pouquinho, tá? Right, Diablo is an ARPG. Everybody knows what an ARPG is, right? It's an action role-playing game. But it's such a broad category, right? You have lots of games that are ARPGs. Like a game like Hollow Knight, for example, is an RPG, but it's also a Metroidvania, right? Or a game like Hades, which is an RPG. It's also a roguelike. Não aparece quando eu boto o mouse para ver o que vai aparecer em cima, it's sabe? also Souls-like, right? So when you think about what is Diablo and what is Diablo for, you could call it a Diablo-like, sure. But another way to describe it. Vamos eles aumentando o poder pegar frame por frame, a gente vai tirando o print e vai guardando pra gente poder ver o que a gente vai querer. And it's really about when you're making decisions and what the most important decisions you're making are. And systems are all prolific. We're putting it on PTR because it's important. Valeu, Ti Silvestre. Tamo junto, obrigado pelo seu Prime, mano. Obrigado pela ajuda. Pô, tá lento pra cacete assim. Really quickly is about PTR. We do want to get some housekeeping notes and what players can expect back a few weeks to ensure that we get all the feedback from this PTR and we apply it to Season 4 to make sure that all these news. Aí, vamos começar falando, ó. Season 3. Season 3 vai até 14 de maio, tá? Continuando. Valeu, obrigado por fortalecer. Tamo junto, Thiago. Obrigado mesmo. Ó, Season 3 vai até 14 de maio. Discorre uma coisa que você pensa, mas, mano, só você e Deus sabe o que você passa. Você vem lutando e tomando porrada e continua de pé. Parabéns, mas às vezes as pessoas atacam o argumentador e não o argumento. Sim. Sim. É normal. Faz parte, cara. Faz parte. Quando as pessoas atacam o jogo, eu não tenho problema, entendeu? Se eu faço o conteúdo, alguém chega e comenta, e muitos comentam: ah, Diablo morreu, Diablo tá um lixo, para de jogar essa bosta. Eu nem ligo. Ah, tá bom. Foda-se. Pode falar o que quiser. Só que muita gente me ataca por eu defender o que eles não acreditam. Entendeu? É tipo, mano, eu não gosto desse jogo e o fulaninho que eu gosto falou que esse jogo é ruim. Como assim você tá falando que o jogo é bom? Você tá errado, você é um merda. É assim que as pessoas me tratam muitas vezes. Só porque eu defendo o de um lado e ele prefere seguir o fulaninho que atacou do outro. E ao invés do cara só simplesmente entender que são opiniões diferentes, ele prefere me atacar. Ó, PTR só pro Baronet. Olha eu mostrando coisa que não devia. Aqui. PTR só para Battle.net. Por enquanto é informação velha, né? Por enquanto informação velha, já sabia, mas vamos marcando. Na quarta temporada, a temporada pode diminuir ainda mais o zoom. Nenhum novo conteúdo ou alterações de equilíbrio estão planejadas para PVP. Eu achei bom, o Codes of Power é compartilhado entre todos os personagens da mesma conta e do tipo de reino, sim. É muito bom, cara. Você troca de personagem, você só vai continuando upando o seu Codes. O legal é que você pode jogar muito com um personagem só, e quando você acabar, o seu outro personagem novo já vai se beneficiar bastante. É, vazou o conteúdo meu. Ó, novidade, chegou mais coisa, hein? Mais coisa no Red. Legendary Unique Drop. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui.
O diretor associado Joey Diablo 4, Joey Pepiori, anunciou que os drops lendários e únicos não terão mais vínculo de alma na quarta temporada, o que significa que os jogadores podem trocar armaduras e armas lendárias com outros jogadores. Isso só se aplica a drops, pois imprimir um aspecto lendário em um item tornará vinculado. E aqui ele fala de itens Uber, tá vendo? Tá dando exemplo de Uber. Outra atualização que emplacará a negociação de lendários é que os drops agora contarão como uma estatística principal, como força ou inteligência, determinada pela classe do jogador para a qual o item é dropado. Isso potencialmente limitará a utilidade de negociar lendários para extrair. Cara, eu sei que vocês falaram que não vai poder trocar itens Uber, mas aqui eles deixam entender que pode. Ó, drops lendários e únicos negociáveis. Na capa tem o quê? 6 Ubers. E eles logo embaixo falam que vai poder trocar lendários e únicos. Tem certeza? Não vai poder trocar itens Uber? Não vai poder trocar item Uber, galera? Na live eles falaram categoricamente. Então o Red tá maluco, então. Porque aqui eles estão dando a entender legal que vai poder trocar item Uber. Aqui eles estão dando a entender legal. Estão induzindo muito a acreditar nisso. Nenhum lugar diz que Uber não dá pra trocar. Ó, já o Diego falou que não vai poder trocar item Uber sim. E o Atos também falou que, na Twitch que item Uber não pode trocar. Que eles falaram isso na live. E aí, galera, quem tá certo e quem tá errado? Tenho certeza que ouvi isso deles. Ó, mais um confirmou. SG Play falou que não pode trocar item Uber. Após 3 pastéis, tá bom? Confiar em vocês. Não pode trocar item Uber. Vamos continuar aqui. But then there's other notes with PTR as well, because there's probably going to be a lot of questions like, well, am I starting with like a level 1 character? Am I taking characters? Since PTR... E esse bagulho de poder alterar a câmera, diminuir a câmera é real também? Na quarta temporada, a câmera pode diminuir ainda mais o zoom? Isso é interessante, hein? Vai poder diminuir o zoom da câmera. Isso é interessante. PTR itself is like a fresh new server. You will actually be starting fresh on PTR, but we do have boosting options available because we need players to actually jump in and test out some of these features that we're obviously any system changes that we're doing specifically for PTR. So I think we actually have a slide, I believe. Speaking of which, I know I actually bring the camera back to me, Lucas. Sorry. E calma aí, já pulei aqui. Ah, não, isso aqui eles mostram errado. I've seen a lot of feedback about, hey, you guys have a lot of slides. Sometimes the slides have a lot of information. Ó, PTR, feedback e fóruns. That we need to actually showcase because there might be a lot of details in there. I will say we will have slides today because there's a lot to share, but we also have a live build, so we will actually be going to the live build to showcase some of the changes, just because we know that a lot of players want to see more gameplay or see them in game. So foram claros games R, não vai poder trocar? Ó, aqui eles falam isso, ó. Nós vamos buffar os personagens pro PTR, então vamos anotar isso aqui. Season 3 vai até 14 de maio, PTR só para Baronet. PTR dia 02 de abril até dia 09 de abril. Buff no PTR. Calma aí. Buff durante o PTR. Personagens calma aí. Já começam no level 100 com 100kk Gold, 1k Balls, mais o que? Você pode repetir isto para um novo char, é isso? Significa se eu criar outro boneco, ele também vem com mais 100 milhões e 1k Balls, ou é isso aqui para todos os bonecos que eu jogar? Só para eu entender.
Bom dia, como foi a camp? Não consegui ver. Foi muito bom ou ruim? Foi maravilhoso, Demons. Cara, um filtro de baú para itens que pedimos há meses será tão difícil. Não adianta inventar N coisas se o core do jogo eles não arrumam. Mano, tu tá reclamando por causa de um filtro de baú, cara. Tem noção que você praticamente não vai se preocupar com o baú? Tem noção disso? Você não precisa guardar mais nenhum aspecto. Pra que tu vai se preocupar com o baú? Tu vai poder ficar trocando item único e lendário. Isso de longe é a coisa menos importante. Mas sim, seria melhor se eles melhorassem o filtro do baú, concordo com você. Mas falar que a Campfire foi uma piada porque eles não melhoraram isso, mano, aí não. Qualquer personagem que criar no PTR, né? Isso vale para todos que criar, para todo char que criar no PTR. Vem com montaria liberada, skill points. Mais o quê? So there will be PTR boosting features available for players that are jumping into PTR. You will be able to boost your character immediately up to 100. When you do that, you will receive 100 million gold and 1,000 obols. You can do this multiple times. You can even trade amongst gold across your characters, of course. And then we will also mark a campaign completed for your character, as well as offering you a mount, all your skill points, and more. Skill points again. Paragon. Sem fog no mapa. Sem fog no mapa. Todos os altares de Lilith. Um set raro random. Todos os glifos upados e liberados. E drop de lendário dobrado. Mais encantamentos e maestrias liberadas. Pronto. Tá, próximo. O jogo é de itens, certo? Lute ao princípio de um jogo. O filtro de itens vai continuar caindo itens e vamos continuar tendo que parar para olhar os itens e perder mais tempo. Então, concordo que tem que ter um filtro de queda de itens, mas não um filtro pro baú, entendeu? Porque eu tenho que catar todos os itens, jogar no baú para depois usar um filtro, não faz sentido. A ideia é que você vai usar o filtro para não precisar catar os itens. Só que o que eles fizeram, eles já tiraram qualquer item que não é ancestral. Já melhora bastante. Já diminuíram a queda de itens. Já melhora bastante. Já botaram que os itens só caem com o seu atributo principal. Já melhora bastante. Já cancelaram um monte de afixos inúteis. Tem noção que foi uma melhoria tão consistente que talvez você nem precise se preocupar com o filtro de itens? Em teoria, tá? Tô acreditando só no que eles falaram. Pode ser que seja mentira. Pode ser que não cumpram nada que eles falaram. Mas se seguir o que eles prometeram, mano, olha a quantidade de coisas que melhoraram só nessa parte que tem relação com o filtro de itens, entendeu? And I believe glitch are also glitch are also maxed up, so you will have that capability there. There are like a few things that will be not present in PTR, but that is like, for example, one of the things is Codex of Power, but we'll explain why here in a minute. There's some more details related to Codex of Power for players to kind of understand why that's not present there. So we will be accepting, of course, feedback for the PTR across all our different social channels, across all our different community channels, and we will be turning on a specific PTR forum on Diablo4.com. That is not on right now, so no one can actually see it. But once that does come online, we will also be checking. Meu baú vai juntar poeira. Based off of everything that you are hearing today and playing through during PTR between those dates that we actually mentioned, because the team is going to be looking at it and making sure that we can make any changes before the start of Season 4.
Pois é, cara, era muito chato. Você tinha que 3, 4 aspectos guardados repetidos, cara. Iguais, 3, 4 aspectos iguais, guardados repetidos. Iterização, endgame e balance. Vamos ver. Actually talking about the season specifically today, we're really talking about this massive item update and other updates that are happening kind of in parallel to season development during this time. So that's the first part. The next, I'll be guiding through some of the new in-game content that we'll be implementing and integrating into the season 4 release. And then Adam Jackson is going to be coming on to talk about a lot of live class updates making across the various mechanics of the game. So there's a lot to look forward to. Let's go ahead and just, I guess, dive right in. Charles, if you don't mind taking us away. Yeah, absolutely. Let's start talking about itemization. So when we think about the itemization updates, I think it's really helpful to frame this conversation around some of the goals that we have for the itemization update. So our number one main goal here is to focus on quality. Primeiro, qualidade por quantidade. So one of the persistent points of feedback that we've gotten since we've launched Diablo 4 last year was that a lot of the items that you find in dungeons and throughout the game, you end up just sifting through a lot of items, searching through your inventory and reading a lot of lines of text, and ultimately a lot of the items just end up being junk for you. And that was never really, it never really felt great. And so with this update, that's been our driving... Você pode trocar o atributo OSG Play no ocultista. Caiu o item foda, mas veio com o atributo que você não quer, você troca com alguém e o cara pode trocar aquele atributo para o que ele quer. Ou pode trocar outra coisa. Exatamente assim, meu baú, Diego. We think that the game is a lot more engaging when you have a bit of a journey, an investment, whether it be time, crafting materials, and you really get to customize and make items your own, and make it feel like this is for me and my build and my character. And feel that power progression too. It's absolutely experience. Yeah. And the third goal we have here is to focus on moments of surprise and delight in the itemization chase. This leads to moments of, hey, I found the item. You get really excited about it, and you just, you have these infrequent moments. It's not going to be all the time, but when you do find it, you're going to know it, you're going to feel it, you're going to be really excited about what just dropped. So with that, we have a number of topics within the itemization update. So the overview here is that we've got updates to existing systems. Tá, vamos lá. Eles vão mudar a base dos itens, adicionar updates, mudar o códice, mudar o temporary, grades affix e masterwork. Such as base items updates. We've got a few additional updates that are kind of adjacent to the itemization system. We've got some updates to codes of power, which we sort of alluded to earlier, and I think those are going to be some really big wins. We also have some new systems being introduced here. We've got tempering, which is going to be a new customization system. Greater affixes, which help to provide some chase in the endgame. These are going to be some of those powerful items, the ones that have greater affixes. And then once you do reach that endgame with great gear, you're going to be able to masterwork it to really unlock its full potential and upgrade it to the best possible version that it can be. So I'll hop into some of the base item updates. So this is where we're going to focus on making... Tá, vamos lá. O que vai melhorar na base dos itens? Vamos ler. O que eu achei mais bizarro, mano, é a quantidade de coisa que eu acertei que viria. Eu praticamente acertei tudo que eu falei que viria. Só tem uma coisa que eu falei que poderia vir e não veio. Armário de itens, cara. Armário de 7. Isso seria legal, mas tá tudo bem. Mas de resto, mano, até Andariel eu acertei, cara. Vamos lá. Smaller Pool of Affix, tá? Affix mais relevantes e potentes. Vamos lá, então vamos anotar aqui, ó. Vai cair menos itens, porém com afixos melhores. Não, vai cair menos itens e com menos afixos. Amarelos, só 2 afixos, e lendários 3 afixos. Porém, com afixos bem melhores do que caía antes. 6. Tier 3 só cai item sagrado, sem cair item normal. E Tier 4 só cai item único. Só cai item ancestral, sem cair sagrado ou normal. E, para finalizar, vai cair itens com atributos relacionados à sua classe. Beleza. Não é isso? Affix valor... Alguém traduz para mim aqui melhor, por favor, que eu não sei? Affix valor são punchers, eu não sei. Meu inglês não é dos melhores. Os valores dos afixos são, não sei o que é esse punchers. Os valores dos afixos são, não sei o que, e também podem estar felt, também não sei o que é felt.
Se alguém puder dar uma traduzida aí só para continuar. Porque vai vir com o atributo primário da classe. Exemplo, Necro dropa item com o atributo de int. Sim. Alô, alguém pode me ajudar? Traduzir aí. Saiu mais coisa no... A partir da Season 4, mas é pra ficar no jogo. Saiu mais coisas aqui? Aí, saiu mais coisas aqui. Não, é a mesma coisa que eu falei antes. Ah, eles mudaram a capa, tá vendo, ó? Tem alguém assistindo a minha live falando pra eles, ó. O Venom reclamou, a capa de vocês parece que vai cair item, que vai trocar item Uber. Já mudaram, tá vendo? Já mudaram a capa. Viram que a capa tava clickbait, assistiram a minha live, já perceberam, já mudaram. Os valores dos afixos são fortes para que possa fazer sentido? Ah, tá. Então vamos continuar. For your specific builds. So as I kind of mentioned earlier in the goals section, a lot of the affixes and stats that appear on items, they were often very conditional, right? You had like damage while berserking or damage to close enemies or things that were hyper specific and ultimately just were kind of meaningless in a lot of ways. Vamos lá, base itens update. Afixos mais relevantes e potentes. Ah, não, isso aqui já tinha visto. Continuar. In this rework, we're focusing on reducing that pool of affixes to be more general, they're more applicable to a lot of builds. They're not going to be this hyper-specific conditional. Power Toys, para não precisar da galera para traduzir. Não tá ativada a tradução ainda simultânea aqui do YouTube, não. Depois eu vou ver esse programa aí. And in terms of like being more potent, we're looking at things like in World Tier 3, only sacred items are going to appear. And then once you get into World Tier 4, only ancestral, only those most powerful versions of items will appear. This means you're just getting less junk, right? Sometimes you get sacred items in World Tier 4, and that never felt great because hey, I'm in World Tier 4, I should be getting the best items now. We also did a pass on the affix values to make sure they're a bit punchier, that you can feel it when you really equip an item. Cara, só deles botarem afixos relacionados por classe, isso ficou sensacional, mano. Sensacional. And those really small values were just hard to ever notice when you're swapping it, and it never felt like you got to upgrade your gear. So let's take a look at some examples here. Right, so the other update is that we are reducing the total number of affixes on gear that initially drops. So legendary items used to drop with 4 affixes, 4 lines of stats. That's going down to 3. And then rare items, the yellow items used to have up to 4. Reduzir o número de afixos de 3 lendário e 2 para raro, mas já falei isso. Já falei isso. And so the goal here, once again, is to really focus on the quality of the affixes that appear on the gear rather than just the pure quantity. And this also gives us room to build on it in some of the later crafting and tempering systems. You are going to get more affixes, but the base item is going to start with a little bit less just so we have room to grow. One of the changes that we're making in response to this also, like we know that right now, like rare items are the items that players are using to trade in situations where you find like a really, really powerful template item. So you have max roll, helmet, CDR, and such, right? Like these are still really important for players. So as part of this change, we are going to open up trading to allow legendary items and unique items to also be tradable starting in Season 4. It's a big change for us. Now, one distinction here to keep people keep this in mind is that crafting on either of these items, whether you're going to be temporary or masterworking or anything else later on down the road, these things like enchanting does today, these make these items compound. So you can't trade them once you get them after you've done some crafting on them. So we think this does a great job making sure that the trade economy is still interesting, and that when you're looking for a specific item or an item that's dropped for you that a friend can use, it's going to be a lot easier for you to hand those things around now. Yeah, absolutely. And that's by the way, I'm going to know. Sorry, trading's a big deal. Literally pure for trading. Trading theory. Yeah, absolutely. That's a very important note. And I know a lot of people might have saw this and thought, oh, rare items are now, how can I trade it? But now you can still be trading these legendary items that you find if they're useful for you or you think they might be useful for a friend. Oh, and also, I should say uber unique items are not going to be tradable. Everything that isn't. Yeah, everything is not uber unique. Yeah. Those are the most powerful items, and if you want those, you're Ah, só não gostei do nerf na ferocidade de Exu. Não foi nerf, foi correção de bug, né? We've got, kind of on the left before, this is a bone one restoration. This was before update. This is what you could currently get on live. And you can see how it's got, plus intelligence, vulnerable damage, damage to shadow damage over time, affected enemies. That is a mouthful. Same with the lucky hit, chance to execute injured non-elites. These are the really hyper-specific affixes that we're talking about that really bloat items. It takes a while to parse this. Like you just can't at a glance tell, hey, is this even good for me? Yeah, reading through a number of conditional added damage modifiers is like when you're item to item, it's very. Mais impactante para que sejam percebidos. 30 plus of these items, trying to sort through them all at once when you just really want to get back into the action, right? You want to get back into fighting. Diablo 4 vai virar pay to win? Não tem como, Daniel. Por que viraria pay to win? All your damage, it's not hyper-specific. And we still do get you do a larger bonus if you're hitting vulnerable enemies with this. And you get an item now that gives you like int, dex, and strength on it? No, in fact, because this wand is just has intelligence on it, it is just the main stat for your class. So if you are a sorcerer, you're only going to find intelligence on items. If you're a bard, you're only going to find strength, and so on. I can still find all stat, right? Yes, you still have all stat, but no more are you going to find, oh, I've got intellect on my barbarian. That's just basically a completely dead stat for you. Got it. All right, so let's talk about some of the other additional updates that are kind of adjacent to the main item. Vamos lá. Lendários.
Drop de item 925 garantido de inimigos level 95 mais. Updates. Legendary item drops for monsters that are level 95 or higher are always going to be at item power 925. That is the highest item power in the game. And once you're really facing the toughest monsters in the game, we want to make sure that you're constantly getting the best possible items. This really comes back to our idea of quality over quantity. Once you're at this point of the game, you don't really care about anything that isn't 925. So why are we dropping that for you, right? You're going to be kind of graduating out of caring about item power because you just know that everything I'm getting is the maximum item power. Next, we've done a pass to update our gems. They are a little bit simpler. Some of the gems used to have, once again, those very conditional things like critical strike damage to vulnerable enemies was like 1 stat on 1 gem. Gemas. Simpler, better. E tem mais utilidade no craft, é isso? Essa parte aqui de gemas são simples. Não, simpler, better. Better é raro. E tem mais utilidade? Não entendi. Agora, ó, mudanças. Savage, crafting e reward voltaram. Significativamente reduzido o drop rate de item. Tá? Vai cair muito menos item, já falei sobre isso. Já falei. Ah, essa parte aqui é legal. Itens reloading gold e curse cap. Vai ter máximo de custo para rerolar um afixo no ocultista. Tô perguntando. Continuar. Forgotten Souls. O que significa Forgotten Souls? É alma. O que é Forgotten que eu não sei? É alma esquecida? Acho que é isso, né? Alma esquecida. Almas perdidas. Alma esquecida. E esse Whisper é o quê? É espíritos? O Whisper não é espíritos? O que seriam os espíritos? Ah, o Whisper é sussurros da árvore, é verdade. É verdade. O Beronics Start Dropping foram... Sim, eu vi. Eu vi, Thiago. Vai poder cair desde o level 55. Dá até pra botar aqui, já que eu não botei ainda. O Beronics cai desde o level 55 dos monstros. Pronto. Alma esquecida dropa na árvore e tem chance rara de dropar de elites. Agora, essa parte aqui ninguém me ajudou a traduzir ainda. Essa parte aqui de cima. Gems are simple, better, and have a much longer crafting time. O que é isso aqui? Só para a temporada 4, para a temporada 4 em diante, entendeu? Vai estar valendo a partir da temporada 4 ou para quem testar o jogo dia 2 de abril. Mano, vão ser 7 dias frenéticos de live no canal testando isso aí. Mano, eu conto com a ajuda de vocês para assistir, porque vão ser 7 dias bizarros de live. As gemas serão simples, melhores e terão uma cauda de fabricação mais longa. Como assim uma cauda de fabricação? Bom, vou melhorar as gemas, né? Obrigado. Vão melhorar as gemas. Tá, continuando. Obrigado, gente.
Não vai ter filtro, PH, mas sinceramente nem sei se vai precisar. Com todas as melhorias, sinceramente. Ah, tá. Vai demorar pra fabricar ervas, entendi. Tipo assim, vai botar pra produzir a gema, ela pode ser que leve vários minutos. É isso? Isso é ruim, hein? Vou melhorar as gemas, mas vai levar tempo para fabricá-las. When you do find them. Additionally, we've item rerolling, the enchanting system at the occultist. We know this has been itens, ó, lendário, já li. Ah, tá, isso aqui já não é novidade, não. Currently, and that just keeps on ramping up. If you want to keep fishing for that perfect affix, it could cost millions upon millions upon millions of gold. We put a cap on that. We don't think it's really healthy to have that actually scale infinitely. It'll still get a little high, but it's not going to go to infinity. We've taken a pass on the materials, the crafting materials, things like ore and herbs, and some of the other crafting materials in the game. And a lot of the ones we had some variety of like common herbs, so that were found in different zones, and there was some nice flavor there, but ultimately they didn't really provide much compelling gameplay. So we consolidated all of like the common crafting materials into just a single type, just basically common herbs. And then there's still some rare ones to find. Acho que vai levar mais tempo para craftar. Acho que ele se refere a uma forma de craft mais duradoura. Sei. Absolutely. And scroll through that tab so long to see exactly the material you want to craft with. Especially when they ultimately just fed towards that same goal. And then the final update we've got is cara, é impressão minha. É impressão minha ou esse cara aqui, ó, de óculos. Olha só, deixa ele aparecer. Esse cara de óculos não é a cara do Radomancer? Sei lá, eu lembrei dele agora. Pra ver ele é a cara do Radomancer, cara. Você não achou, não? Vão estender ainda mais o level. Ah, tá. Talvez aumente o nível de gemas. Tipo, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6. Talvez seja isso, né? Pode ser, se for isso é legal. Tá. Onyx. Vai dropar item único agora, Tier 1 e Tier 2. E desde o level 55. Vou anotar isso aqui. Vai dropar itens únicos no Tier 1 e Tier 2. Muito obrigado, Nihils. Muito obrigado, mano. Valeu pelo superchat, cara. Faz toda a diferença. De verdade mesmo. Obrigado pela sua ajuda de coração, mano. Muito obrigado mesmo, viu? Galera, quem quiser e puder ajudar o canal, super agradeço. Se tornem membros, mandem superchat, super chique, deixe seu like, ativa o sininho. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Cara, confuso. Chorus of Power. Confuso, dropar Uber. A partir de level 55. Vai vir capado? Sim, já vem capado 925 de poder. Mas, cara, você não vai dropar. Você não tá entendendo. Eles só falaram que você pode dropar. Você não vai dropar. Entendeu a diferença? É tipo naquela teoria que fala, olha, em teoria, todo mundo pode sair na balada e pegar um monte de mulher. Mas você sabe que você não vai. Entendeu? É tipo isso. Todo mundo pode. Mas quem vai são os caras, são os jogadores de futebol, os ricos, entendeu? Os caras que chegam de Porsche, os caras bombadão. Você não. Você vai ficar com uma, duas, talvez. É tipo isso. Você pode pegar o item Uber com level 55. Você pode. Você vai conseguir? Aí é outra história. É outra história. Pode dar sorte? Sim. Né? Tu pode ser um cara feio, baixinho, estranho, ir na balada e a mulher achar que você é a cara do ex-namorado dela
e quer ficar contigo. E a Juju Salimene, pronto, pode dar sorte, mas qual é a chance disso acontecer? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Bela analogia. Somos nerd jogadores de Diablo, isso aí, pô. Tá, vamos continuar aqui. Agora está falando sobre o Codex, né? Vamos falar sobre o Codex. Codex vai armazenar todos os aspectos do jogo. Ao reciclar um item lendário, seu aspecto é automaticamente armazenado. Você precisa upar ele. Você precisa reciclar 16 vezes o mesmo aspecto para garantir um aspecto sempre no máximo. Todos os aspectos podem ser reutilizados sem gastar. Não dropa aspectos altos em tier baixo. Somente tier 4 pode dropar um aspecto no máximo. Balada é pay to win, balada é pay to win, fato. Que? Ficar com um ex? Tu viu a história errada, senhor Marad. Valeu, Turin. Tamo junto, mano. Boa noite pra você. Tá, sistema de craft de itens. No target farm. Tá, vai dropar manuais. Vai dropar manuais. Tá? Vai dropar manuais para manuais de afixos específicos para colocá-los nos seus equipamentos. Esse drop não é target. Caso é aleatório. Pode rerolar afixos. Como assim? Pode rerolar afixos. Upar os itens temperados para na durabilidade, para durabilidade temperados. Vamos lá. Pode Pois essa durabilidade ficou meio estranha pra mim. Essa durabilidade ficou meio estranha, não falo disso não. Beleza. Você pode colocar até um afixo extra num item sagrado lendário. Não, no item sagrado. E dois afixos extras num item ancestral.
Os afixos extras são de um grupo de afixos de 5 casas e cada equipamento tem seu tipo de casa que pode pegar. O grupo, o afixo que vem é aleatório e você pode rerolar para tentar ver o que você quer, mas tem limite de 5 rolagens. Na verdade não é amarelo, é sagrado e lendário. Ó, o amarelo, na verdade, não é 4. O amarelo ele vem com 2 afixos e você pode colocar mais um se for sagrado e mais 2 se for ancestral. E o lendário vem com 3 afixos, você pode pôr mais 2 se for sagrado, mais 1 se for sagrado e mais 2 se for ancestral. Cara, se for realmente isso, ninguém vai usar item amarelo, né? Item amarelo que meio que morreu. Item amarelo meio que deu uma morrida, né? Porque a menos que quando você coloque um afixo, você consiga, ele ganha quando você coloca um aspecto, ele ganha um afixo. Mas eu acho que item amarelo morreu. Cara, vou te falar, eu adorei item amarelo ter morrido. Não sei vocês, mas eu adorei amarelo ter morrido. Adorei. Vocês não têm noção. Isso é horrível. Você tem que olhar todos os itens amarelos e lendários para ver o que você quer. Isso é horrível. Eu odiei quando eles botaram isso no jogo. Voltar a olhar só lendário e com chance de ver o que eu quero, mano, é 1000 vezes melhor. Qualidade de vida a 1000. A 1000. A 1000. Igual no Diablo 3. Mano, 1000 vezes melhor. Eu entendi a ideia deles, eles queriam que eu tivesse mais opções do que fazer com amarelo. Mas no final das contas, foi horrível. Na prática ficou ruim. Que bom que eles voltaram atrás agora. At least people now believe it's live. But yeah, I know we're getting the build back up here and everything. But There's a lot of really cool new affixes in general inside the tempering system. Like, I've been playing a lot of Season 4 like on our dev build, and I'm playing Barbarian right now. I've been playing a lot with Dust Devils, which I know a little bit more. But there's like opportunities to like spawn, like spawn one Dust Devil, spawn multiple Dust Devils, Dust Devil size. There's a lot of really iteration. Like there's a lot of really neat new things to play with to build upon other playstyles. I think it's really fun. Yeah. That's really the goal of tempering is customization and really cool new ways of building your character. That's not just plus damage. There is still some bonus damage as you still need to in order to actually do damage. But there's a lot of ways you can customize your skills and make it really your own. Now right now you can temper legendary items, correct, and rare items, but you can't temper unique items. Right, like we're at different places now. Think about that. In addition to the craft, you can see it right away, and you know, hey, that one has great affixes on it. Great affixes. Cara, vamos lá, me ajuda a entender, gente. Esses Great Affixes, ele já vem no item, tá? Eu não posso montar, ele já vem no item. É como se fossem os afixos exaltados, né? Por exemplo, do Last App tem os itens que já vem com afixos bem altos, né? Tier 6, Tier 7 lá. Mas ele pode vir quantos afixos exaltados? Me ajudem aí. And that's going to be ones that you're really going to want to pick up, make sure that you take a look at, and then you really want to build off of. Because they're some of the strongest affixes in the game. I think we've got an example here. And one other note, these, as I mentioned, they're late game. They only appear on ancestral legendary items and ancestral uniques that are. Apenas ancestrais, lendários e únicos. Eu entendi que eles podem vir na sorte e tem uma figura mostrando 2 afixos Great. É verdade, aqui mostra 2 afixos Great. Aqui mostra 2 afixos exaltados. Mas será que pode vir todos os afixos exaltados? Talvez possa vir todos, cara.
Mas deve ser tipo assim, o suprassumo da sorte caralhada dos infernos, sabe qual é? Tipo, o suprassumo da sorte. 10 milhões de gold. Imagina, pegar um item com 3 afixos perfeitos e great afixos. E pelo que eu entendi, já vem no máximo, né? Great Affixe, ele já vem no máximo ou não? Tá aqui, pelo menos no exemplo tá no máximo. 126, 105. Já vem no máximo sempre? Caraca, que roubado. É o primeiro. É o afixo primeiro do Diablo 3. Caraca, isso aqui é muito maneiro, cara. Vou chamar de afixo supremo. Afixo supremo. Agora os itens podem vir com 1, 2 ou talvez, se você for muito cagado, 3 afixos com 50, não, 3 afixos 50% mais fortes que o padrão e no máximo. Cara, tem noção do quanto isso vai fazer a galera continuar correndo atrás de drop eternamente? Isso aqui melhorou bastante a procura de itens do jogo. Ao invés de você ficar só querendo fazer Uber, olha aqui, cara. Uma build que tem vários Great Affix é bem melhor do que uma build cheia de Uber, por exemplo. Muito provavelmente. Diego, eu tô apaixonado, Diego. Eu tô apaixonado pelas mudanças do jogo, mano. Assim, mano, surreal. Surreal. Melhorias mega absurdas. Megas absurdas. Tô fazendo um resumo pra postar o vídeo. Ah, eles só podem vir... Esses afixos supremos só podem vir em itens ancestrais lendários ou... Não, ancestrais lendários e ancestrais únicos. É o Primeva. Só que ao invés de ser o item todo Primeva, é um afixo Primeva. Próxima temporada só em maio. Eu tive que sair e voltei agora, pelo jeito. Foi boa coisa. Foi muito boa coisa, MB. Muito boa. Só na próxima season, cara. Só na próxima season. The next topic to talk about is masterworking. Masterworking is a late game crafting system that we're going to use to upgrade the items. So once you kind of find a really good base item, maybe it has some great affixes on it, and then you've tempered on the affixes that you want. You know, hey, you found the exact affixes that are specific to your build. Endgame você vai ter o sistema de craft e o sistema de upgrade de itens. Ah, tá falando de upgrade a 12 vezes, né? Pode upar um item até 12 vezes agora, no lugar das 5 convencional, e a cada 4 ups, um dos 3 principais afixos ganha um super buff. Até que com 12 ups, os 3 afixos ficam bem upados. Agora vai ter trade de itens lendários e únicos também? Sim, Henrique. Sim, mano. Trade liberado, cara. Depois de dar uma olhada na imagem do time, do celular, o 2 do lado do nome dele já é para identificar na hora do drop que veio com esse Great Affix. Ah, tá. No item vai vir com um símbolozinho mostrando que ele veio. É, ele veio com a bolinha marcando que o affix é top e deve vir com um símbolozinho do lado.
and then you hit all 3 times on it, super upgraded, that's going to be like one of the best items in the game. Probably no one else has one exactly like that because you really needed to hit the right. A lot of different things, but on that before side, you know, when you're looking. Aqui eles estão mostrando o item mais upado. But of course, you might be asking, okay, new items are great. But like, even allowing for like player trading and everything else, which is. You go first. All right, let's talk about something I know is going to be a lot of questions that people have on greater affixes. Yes. So greater affixes, the way that you get them is you can only get them from things that drop. So you're actually looking for that moment when you kill the mob, kill the enemy, the loot drops. That's the exciting moment that we're targeting. Enchanting is still going to exist. You can still enchant your affixes like normal on those 3 ones that drop. You cannot enchant into a greater affix. Parece que o Zuber não vai dar pra trocar não, Rick. I'm going to try and breeze through a little quick in the interest of time. The first one is going through a very high volume of meaningful class updates. And what I mean by meaningful is, you know, not just moving numbers up and down on things that exist. Aí, buff nas classes, vamos lá. Or adding things that are really, really powerful, actually to move the needle and change how you interact with the class or the skill or the legendary or whatever we're changing. Next one is making flat damage effects more viable. So by flat damage, I'm talking about things like dust devils, earthquakes, dancing bolts, all these things. Galera, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá essa moral. Eu sei que o que eu tô fazendo aqui é só o meu trabalho. Eu não tô fazendo nada demais. Mas, cara, eu me esforço muito, de coração, me esforço muito para trazer o melhor que eu posso para vocês. Para estudar o máximo que eu posso pro jogo. E tudo que eu peço é que vocês fiquem aí, me assistam. Vejam meus vídeos, vejam minhas lives. Eu vou me esforçar ainda mais nesse PTR, vou me esforçar ainda mais na 4ª temporada. Eu tento ser o máximo possível especialista em Diablo 4, tá? Tento ser uma referência de Diablo 4 no Brasil. Tenho muitos problemas de recomendações de vídeos no meu YouTube, porque eu tenho vídeos que pegam 20 mil visualizações e tenho um vídeo que pega 500 visualizações. E aí o algoritmo do YouTube fica louco. Tem várias vezes que nem membro do meu canal recebe notificação dos meus vídeos e lives. Então, assim, eu sofro vários problemas. E a única coisa que eu peço pra vocês é, cara, assistam meu conteúdo, vejam minhas lives, vejam meus vídeos. Que eu tô todo dia melhorando, todo dia estudando e trazendo coisas que... Cara, tem um monte de coisa que eu trago que mais nenhum youtuber BR traz. Cara, muita coisa. Muita coisa. Vou entrar em Discord, que eu tô analisando aqui o negócio, né? Mas pode ser, vou entrar em Discord. É bom que tu me ajuda a traduzir as coisas desse Silva. Entra aí. Tô na sala de espera da live. Interact with more different pieces. So, you know, something may have only talked to core skills, now can be any skill, things like that. Where we're trying to make things less conditional so that you can mix and match things a lot more often. So, yeah, in addition to those 3 things, those are our goals. I'm also going to talk a little bit today about PTR balance and hardcore updates. And a little PSA, everything that you... Nós vamos falar do balanço do PTR e do update de hardcore, é isso? E aí, o que é turning is... O que é turning is still in flux? Tuning is still in flux. Não tô conseguindo te escutar, não. Tá ouvindo, não? Alô? Alô, alô? Ixi, tava bugado o Discord dele. Ajude estão ainda em andamento? Ah, tá. Cara, esse novo Uber, mano. Esse novo Uber aqui é bizarro. Esse novo Uber é bizarro. Mano. Entendi, obrigado, gente. Valeu pela tradução, gente. Esse novo... Mano, Uber do Tirael. Novo Uber, armadura do Tirael. Enquanto você está saudável... Enquanto você está saudável... Seria bom se eu tirasse um print só pra mostrar isso aqui... Quando eu estivesse falando dele. Agora? Tô ouvindo, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tu viu o novo Uber que chegou? Uber? É, novo item Uber marcado. Mano,
um peitoral Uber que é bizarro de forte. Peitoral do Bárbaro é Uber? Não é do Bárbaro não, é pra todo mundo. Pra todo mundo que dá negócio? Não vi. Tirael Smite. Uma coisa que você tava falando aí que eu tive que sair na hora que eu vou te responder pelo... Olha o que ele faz. Qualquer item pode pegar, tá? O afixo aumentado. Qualquer item. Qualquer item, não precisa ser ancestral, não? Não, tô falando, pode ser até Uber. Ah, pode vir em Uber também, né? É, tava escrito em únicos e lendários. Olha isso aqui, cara. Quando você tá de vida cheia, tem que estar de full life. Full life, suas skills ativam a Divine Barrage, que é aquele efeito do altar que qualquer ataque sai vários espinhos e você bate rapidão. Artilharia. Tá ligado? Aham. Altar de artilharia. Qual o nome do altar? Acho que é artilharia o nome. Artilharia, verdade, artilharia. Vou anotar isso aqui. Enquanto você está de vida 100% cheia, todos os seus ataques ativam um ataque do altar artilharia junto. Sem o buff de ataque e speed do altar. Cara, todo mundo vai ficar insano. Todo mundo vai ficar insano com esse altar. Qualquer build que consiga spamar qualquer habilidade, build de ataque básico vai virar realidade para qualquer build. Graças a esse peitoral. Se pegar esse peitoral, build de ataque básico vai ser uma realidade para qualquer build. Porque é bizarro, cara. É bizarro. Só fiquei puto com uma coisa só. O quê? Com esse delay. Com o quê? O som tá baixo. Com atraso. Não, eu tô falando Ah, baixo, né? sim, mas nada a ver, né? Jogaram a temporada por 1 mês de atraso, mano. Tá maluco. Essa temporada tá uma bosta. Esperar mais um mês é foda, né, cara? Revoltou foi isso aí, mais um mês. Pelo menos eu vou poder jogar aí, já testar tudo isso daqui a pouquinho, né? Dia 2 de abril já posso testar tudo isso. Pô, vai ser uma semana só. Então, mas talvez eles possam estender. Não sei. Vamos ver. Vamos ler aqui as mudanças, ó. A build de Frozen Orb vai ficar boa de novo. Vai com Minions agora. Ó, Class Update. Move the Needle. Instead of only damage por vida. Entendi nada. Tá vendo a live pela Twitch, De Silva? Que aí é menor o... Me ajuda a traduzir isso aqui. Entrar na Twitch. Que é menor o delay. Vendo meu boneco, level 71 de Bonnie Spear, tá matando o boneco nível 105. Mas tô de Chaco e Avô. Aí ajuda bastante o Chaco e Avô. Agulha, contador de vida? Não, ele tá falando isso aí é só dos atributos, que vai mudar a régua disso aí. Vai mudar, às vezes só status de dano e vida ficarem aumentando e subindo. E vão mexer. Vão tá. Vou mudar o sistema pra... Mas como assim? Ao invés de ficar subindo e descendo o dano? É que na verdade acho que o que mais implicava era isso. Entendeu? O quê? Calma aí, só um segundo. Fala isso. O que mais variava. Deixa lá na sala e eu como, tá bom, filha? Leva o garfo. Obrigado, filha, pelo carinho, tá? Fecha a porta. Fala de novo. Como assim? Eles estão mudando só vão mudar a régua de avaliação. Toda hora que eles ficavam mexendo era vida e dano. Aí uma hora tá mais alto, outra hora tá mais baixo, a mesma coisa com vida. Entendeu? Eles estão querendo fazer outros tipos de mudança.
Cantar música não, Não, filha, não dá, eu tô na live agora. Não dá, minha linda. Papai vai ouvir sua musiquinha, mas agora não dá. Filha, depois, filha, canta depois, minha linda. Eu quero ouvir, mas agora eu não posso, tô trabalhando, tá bom? Papai promete que vai ouvir várias musiquinhas suas. Tá bom, minha linda? Desculpa, papai, mas agora eu não posso. É difícil, cara, mas é meu trabalho, fazer o quê? Vai lá. Tá, vou deixar pra lá isso aqui. É só isso, não. Entendi. Eles vão mudar, vão mexer em mais coisas, vão redesenhar a forma que eles tratam com isso aí. Eles só Entendi. com dano e vida pra cima e pra baixo. Ao invés de adorar, tal personagem aumentou a vida, tal coisa aumentou o dano, vai parar de. Vai mudar a forma de mexer. Vai mudar o jeito, né? Aí eles falam aqui, ó, Meaningful Class Update, dão exemplos. Skills da Sorcery, Master Skills e Core Skills. Nisso aí tá só falando algumas coisinhas que eles vão começar a olhar com outros olhos. Tipo, estão melhorando o Frozen Orb. Entendeu? Tipo, agora não tem uma distância básica da habilidade. Vai até onde você apontar. Se tu botar no final da tela, o Frozen Orb vai rodando até lá e pode explodir em gente que não tá nem vendo, entendeu? Agora isso aqui é sensacional. Buff nos Minions. Os Minions herdam 100% dos atributos base do Necro e do Druida. Mano, isso aqui é bizarro de forte. Bizarro. Classes as well, but this is one example I want to give. One of the pain points that sorcerers has always had is that they have kind of core skills and then mastery skills. Mastery skills are things like firewall, meteor, things like that. And the mastery skills, you know, we're always kind of second class to the core skills because we have a lot of things that skill. Mano, um resumo. Já tem 22 itens. Um resumo. E tipo, isso tudo aí ainda tem muito mais coisas. Mano, vai ter a mecânica e toda a esquiva da temporada 4 que vai chegar ainda. Isso aí, pelo que eles falam, é só a ponta. Dá pra ver muita coisa. Não, quero ver o que eles vão trazer. No patch note vai vir muita coisa. Cara, o patch deve vir umas 4 páginas, mano. Eles falaram que deve sair o patch note só daqui a 2 dias. Porque tem que ter certeza que botaram tudo certinho. O patch deve sair de 4 a 7 páginas, mano. Na boa. Olha que também não conhece, né? Como vai ter o PTR, eles estão passando isso tudo, mas muita coisa de repente pode ser alterada também quando sair o oficial, né? Sim. Se alguma coisa de que eles mexerem e ficar muito esse quebrado. Esse peitoral Uber eu acho que tá muito quebrado, cara. Mas vamos ver. Aquele negócio lá também do gente lá, cara, vai ser uma doideira. Não, e a fenda desafio que voltou? Eu acho engraçado, eu postei meu vídeo já falando da itemização. Tem gente comentando lá, estou rindo da cara dessas pessoas que gostam de Diablo 4. Agora tá igual o Diablo 3, voltou feira desafio, hahaha. Eu tô feliz. Eu tô feliz com a feira desafio. Porra, que maravilha que voltou. E o cara tratando como se a gente tivesse triste, que merda. Botaram uma fenda de desafio. Caralho, que bom que botaram a fenda de desafio, mano. Que foda. Os bichinhos vão ficar fortes. O quê? Os bichinhos vão ficar fortes, que agora... Agora que ficou bom o bagulho. Por isso que esses desafios estão tudo ficando mais altos aí. O poder do tirar é o Avário 2.0? Não, não é o Avário, né? Porque é somente um altar. E é o tempo inteiro. The Landscape. Imagina com esse peitoral do Tirael mais Avário. O Landscape of Everything Sharing Pretty Drasker. Itemização. Mais updates. Tá. Realmente eles mexeram em muita coisa. Rapaz. Cara, se não fosse atraso da temporada, eu estaria muito feliz. Sim, mano. Essa mudança que eles fizeram. Ah, é o nerf.
Nerf na Tibalt e no Lorde Banido. Nerf na Tibalt e Lorde Banido. Formularam o dano do Bárbaro também, né? Não falaram o que vai... O quanto vai nerfar. O quanto vai... O que do Bárbaro falou? Eles também mexeram no dano do Bárbaro. Ah, provavelmente. Não, mexeram, pois falaram aí. Já falaram agora? No Martelos Ancestrais, mexeram na... Tá aqui, ó. Bárbaro. 10% no Elite Damage Reduction is bem removed. Eles tiraram aquela passiva. Ah, que eu tinha reclamado, né? Porra, finalmente. Eles deixaram isso porque no início do jogo o Bárbaro sofria demais no early game. Aí deixaram essa resistência pra ele. Eu acho que a Blizzard tá assistindo meus conteúdos, hein, galera? Passiva. Aí removeram isso e reduziram as paradas do dano do martelo, do charge, vão mexendo essas porra tudo aí. De novo. Eles nerfaram a charge, martelos ancestrais. Foi isso? Uhum. Como charge e martelo dos ancestrais e outras coisas. O que eles mudaram também, ó, o afixo de redução de dano vai ser difícil agora, tá? É? Vai ser raro. Vai ser raro? Falou quando achar um afixo de redução de dano, possivelmente você vai querer manter. É mais difícil achar. Quando você usa o Avarion, qual buff você mais espera? Gold, entendeu o que dizer? Não, sim, mas no caso do Avarion você quer também virar o raiozinho, você quer crítico garantido, você quer explosão em área também, entendeu? Esses bugs é o que, ó? Tiraram um bug. Ah, isso aí é o bagulho do mago. Bug que fazia teleporte infinito. Não, não é isso não. Eu sei que eles fizeram, ó, bug fix, the evade cooldown reduct, affix the triggering of the free cast from stable currents. Infinite uptime on teleport evade. Tinha um bug, eu tinha comentado no meu vídeo que eu achava que era bug, mas não tinha certeza. Que ficava resetando o cooldown do dash quando você usava os outros bagulhos, só que na verdade era para resetar só o cooldown do próprio teleporte. E aí ficava resetando o cooldown de tudo. Então era um bug, entendeu? Teleporte infinito. E consertaram bug da passiva ferocidade de Exu, onde os bônus ativavam para tudo, não só para magias de fogo. Os bônus críticos. Tá, continuando. A única coisa ruim é que tem que esperar até maio. Mano, isso é o que dói o coração, mano. Isso é o que dói o coração, esperar até maio. Desse já tá com o PC completo pra gente jogar no PTR? Dá não. Já atualiza, tem 10 dias aí pra atualizar aí, ó, 12 dias. So first we'll start with the Barbarian. So I like Dust Devils. Afixo double swing bufado. Eles removeram isso, agora é realmente somente o ataque básico. Já tem item primeva, Bruno? Já chegou o item primeva pra gente, só que não é o item todo primeva.
você tem chance de ganhar um afixo primeva. Pode vir o item todo primeva, mas pode vir um afixo primeva. Aí o item vem com 3 afixos. Pode pegar 1, 2 ou 3 afixos primeva. Mas a chance de você pegar um item com 3 afixos primeva é absurda. Mas já veio o item primeva. Vendo, eles falaram que as melhorias para PC também vai chegar nos consoles dia 26. Que melhoria você tá falando, Jean? A do Ray Tracing? Só se for, porque dia 26 tá marcado o Ray Tracing. Ah, tá, é o Ray Tracing então, gráficos melhores. Isso aqui, ó, passivas do Druida, passiva de Lacerate. Lacerate é o Ultimate, né? Passiva Lacerate Ultimate Druida bufado. Continuar, vai. As conjurações que bugavam o TP e o Arc Slash. É, porque o Arc Slash ficava ativando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? That's the sorcerer. So here, instead of just text, I'm actually going to show you some videos. The first one is going to be showing that frozen orb change that we talked about here. So basically, you can see here that where the person is targeting with their cursor is where the frozen orb is going to explode. So now you can make it point blank, you can make it far away. You know, it's going to be wherever you go. And for you controller players, this is going to interact just like other skills where it just goes to an enemy, and if there's nothing nearby, it just goes a set distance before blowing up. Next, we're going to be talking about the unique. So prefacing this unique a little bit before we show the video, the basic idea is conjurations are cool and frozen orb is cool. And what's going to happen with this unique is frozen orb is going to have a chance when it explodes to spawn conjuration. Tô tão feliz, mano. Que o meu joguinho tá melhor, tô tão feliz. Novo item. Caraca, olha isso, cara. Olha que item roubado, gente. Olha que item roubado. Novo item único de mago. Frozen Orb tem 50% de chance de invocar uma conjuração e as conjurações ao atacar tem até 100% de chance nos Lucky Hits de lançar um Frozen Orb nos inimigos. Olha que roubado isso, mano. Olha que roubado isso, cara. Tu tem noção que dependendo do fogo, você nem precisa usar a skill Frozen Orb? Mas acho que não, porque você... não, tem que ter skill Frozen Orb. Eu pensei que tipo, poderia só invocar conjuração e as conjurações ficam lançando Frozen Orb. Mas é muito melhor você ficar lançando Frozen Orb e as Frozen Orb também invocando conjuração mais ainda. Pode vir, isso aí vira efeito cascata, porque dependendo, você lança o Frozen Orb, sai a conjuração lança o Frozen Orb também e assim vai embora. Sim. A questão é, você precisa ter as conjurações equipadas aqui. No momento ele tá marcando equipada aqui, tá com as 3 equipadas aqui, ó. Tá vendo? A espadinha, a hidra e a lança. Mas será que precisa? Se invocar sem precisar ter, mano... Pode ter 5 habilidades aqui diferentes e sair lançando sozinho as habilidades. Pode usar 8 habilidades. Olha só. Ataques bufaram buff na... Como é que é o nome desse combo aqui, da Rogue? Buff na na maestria da Rogue. Eu não entendi muito bem, me explica aí melhor. Ataques marcam os inimigos to fill up your inner sight Gauss. Ataques não marcam inimigos
Fill with 5% normal rate. O que isso quer dizer? Não, tá falando que agora você pode, mesmo se você atacar inimigos que não estão marcados, vai continuar enchendo também. Ah, você tem 5% de ativar inimigos que não estão marcados, é isso? Sim. Ou não? É isso? Uhum. Funciona pelas duas maneiras. Com a marca ou sem a marca. Só que com a marca vai ser sempre melhor. Deixa eu ver se eu entendi. Você atacou o inimigo, ele tá marcado. Você atacou o inimigo, enquanto o inimigo tá marcado, você tem 25% de chance crítica extra e por 4 segundos e não gasta mana. Isso é quando você enche o marcador. Ah, tá. Isso é quando enche o marcador. Sim. Você ganha energia limitada e a porcentagem agora é de crítico. Ah, tá. Você vai marcando os inimigos e matando, e quando matou vários inimigos, encheu o marcador e ganha por 4 segundos isso. Isso aí, quando você tá com essa passiva, aparece um símbolo na cabeça de algum inimigo. Sim, o olhinho na cabeça do inimigo. É. Só atacando ele, o bônus disso aí começa a encher. Fica do lado da tua energia lá, se não me engano. Sim. Começa a encher. Assim que tiver cheio, você ganha energia limitada. Era como antigamente. Agora, além da energia limitada, você vai ganhar esse bônus de crítico aí. Ah, até você matar inimigos não marcados, você também ajuda a encher. Isso, exato. Ah, mesmo entendi. Agora você não precisa só acertar o que está marcado. Se qualquer bicho você acertar, você também vai encher. Entendeu? Entendi. Antes, só matando inimigos marcados, você enchia a sua barrinha. Agora, até matando qualquer bichinho, você enche 5 e 5%. Entendi. Qual o nome desse buff em português? Inner Sight. Não sei. Não sei qual é essa habilidade em português, não. Além disso, ganha 25% de chance crítica. Parabéns ao tradutor, certinho. Ele é americano, ele é obrigado a traduzir certo, cara. É obrigação dele. Tô no hype, nível 925, mais 25 na temporada 4, mano. Temporada 4 vai ser... Visão interior, isso mesmo, mano. Isso mesmo. Obrigado, gente. Interior. Cara, chegou a 29 itens já, mano. It triggered off of trying to this idea that you're going to target a single enemy, pick on that enemy, and build up the stage, and then you have unlimited energy. And unlimited energy was supposed to be this really crazy, rare thing that was not to happen very often. It turned out that's not really the case through itemization and other things. You can kind of solve resource a lot easier nowadays. Yeah, it's fun to do that too. Nem almocei, galera, nem jantei, só tomei iogurte até agora. 3 copos de iogurte, desde que eu acordei. Só pra estar aqui com vocês, trazendo conteúdo. And now in addition to that, the payoff is better. So not only are you going to get that unlimited energy still, but you're also going to get a 25% crit chance boost. So now you're going to be hitting harder when you are in inner sight mode. So now there's actually a damage component there too, in addition to the unlimited energy. Next, Necromancer. So like I said, Book of the Dead is getting upgrades. I kind of picked one slice from each part, from each minion type. So here you can see your Skeletal Reapers, the wind-up attacks now, can reduce one of your active cooldowns by a pretty chunky amount. 3 seconds is insane, but there'll be a number that'll make sense there. Maybe it is 3. Next one for the mages. You know, one of the records used to be that they've made frozen. Tá, agora vamos lá. Buff no Necromante. Deixa eu entender melhor isso aqui. Tá, buff no Necromante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. É isso mesmo. Next, Necromancer. So like I said, Book of the Dead is getting... É o que eu imaginava mesmo, ó. Presta atenção. Era o que eu imaginava mesmo, não era o que vocês falaram, não. Como vocês podem ver, tá marcada aqui a foice. Significa que são os Reapers, tá vendo? Os minions de foice. Os minions de foice são os... primeira marcação são os minions que eles têm tantos por cento de chance de dar um ataque mais poderoso, tá ligado? E agora, Reaper's Wind Up Attack reduz o cooldown da habilidade ativa dos próprios ceifadores em 3 segundos.
Entendeu? Os ataques dos ceifadores reduzem o próprio ataque deles em 3 segundos. Do próximo ataque, entendeu? Estamos no hype desde a época da pré-venda. O maguinho. As habilidades de cold agora aplicam vulnerabilidade por 4 segundos. Isso aqui é muito bom, porque antes só aplicava vulnerabilidade e depois de congelava. Agora só de atacar já deixa vulnerável, mano. Isso aqui é muito bom. E isso aqui é muito forte, cara. Golems agora slam ataque, né? Puxam os inimigos. Slam ataque aos pulls in enemies. Mano, isso aqui é muito forte. O ataque em área do seu golem de ferro, quando você usa pra bater no chão, ele puxa os inimigos agora pra área. Isso é muito legal. Mas eles mudaram os outros aí também, só que eles só mostraram uma linha de cada. Buff na maestria do necromante, buffando tudo. No, I kind of picked one slice from each part, from each minion type. So here you can see your skeletal reapers, the wind-up attacks now can reduce one of your active cooldowns by a pretty chunky amount. 3 seconds is insane, but there'll be a number that'll make sense there. Maybe it is 3. Next one for the mages. You know, one of the records used to be that they've made frozen enemies vulnerable, and now they just make everything vulnerable. So actually, if you want cold mages to solve vulnerable for you, you pretty much can, just with this upgrade. And last but not least, we have your iron golem. So iron golem, now that when you tell it to go somewhere and do that slam attack where it pounds the ground, it'll also pull in enemies, very similar to corpse tendril. So it's not as required, you know, put that on your bar, you have another way to kind of get that effect. Another thing I didn't put on the slide that I want to call out with golems that'll make players happy. Golem now, while you're CC'd or at any time, when you activate it, it's going to make both your golem and you unstoppable. So now you have another source of unstoppable in the necromancer for minion builds, which I think will make players really happy. Yeah, it's a buddy top situation. Taking people out. Yeah. That's awesome for a Golem Mancer build for sure. Yeah. So next, like I was saying before, flat damage effects, dust levels, and earthquakes are going to be your friends now. So before, these legendaries got scaled very well. And what I mean by that is that the damage that they did was fixed. So if you got like a dust level or earthquake or whatever, you got that legendary level 25. Do you want to come see Dr. Gray? And that number will only go up with your scale. I want to try something new. Now, under the This hood, all of talisman, these I things think I are can going to scale follow based off your weapon damage, which means that these things will scale with you as a player and be much more viable now. And I believe we can zoom in on this example I did. So this one is Dancing Bolts. I'm actually running this legendary right now. My lightning storm druid. So you can see that, you know, it's the same legendary on each side. This is me just changing out my weapon. Epa, aí pulando um negócio aqui, calma aí. The damage that it did was just a number. O que é isso aqui? Flat Damage Effects. Tá. Buffaram o Lightstorm, buffaram afixos de... Bom, tem vários buffs no geral. Buffaram afixos de druida. And you don't need to break stealth when you attack. So anytime that you cast stealth or go, you'll be doing a lot. We're really looking at things like tuning and balance. Tá, PT feedback. Helltide Update. Vou falar da Helltide Update agora. Deve ser boa pra upar, hein? Mentira, 1 e 2. Helltide agora. Helltide liberada na maré infernal. Liberada desde o Tier 1 e Tier 2, com muitos eventos novos e totalmente modificada, com invocações de boss e tudo mais. On season 2, and you know the blood harvest regions where you know the armies of Lord Zir were marching across sanctuaries. We all recall from quarter 4 last year, and you know capturing people and draining them of blood. You know that was a really fun, frenetic, like social experience. The overall, like it's just a blast, kind of go through, kill vampires, save people, and summon bloodseekers as well along the way, and getting good rewards as you go. It was a fun experience. In season 3, we had a different take on that idea with like the form Arcane Tremor. Siripe, será que não diminui o cooldown das skills do Necro? Não, ele diminui o cooldown das próprias skills dele, entendeu? Esse Reaper, ele tem um ataque dele que tem tantos segundos para acontecer. Se não me engano, acontece uma vez a cada 6 segundos. E aí quando o outro Reaper dá, reduz o cooldown do que já deu, entendeu? É tipo isso. Oh yeah, should be in this Hellborn here. Acho que falta só... Ah, é. Andariel, novo boss. Tá, passou de 30 já. 31. Andariel, novo Uber boss. Que precisa de material
Como é que é? Fera de Gelo. E Lord Z. Lord Z. E Lord Z. Além de seu drop ser o mesmo do drop do Duriel. Que beleza, hein, brother? Muitas coisas positivas. O que mais você gostou? O que eu mais gostei? 100% dos meus status vão para os meus minions, ô Ricardo. Sem dúvida, é o que eu mais gostei. Eles finalmente resolveram os minions. Mano, o minion não vai ter mais 1/3 da minha vida, 1/3 do meu chance crítica, 1/3 do meu dano, nada. Vai ser igual. Se eu tiver 50% de chance crítica, todos os meus minions vão ter 50% de chance crítica. Se eu tenho 200% de dano crítico, todos os meus minions vão ter 200% de dano crítico. Vai tacar o terror os minions. Vai tacar o terror. Mas milhões de coisas eu adorei isso aqui, cara. Não teve uma coisa que eu não gostei. A única coisa que eu não gostei, pra falar a verdade, foi eles adiarem a temporada 4, né? Tirando isso, não teve nada que eu olhe e falo, caraca, que merda que eles fizeram. Não. Agora eu quero entender melhor. Você tava nessa parte aqui, ô De Silva? De Silva tá aí? F De Silva. De Silva saiu. Agora eu quero entender melhor essa parte aqui, gente. Preciso da ajuda de vocês, tá? Nossa, botei pra abrir Last Epic, eu não sei porquê. Cliquei no link errado. Tá, vamos lá. 32. Fenda do desafio no... Fenda do desafio do Diablo 3, agora no Diablo 4. Vamos lá, me ajuda a entender agora melhor essa parte. Essa fenda do desafio, ela tem limite? Alguém traduz aqui, ó. Battle Trigger, the pits of the artificer to win rewards, defeats the boss fast. Ah, não, aqui tá falando do boss, não tá nem falando do... Não tá nem falando da fenda, né? Metal, the pit to begin, artificials, tier e portal to pits. So, okay, so you see here that the room is coming already done. They had the rift before. He's going to go ahead and just open up a tier 1 Artificer's Rift. And just we'll see how this goes. So he's going to spend 1 rune charge to do this. That's going to open up right here in Kargar. Fala aí, cara, tá no telefone. Me ajuda aí. Tu tava nessa última parte que eles falaram da fenda desafio, chegando no Diablo 4. Então, me ajuda a entender. Tá aqui, ó. Fenda desafio chegou no Diablo 4. 10 minutos pra completar, igual era antes. Tá? Quando você morre, perde 30 segundos, beleza. Tá aqui, Tier 1. Tem limite? Cara, eles não falam de limite, não. Ela falou que vai ficar isso aí. Porque eu vi eles falando que vai... 100, vai ter uns 100 pra cima aí de tiers aí. O bicho pode chegar a 250 pra mais aí. Então, eu vi eles falando que vai ter não sei o que de invocar do Pit 200. O que seria esse negócio de poder invocar até Pit 200? Não, Pit 200 não, ele tava falando do boss. O boss pode é o quê? Invocar todos os boss que a gente já matou aí, pode botar uma versão mais forte de nível 200. Ah, tá. Então é isso que eu queria confirmar. É isso que eu queria confirmar. Pode fazer um Duriel nível 200 ali, nível 200, o Zir 200, tudo 200. E o material que pega aí é o que faz invocar o boss nesse nível. Essas pedrinhas aí no final. E quanto mais forte for o pitch, acho que mais vai dropar dessa joiazinha. Como é que é o lance do boss? 33 aqui. Agora uma versão, você pode invocar uma versão mais forte de todos os chefes, levando eles até o level 200. O que melhora com isso?
Eles falaram que o drop é melhor. Aumentando significativamente o drop deles. Cara, mas eu acho que é só... A mudança é uma só. É só... Ou é o boss do jeito que a gente conhece hoje, ou é o boss nível 200. De uma vez só, eu acho. Não tem... Ah, é? Não tem meio termo. Não lembro eles falando de meio termo, não. Entendi. Movi rápido, tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas pelo que eles falaram, é uma coisa só. Ou é o jeito que tá, ou é o nível mais forte. É o que eu tinha pedido já, né? Eu queria uma versão dos chefes mais fortes. E aí esse pitch aí é meio que a maneira que eles remodelaram o APOIA-SE, né? Que eles estavam falando. Sim. No final deles vai ter um chefe baseado em uma das classes existentes, muito parecido como era o APOIA-SE. Cara, acho que eu terminei aqui meu negócio. Ó, me diga uma coisa, pra jogar o PTR tem que ser pelo PC, mas aí pode ser pela Steam ou Battle.net, ou tanto faz, só pelo Battle.net, ô Ricardo. Pra jogar o PTR somente pelo Battle.net, não dá pra jogar PTR pelo PC. Aí diz que tu pega materiais nesse boss da Pitch. Calma aí, vamos lá, vamos ver se eu entendi, tá? Vamos ver se eu entendi. Esse boss do Pitch, ele vem no final da Fenda Desafio ou não tem nada a ver com a Fenda Desafio? O que foi? Ó, tu vai fazer a Fenda Desafio. Fenda Desafio de Diablo 3, agora um Diablo 4 com level infinito. 10 minutos para completar e se morrer perde 30 segundos. No final deles vai ter um chefe baseado em uma das classes existentes, muito parecido com como era o Abator-of-Zir. Caso complete, você avança no tier da Fenda Desafio. É isso ou esse chefe é separado do Fenda Desafio? Não, é isso. É separado. Não, o que tá falando? Que chefe tá falando? Estão falando que tem que matar o chefe do pitch então, pra poder... Quando você termina, não tinha lá no AZ como você conseguia carregar a barrinha toda? No final, os vampiros apareciam na hora, né? Sim. Nesse aí não, vai abrir um portal, você vai entrar nesse portal e tu vai enfrentar o chefe. Ah tá, é Fenda Maior o nome, não é Fenda Desafio? Fenda Maior, sempre confundo. Beleza. Então acho que agora acabei. O boss fica separado. Eu vou ler pra vocês o resumo, vocês me digam se tá alguma coisa errada ou se falta alguma coisa, tá? Número 1. Season 3 vai até dia 14 de maio. Número 2, PTR só para Battle.net. Número 3, PTR dia 2 de abril até dia 9 de abril. Número 4, buff durante o PTR. Personagem já começa no level 100, com 100 milhões de ouro, 1000 obols, e isso vale para todos os chars que você criar no PTR. Vem com montaria liberada, skill points, paragon, sem fog no mapa, todos os altares de Lilith, um set raro random, e todos os glifos upados e liberados. E drop de lendário dobrado. A chance de drop dobrada de lendário dobrado. Calma aí. E chance de drop de lendário dobrado. Mais encantamentos e maestrias liberadas. Número 5. Vai cair menos itens e com menos afixos. Amarelos só 2 afixos e lendário só 3 afixos. Porém, com afixos bem melhores do que os que caía antes. Número 6, Tier 3 só cai item sagrado, sem cair item normal. E Tier 4 só cai item ancestral, sem cair item sagrado. Ou normal e vai... Calma aí, ficou meio confuso. E Tier 4 só cai item ancestral, sem cair item sagrado ou normal. E vai cair item com atributos relacionados à sua classe. Exemplo... Inteligência para mago e força para bárbaro. 7. Drop de item 925 garantido de itens de inimigos 95 de level ou mais. Número 8. Vai ter máximo de custo para rerolar um afixo no cultista. Uber Uniques
cai desde o level 55 dos monstros. Número 10, alma esquecida dropa da árvore e tem chance rara de dropar de elites. Vão melhorar as gemas e vai estender o poder delas. Entendi que aumentaria o nível delas. Vai dropar itens únicos no Tier 1 e Tier 2. Códice vai armazenar todos os aspectos do jogo. Ao reciclar um item lendário e seu aspecto, é automaticamente armazenado. Você precisa reciclar 16 vezes o mesmo aspecto para garantir um aspecto sempre no máximo. Todos os aspectos podem ser reutilizados sem gastar. Não dropa aspectos altos em tier baixo, somente tier 4 pode dropar um aspecto no máximo. Número 14, vai dropar manuais de afixos específicos para colocá-los nos seus equipamentos. Esse drop não é target. Número 15, vai poder diminuir o zoom da câmera. Número 16, você pode colocar até um afixo extra em um item sagrado e 2 afixos extras em um item ancestral. Os afixos extras são de um grupo de afixos de 5 casas e cada equipamento tem seu tipo de afixo que pode pegar. O afixo que vem é aleatório e você pode rerolar para tentar vir o que você quer. Mas tem limite de 5 rerolagens. 17. Itens amarelos estão mortos, já que sempre vai ter um afixo a menos por só poder vir com 2 afixos e no máximo colocar mais 2 no caso de ancestral. Calma aí. Aqui. Número 18. Afixo supremo. Agora os itens podem vir com 1 ou 2... Calma aí. Podem vir com 1, 2 ou talvez, se você for muito sortudo, 3 afixos com 50% mais fortes. 3 afixos 50% mais fortes que o padrão e no máximo. Calma aí. E vai ter uma marcação mostrando que é um item com afixo supremo. Número 19. Esses afixos supremos só podem vir em itens ancestrais lendários e ancestrais únicos. Número 20. Pode upar um item até 12 vezes, agora no lugar das 5 convencionais, e a cada 4 ups, um dos 3 principais afixos ganha um super buff, até que com 12 ups os 3 afixos ficam bem upados. Novo Uber, armadura do Tirael. Enquanto você está de vida 100% cheia, todos os seus ataques ativam um ataque do altar, artilharia junto, sem o buff de ataque speed do altar. Número 22, buff dos minions. Os minions herdam 100% dos atributos base do Necro e do Druida. 23, nerf na Tibalt e no Lorde Banido, ainda não falaram o quanto vai nerfar. 24, tiraram a passiva inerente que só o Bárbaro tinha de 10% de redução de dano. Nerfaram várias coisas no Bárbaro, como charge e martelo dos ancestrais e outras coisas. Número 25. Bug que fazia teleporte infinito e consertaram um bug da passiva ferocidade de Exu, onde os bônus críticos ativavam para tudo, não só para magias de fogo. Número 26. Afixo Double Swing bufado. Passiva Lacerate Ultimate Druida bufado. Número 27. Novo item único do Mago. Frozen Orb tem 50% de chance de invocar uma conjuração. E as conjurações ao atacar tem até 100% de chance no Lucky Hit de lançar um Frozen Orb nos inimigos. Número 28. Buff na maestria Visão Interior da Rogue, onde não precisa atacar somente inimigos marcados para ganhar o buff de mana infinita por 4 segundos. Além disso, ganha 25% de chance crítica. 29. Buff na maestria do Necromante bufando tudo. Número 30, Helltide liberada desde o Tier 1 e Tier 2, com muitos eventos novos e totalmente modificada, com invocações e boys e tudo mais. Número 31, Andariel, novo Uber Boss que precisa de material da Fera de Gelo e Lord Z, além de seu drop ser o mesmo do drop do Duriel. Número 32, Fenda Maior do Diablo 3, agora no Diablo 4, com level infinito, 10 minutos para completar, e se morrer, perde 30 segundos. No final deles, vai ter um chefe baseado em uma das classes existentes, muito parecido com como era o Battle of Z. Caso complete, você avança no tier.
E, para finalizar, número 33, agora você pode invocar uma versão mais forte de todos os chefes, levando eles para o level 200, aumentando significativamente o drop deles. Salve, Carlo! E aí, é isso? Falei uma coisa errada? Tá tudo certo? Ô, Venom, o Red está falando que o Pepiori falou que vai até liberar o trade de lendário e único na Season 4. Eles nerfaram o dano na Tibalt e do Lorde Banido. Sim, nerfaram. Não, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, pô. Do trade liberado. Boa noite, Venom. A dificuldade do game vai mudar? Vai. Vai ter... Na verdade, não vai mudar. Vai continuar do mesmo jeito, só que você vai começar mais fraco e vai ficar mais forte. Entendeu? Você vai ver uma diferença maior entre o início e o final. Antes você já conseguiu os itens de 4 afixos bem fortes desde o início. Agora vai mudando isso aí. Bom, vamos lá. Deixa eu gravar o vídeo então. O foda, cara, é que eu tinha que gravar enquanto eu ia falando e aparecendo cada mudança. Entendeu? Isso que é foda. Eu não tenho editor. E aí, eu levaria mais umas 10 horas para poder fazer isso. Então eu vou gravar sem ser assim, só sem as imagens. Só falando mesmo, infelizmente. O que tem o Red? Porque você não grava com um bloco de notas com todas as anotações e vai com... Você separa, tu fez tudo no bloco de notas, agora você separa, bota num Word, destacando os tópicos e vai só sublinhando. Sei lá. Não, então, dá pra eu gravar falando de boa. A questão é, eu queria gravar enquanto eu vou falando, vai aparecendo a imagem de cada coisa. Entendeu? Tipo, aparecendo o vídeo, mostrando cada coisinha. Este é o terceiro canal que eu vejo sobre a mudança de todos os... O mais preciso e com coerência é esse aqui. Valeu, Guga. Tamo junto, mano. Tamo junto. Cara, se eu não for preciso, eu não sei, porque já é a terceira vez que a gente tá revendo tudo sobre as novidades. Tudo. No Red tem as imagens? Aí que eu já volto. Fala com a mulher aqui. Aí facilita muito, hein? Cadê? Aonde eu vejo essas imagens? Me ajuda aí. Recente News. Abre os prints em uma imagem em cada aba e vai mudando. Então, mas cadê esses prints? Esse eu quero saber. Eu não tô achando. Aonde que tá esses prints? Eu não faço ideia. Ah, tá na notícia. Na notícia não tem tudo, pô. Na notícia não tem tudo. Tem uma coisa ou outra. A gente só fala que deixou printado tudo. Mas sim, dá pra mostrar aqui um pouquinho enquanto eu vou mostrando, né? Para mostrar o manual. A diferença é que agora os itens têm 4, 3 afixos. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu gravo, eu falando, e depois eu vou jogando as imagens que durante o vídeo. 10 horas fazendo isso aqui. Mas vamos lá. Vamos primeiro gravar, eu fazendo, e depois eu vou jogando as imagens.
conforme a gravação vai acontecendo. Vamos tentar fazer isso. Tá, vamos tentar fazer isso. Pelo menos do que eu puder. Vou me mutar aqui rapidinho, tá, Desceu? Galera, deixa o like, galera. Deixa o like. Vamos gravar o vídeo. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Venom e esse é mais um vídeo Diablo 4. E no vídeo de hoje eu vou resumir para vocês em 33 itens tudo que rolou na Campfire. Muita coisa, mas selecionei as melhores coisinhas para vocês ficarem por dentro de tudo. Então, vamos embora pro vídeo, mas antes deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. E galera, se tornem membros, custa R$ 7,90 mensal, participa de um grupo do WhatsApp exclusivo e tem vários benefícios, como jogar comigo, trocar ideia, tirar dúvidas, vídeos antecipados, vídeos só para membros, mas o principal é estar ajudando o canal. Sem vocês membros, o canal nem existiria. Valeu! Vamos lá, gente. Vamos falar todas as mudanças agora do 1 ao 33. Número 1. Season 3 vai até... Não ficou legal. Vamos de novo, já fiz besteira. Vamos de novo. E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Venom. Esse é mais um vídeo Diablo 4. E no vídeo de hoje iremos falar sobre 33... Não ficou legal. E no vídeo de hoje... Tal, vou citar 33 itens. 33 coisas. E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Venom. Esse é mais um vídeo Diablo 4. E no vídeo de hoje vamos citar 33 itens do que rolou. Itens? Foi estranho. No lugar de item eu falo o quê? 33 tópicos. Pode ser. Coisas mesmo, fala coisas. E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Venom e esse é mais um vídeo Diablo 4. E no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo completão para vocês do que rolou na Campfire com 33 coisas. Para isso, vamos embora pro vídeo, mas antes deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e se tornem membros, custa R$ 7,90 mensal, participa de um grupo WhatsApp exclusivo e tem alguns benefícios, como jogar comigo, trocar ideia, tirar dúvidas, vídeos antecipados, vídeos só para membros, mas o principal é ajudar o canal. Muito obrigado a todos vocês, sem vocês membros o canal nem existiria. Galera, 33 coisas que são muito importantes que eles melhoraram para a próxima temporada. Tudo que eu falar agora só vai estar em vigor a partir da temporada 4, no entanto... vai começar o PTR e dentro do PTR também vai estar valendo tudo que eu vou falar agora. Número 1. Season 3 vai até 14 de maio. Número 2. PTR, servidor de testes só para o Baronet. Número 3. PTR, servidor de testes, dia 2 de abril até dia 9 de abril. Número 4. Buff durante o PTR. Personagens já começam no level 100 com 100 milhões de gold, 1k de obols, e isso vale para todo o Shark que você criar no PTR. Vem com montaria liberada, skill points, Paragon, sem fog no mapa, todos os altares de Lilith, um set raro aleatório, todos os glifos upados e liberados. E a chance de drop dos itens lendários é dobrada. Mais encantamentos e maestrias de todas as classes liberados. Número 5. Vai cair menos itens e com menos afixos. Por exemplo, os amarelos só vão vir com 2 afixos e os lendários só vão vir com 3 afixos. Porém, com afixos bem melhores do que caía antes. Número 6. Tier 3 só cai item sagrado, sem cair item normal.
E no Tier 4, só cai item ancestral. Não pode mais cair item normal, nem item sagrado no Tier 4. E vai cair itens com atributos relacionados à sua classe. Por exemplo, se você é mago, cai inteligência. Se você é bárbaro, cai força e assim por diante. Número 7. Drop de itens 925 de poder garantidos de inimigos level 95 level 95 ou mais. Número 8. Vai ter máximo de custo para rerolar um afixo no cultista, finalmente. Número 9. Uber Uniques cai desde o level 55 dos monstros. Número 10. Alma Esquecida agora dropa na árvore de julgamentos e tem chances rara de drop de qualquer elite. Número 11. Vão melhorar as gemas e vai estender o poder delas. E, pelo que eu entendi, vai aumentar o nível que elas podem chegar. Número 12. Vai dropar itens únicos no Tier 1 e no Tier 2. Número 13. O Codex vai armazenar todos os aspectos do jogo. Ao reciclar um item lendário, seu aspecto é automaticamente armazenado. Você precisa reciclar 16 vezes o mesmo aspecto para garantir um aspecto sempre no máximo. Todos os aspectos podem ser reutilizados sem gastar. Não dropa aspectos altos em Tier baixo. Somente Tier 4 pode dropar um aspecto no máximo. E se você dropa um aspecto já no máximo, e você quer usar aquele item, você já pode usar no máximo. Não precisa extrair para tentar usar depois, tá? Número 14. Vai dropar manuais de afixos específicos para colocar nos seus equipamentos. Esse drop não é target. Número 15. Vai poder diminuir o zoom da câmera. Número 16. Você pode colocar até um afixo extra no item sagrado e 2 afixos extras no item ancestral. Os afixos extras são de um grupo de afixos de 5 casas e cada equipamento tem o seu próprio tipo de casa que pode pegar. Os afixos que vêm são aleatórios e você pode rerolar para tentar vir o que você quer, mas tem um limite de só 5 tentativas. Número 17. Itens amarelos estão mortos, já que sempre vai ter apenas um afixo a menos do que os itens lendários. Resumindo, você vai pegar um item amarelo e ele no máximo, se for ancestral, pode vir com 2 afixos. Você pode colocar mais 2 afixos extras com o novo sistema de craft, chegando a 4. Enquanto os itens lendários ou únicos sempre vão vir aí com, no caso único, com 4 afixos. E os itens lendários sempre vão vir com 3 afixos, podendo colocar mais 2 no para 5. Resumindo, no final de jogo, ninguém mais pega item amarelo. Número 18. Afixo supremo. Agora itens podem vir com 1, 2 ou talvez, se você for muito sortudo, até 3 afixos. E os afixos eles têm 50% mais força do que o padrão. E vem no máximo. Por exemplo, você tem um item que poderia vir com 100 de inteligência. Se você dá essa sorte de vir com esse afixo supremo, esse afixo vem com 150 de inteligência e já vem no máximo. Tipo, de 80 a 150, ele vem sempre 150. É tipo o primevo do Diablo 3, só que ao invés do item inteiro ser primevo, é um afixo. Você pode acabar pegando os 3 afixos primevos completos, tá bom? Mas é na sorte. Ah, e quando você pega o item, vai estar uma marcaçãozinha mostrando se o item é supremo ou não. Esses afixos supremos só podem vir de itens ancestrais, lendários ou ancestrais únicos. Número 20. Upar um item até 12 vezes. Você pode upar o item até agora 12 vezes no lugar dos 5 convencionais. E a cada 4 ups, um dos 3 principais afixos ganha um super buff. Até que com 12 ups, os 3 afixos ficam bem upados. Número 21. Novo Uber, armadura do Tirael. Enquanto você está de vida cheia, 100% de vida sem tomar um único ataque, seus ataques ativam um ataque do altar artilharia junto. Como se você tivesse o altar artilharia, que quando você ataca sai um monte de faíscas, igualzinho, só que sem o buff de ataque speed do altar. Número 22. Buff nos minions. Os minions herdam, olha que felicidade que eu tô, 100% dos atributos base do Necro e do Druida. Qualquer build de minions agora, a sua chance crítica passa para seus minions, a sua vida passa para seus minions, seu dano passa para seus minions. 23. Nerf na Tibalt e no Lorde Banido, mas não falaram o quanto vai ser nerfado. Número 24. Tiraram a passiva inerente que só o Bárbaro tinha, que dava 10% de redução de dano. Parece que agora o Bárbaro não precisa mais disso. E não só isso, nerfaram várias coisas no Bárbaro, como charge, martelos ancestrais e outras coisitas mais, que a gente vai descobrir no próximo patch dos próximos dias. Número 25.
bug que fazia o teleporte infinito do mago, e também consertaram um bug que fazia a passiva ferocidade de Exu. Quando você usava, quando estava com a ferocidade de Exu ativa, você ganhava buff de crítico em todos os tipos de habilidade. Agora só funciona para a habilidade de fogo e não dá mais para rolar o teleporte infinito que eu ensinei recentemente nos meus vídeos. Número 26. Afixo Double Swing bufado, passiva Lacerate Ultimate bufada e vários outros afixos bufados de várias classes. Número 27. Novo item único do mago. Frozen Orb tem 50% de chance de invocar uma conjuração e as conjurações ao atacar têm até 100% de chance nos Lucky Hits de lançar um Frozen Orb nos inimigos. Vira uma cascata, você lança Frozen Orb lança o seu Minion ataca e lança Frozen Orb. É desse jeito. Só que o Frozen Orb que o Minion lança não tem chance de invocar um novo Minion, tá bom? Mas ainda assim é bem roubada. Número 28. Buff na maestria Visão Interior da Rogue, onde não precisa atacar somente inimigos marcados para ganhar o buff de mana infinita por 4 segundos. E além disso, além de você atacar inimigos qualquer e ganhar buff, e aumentando, né, a sua recarga, a sua carga para poder ativar o buff, além de você ganhar mana infinita por 4 segundos, também ganha 25% de chance crítica no seu buff. Enquanto você está nos 4 segundos. Número 29. Buff na maestria do Necromante, bufando tudo. Toda a maestria do Necromante foi bufada, só deram alguns exemplos, como, por exemplo, o Golem puxa os inimigos, os ataques dos magos de gelo dão vulnerabilidade e várias outras coisas. Número 30. Helltide liberada desde o Tier 1 e Tier 2, com muitos eventos novos e totalmente modificada, com invocações e boss e tudo mais. Número 31. Andariel, novo Uber Boss. Eu falei que vinha. Novo Uber Boss que precisa de material do Fera de Gelo e Lord Z, além de seu drop ser o mesmo do drop do Duriel. Resumindo, mais uma forma de você conseguir itens Uber. Número 32. Fenda maior do Diablo 3, agora no Diablo 4. Eu pedi e eles me deram, galera. Com level infinito, 10 minutos de duração para completar, e se você morrer, perde 30 segundos. No final, se você conseguiu completar ela e matar o boss durante os 10 minutos, você enfrenta um boss, mata ele. Matou dentro do tempo, automaticamente você consegue avançar para o próximo tier da sua fenda maior. Tá? E esse boss, ele é muito parecido com como eram os boss vampíricos da Battle of Z. É uma versão mais poderosa de uma Rogue, de um Bárbaro, de um Druida, de um Mago, Necromante, assim vai. E para finalizar, mas não menos importante, número 33. Agora você pode invocar uma versão mais forte. Olha que da hora. Outra coisa que eu pedi muito e eles me deram. Agora você pode invocar uma versão mais forte de todos os chefes, levando eles para o level 200 e tendo aumentos significativos de drop. Resumindo, agora você pode fazer um Duriel de level 200, uma Andariel de level 200, de repente uma Lilith de level 200, um Varshan de level 200 e assim vai. Eu estou muito feliz com essas mudanças, várias melhorias, várias coisas legais, e eu espero que vocês também tenham gostado. Comenta aí o que você achou disso tudo, comenta se faltou alguma coisa que você acha que deveria vir e não veio, e deixe seus comentários, sempre com educação. Eu sou o Venom, valeu, falou, é nóis. 33. Pode ser mudanças. Pode ser melhorias. Pode ser também. Tá, agora eu tenho que gravar essa merda. Gravar não, né? Deixa eu liberar meu Discord. Voltei. Agora eu tenho que abrir o aplicativo de edição e tentar ir jogando coisas. E quando a gente faz a gravação, quando a gente fez o negócio. Poxa, não consegui, cara. Prometi que ia brincar com a minha filha, montar a casinha dela e não consegui. Tô até agora na live. Sacanagem. Mas tá bom. E vocês, galera? O que vocês acharam disso tudo? O que vocês acharam disso tudo, galera?
Dá pra mostrar o que eu tô fazendo enquanto isso? Deixa eu ver se dá. Não dá, se eu boto fica a tela branca, por algum motivo fica bugado. Não consigo mostrar meu aplicativo enquanto eu tô editando as coisas, fica bugado. Vocês não conseguem ver o que eu tô fazendo. Paciência. Quero a fenda também, cara. Quero muita fenda. Mas vamos lá. E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Venom e esse é mais um vídeo Diablo 4. E no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo completão para vocês do que rolou na Campfire com 33... Vamos lá. Eu sou péssimo em edição, mas vamos lá. Dias. Tá bom assim mesmo, vamos lá. Rolou na Campfire com 33 coisas. Para isso, vamos embora pro vídeo, mas antes deixa o like, ativa o sininho. 33 coisas. Para isso, vamos embora pro vídeo, mas antes deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e se tornem membros, custa R$ 7,90 mensal, participa de um grupo WhatsApp exclusivo. E aí, galera, tem alguns benefícios, como jogar comigo, trocar ideia, tirar dúvidas, amor do vídeos chat, antecipados, vídeos vai me carregar, pelo amor de Deus, ajudar o canal. Muito obrigado a todos vocês, sem vocês membros o canal nem existiria. Pode deixar Galera, comigo, Marcelo. 33 coisas que são muito importantes, que eles melhoraram para... Vendo, o que mais amei pra mim foi a Fenda Desafio. Agora teremos conteúdo infinito que escala com o nosso poder. Agora teremos um verdadeiro desafio. Cara, nem fala, mano. Agora sim temos um endgame. Agora temos um endgame, cara. Vendo, que sinal é esse que vem nos itens com afixos mais poderosos? É um sinal mostrando que o item é um item primevo, né? Igual do Diablo 3, que ele vem com afixos no máximo. Se você vê que tá com esse sinal, que já deu muita sorte, pegou um item com afixo no máximo. Próxima temporada. Tudo que eu falar agora só vai estar em vigor a partir da temporada 4. No entanto, vai começar o PTR e dentro do PTR também vai estar valendo tudo que eu vou falar agora. Número 1. Que isso, Marcelo? Muito obrigado, mano. Pô, Deus te abençoe, cara. Marcelo sempre ajudando o canal desde que virou membro aqui do canal. Muito obrigado, mano. 10 inscrições de presente do Marcelo, galera. De coração, mano. Muito obrigado, cara. Parabéns aí o Felipeira, Narutinho, Marcos Miranda. Parabéns Rafael, Patrick, William, De Rios, Bruno Pires, Luan Barros e Bigodoni. Parabéns a todos vocês. Colocando a fenda, ele só demonstra o que houve a comunidade. Sim, cara. Mano, na moral, eu tô começando a achar que ou eu quero o que a comunidade quer, ou eles estão vendo a minha live. Porque, mano, tudo que eu pedi, eles deram, cara. Tudo que eu pedi, eles deram. Não nem tudo, né? Mas muita coisa. Eu sempre falava, quero enfrentar uma versão do boss mais forte. Eles deram. Quero uma fenda desafio, quero uma fenda maior. Eles deram. Quero 100% dos minions dos nossos atributos dos minions. Eles deram. Mano, quero o códice igual do Diablo Immortal. Eles deram. Eu acho que eu tô sendo um bom representante da comunidade, tá ligado? Porque a minha voz tá sendo muito o que a maioria quer. Isso eu acho da hora.
eu tô em contato legal com o que a galera quer. Tipo, eu não tô pedindo coisas que só eu quero, sabe? Coisas absurdas na minha cabeça. Isso eu acho legal. Vamos continuar. Season 3 vai até 14 de maio. Calma aí. No entanto, vai começar o PTR e dentro do PTR também vai estar valendo tudo que eu vou falar agora. Número 2, PTR, servidor de teste. E dentro do PTR também vai estar valendo tudo que eu vou falar agora. Número 1, Season 3 vai até 14 de maio. Número 2, Season 3 vai até 14 de maio. Número 2. Número 2, PTR, servidor de testes só para o Baronet. Número 3, PTR, servidor de testes só para o Baronet. Número 3, PTR, servidor de testes, dia 2 de abril até dia 9 de abril. Calma aí. Número 3. Só para o Baronet. Número 3, PTR. Servidor de testes, dia 2 de abril a... Não, foi legal não. Número 3, PTR, servidor de testes, dia 2 de abril até dia 9 de abril. Número 4, buff durante dia 2 de abril até dia 9 de abril. Vamos lá, número 4. Personagens já começam no level 100 com 4. Buff durante o PTR. Personagens já começam... Eles têm alguma coisa sobre isso no Red ou não, né? Sobre o personagem já começar no level 100? Acho que não. Não. Eu só não entendi se... Calma aí, colocando a fenda... Boa, eu só não entendi se já começa agora a felicidade ou se só vem em maio. Só em maio, Danilo. Na verdade, vai começar agora dia 2 de abril. Você vai ter... Quem joga pelo computador tem acesso ao PTR, já pode testar essas novidades. Mas só em maio começa no level 100, com 100 milhões de gold, 1k de obols, e isso vale para todo o Shark que você criar no PTR. Vem com montaria liberada, skill points, Paragon, sem fog no mapa, todos os altares de Lilith, um set raro aleatório, todos os glifos upados e liberados. E a chance de drop dos itens lendários é dobrada. Mais encantamentos e maestrias de todas as classes liberados. Número 5. De todas as classes liberado. Número 5. Vai cair menos itens e com menos afixos. Aqui eu já tenho a imagem, ó. Aqui eu já tenho imagens. Imagem, me dê imagens. Não.
Aqui. Deixa eu botar lá. Texto. Como é que eu coloco imagem agora? Deixa eu lembrar aqui. Adicionar texto, a mídia. Caraca, não tô lembrando agora. Kit de marca, transições, texto, templates, biblioteca de conteúdo, deve ser isso. Ah, deve ser isso aqui? Sua mídia, vamos lá. Reportar mídia. Ah, imagens. Achei. Número 5. Mais encantamentos e maestrias de todas as classes liberado. Número 5. Vai cair menos itens e com menos afixos. Por exemplo, os amarelos só vão vir com 2 afixos e os lendários só vão vir com 3 afixos. Porém, com afixos bem melhores do que caía antes. Número 6. Vamos lá de novo. Número 6. Número 6. Tá ficando bom, galera. Tá ficando bom. Cara, eles fizeram outro game praticamente. Vendo, sinal que vem nos itens. Ah, já falei. Eu só não entendi. Cara, eles praticamente refizeram o item. E no Tier 4, só cai item ancestral. Não... Calma aí. Sagrado, sem cair antes. Número 6. Tier 3 só cai item sagrado. Tem imagem disso? Tier 3 só cai item sagrado. Vocês estão conseguindo ouvir o que eu estou ouvindo no meu vídeo que eu estou fazendo? Ou não? Só para eu saber. Sem cair item normal. E no Tier 4, só cai item ancestral. Não pode mais cair item normal, nem item sagrado no Tier 4. E vai cair itens com atributos relacionados à sua classe. Por exemplo, se você é mago, cai inteligência. Ah, essa aqui já tem. Isso aqui tem aqui. Ah, tá aqui, ó. Ah, não, eles só falam, eles não... Eles só falam. Eu posso deixar essa imagem também. Itens com atributos relacionados à sua classe. Por exemplo...
Se você é mago, cai inteligência. Se você é bárbaro, cai força e assim por diante. Número 7 agora. Número 7. Número 7. Estamos chegando a um terço, né? Um terço não, um quarto, sei lá. Garantidos de inimigos de level 95 level 95 ou mais. Número 8. Inimigos de level 95 level 95 ou mais. Número 8. De custo para rerolar um afixo no cultista, finalmente. Número 9. Para rerolar um afixo no cultista, finalmente. Número 9. Cai desde o level 55 dos monstros. Número 10. Alma esquecida agora dropa na árvore 55 dos monstros. Número 10. Árvore de voamentos e tem chance de rara de drop de qualquer elite. 11. Vai estender o poder delas. E, pelo que eu entendi, vai aumentar o nível que elas podem chegar. Número 12. Pelo que eu entendi, vai aumentar o nível que elas podem chegar. Número 12. Os únicos no Tier 1 e no Tier 2 podem chegar. Número 12. Vai dropar itens únicos no Tier 1 e no Tier 2. Tem alguma informação sobre isso? Não. Aqui é só para eu pegar a evolução dos itens e para pegar sobre o material de como UPA e do CODS, beleza. Aqui eu pego o quê? Aqui já usei. Já posso fechar também. E aqui eu tenho o quê? Para falar do manual. Também dá para falar sobre o lance do CODS. Do CODS não, do tapering, né? Da forja. Vamos lá. Número 13. E no Tier 2. Número 13. 13. Do jogo. Ao reciclar um item lendário, seu aspecto vai armazenar todos os aspectos. Ah, agora é o CODS, ó. No Tier 2. Número 13. Agora sim vai ficar legal. Vamos lá, botar o CODS. CODS é isso aqui. Vamos lá. Codex. Importar a mídia. Vai dropar itens únicos no Tier 1 e no Tier 2. Número 13. O código vai armazenar todos os aspectos do jogo.
Ao reciclar um item lendário, seu aspecto é automaticamente armazenado. Você precisa reciclar 16 vezes o mesmo aspecto para garantir um aspecto sempre no máximo. Todos os aspectos podem ser reutilizados sem gastar. Não dropa aspectos altos em tier baixo. Somente tier 4 pode dropar um aspecto no máximo. E se você dropa um aspecto já no máximo, e você quer usar aquele item, você já pode usar no máximo. Não precisa extrair para tentar usar depois, tá? Número 14. Vai dropar manual para tentar usar depois, tá? Número 14. Vai dropar manuais de afixos específicos para colocar agora os afixos lá. Vai dropar. Pegar o manual de afixo. Aqui. Ué. É aqui. Manual de afixo. Manual de afixo. E aqui a gente vai armazenar isso aqui. Beleza, vamos lá. Para explicar melhor no vídeo, né? Fica bem explicadinho. Precisa extrair para tentar usar depois, tá? Número 14. Vai... 14. Não precisa extrair para tentar usar depois, tá? Número 14. Vai dropar manuais de afixos específicos para colocar nos seus equipamentos. Esse drop não é target. Número 15. Vai nos seus equipamentos. Esse drop não é target. Número 15. Esse drop não é target. Número 15. Vai poder diminuir o zoom da câmera. Número 16. Estamos acabando. 16. Você pode colocar até um afixo extra no item sagrado e 2 afixos extras no item ancestral. Os afixos da câmera. Número 16. Você pode... os afixos extras você pode colocar... É isso aqui, né? Que eu peguei a foto. Vamos lá. Número 15. Vai poder diminuir o zoom da câmera. Número 16. Você pode colocar até um afixo extra no item sagrado e 2 afixos extras no item ancestral. Os afixos item sagrado e 2 afixos extras no item ancestral. Os afixos extras são de um grupo de afixos de 5 casas. 5 não, 6 casas, falei errado. Deixa eu botar 6 casas. Seis casas, na verdade. E cada equipamento tem o seu próprio tipo.
de casa que pode pegar. Os afixos que vêm são aleatórios e você pode rerolar para tentar vir o que você quer, mas tem um limite de só 5 tentativas. Agora número 17. Estão mortos, já que sempre vai ter apenas um afixo, sempre vai ter um afixo a menos do que os itens lendários. Resumindo, você vai pegar um item amarelo e ele no máximo, se for ancestral, pode vir com 2 afixos. Você pode colocar mais 2 afixos extras com o novo sistema de craft, chegando a 4. Enquanto os itens lendários ou únicos sempre vão vir aí com, no caso único, com 4 afixos, e os itens lendários sempre vão vir com 3 afixos, podendo colocar mais 2 no para 5. Resumindo, no final de jogo, ninguém mais pega item amarelo. Número 18. Afixo supremo. Agora item podem vir com 1, 2 ou talvez, se você for muito sortudo, até 3 afixos. E os afixos eles têm 50% mais força do que o padrão. E vem no máximo. Por exemplo, você tem um item mortos, já que sempre vai ter apenas um afixo, sempre vai ter um afixo a menos do que os itens lendários. Resumindo, você vai pegar um item amarelo e ele no máximo, se for ancestral, pode vir com 2 afixos. Você pode colocar mais 2 afixos extras com o novo sistema de craft, chegando a 4. Enquanto os itens lendários ou únicos sempre vão vir aí com, no caso único, com 4 afixos, e os itens lendários sempre vão vir com 3 afixos, podendo colocar mais 2 no para 5. Resumindo, no final de jogo, ninguém mais pega item amarelo. Os amarelos morreram, galera. O que vocês acham sobre isso? Tá aí, De Silva? De Silva tá mutado. O que vocês acham sobre isso, galera? A morte dos itens amarelos. Sinceramente, eu fiquei feliz. Sinceramente, eu fiquei feliz. Eu preferia assim. Número 18. Resumindo, no final de jogo, ninguém mais pega item amarelo. Era muito chato, cara. Tem que olhar todos os amarelos, todos os lendários. Agora, sem precisar olhar o amarelo, mano, é muito melhor, cara. Muito melhor. Número 18. Afixo supremo. Agora item podem vir com 1, 2... Agora item podem vir com 1, 2 ou talvez... Afixo supremo. Eu tirei print dessa porra? Tinha que ter tirado print de tudo quando eu tava fazendo vídeo, cara. Não sei se eu tirei print de tudo. Vamos ver se eu tirei print. Tirei print da armadura. Se você for muito sortudo, até 3 afixos. E os afixos eles têm 50% mais força do que o padrão. E vem no máximo. Por exemplo, você tem um item que poderia vir com 100 de inteligência. Se você dá essa sorte de vir com esse afixo supremo, esse afixo vem com 150 de inteligência e já vem no máximo. Tipo, de 80 a 150, ele vem sempre 150. É tipo o primevo do Diablo 3, só que ao invés do item inteiro ser primevo, é um afixo. Você pode acabar pegando os 3 afixos primevos completos, tá bom? Mas é na sorte. Ah, e quando você pega o item, vai estar uma marcaçãozinha mostrando se o item é supremo ou não. Esses afixos supremos só podem vir de itens ancestrais, lendários ou ancestrais únicos. Número 20. Itens ancestrais, lendários ou ancestrais únicos. Número 20, vamos lá.
até 12 vezes, você pode upar o item até agora 12 vezes no lugar dos 5 convencionais. Para um item até lendários ou ancestrais únicos. Número 20. Ancestrais lendários ou ancestrais únicos. Número 20. Upar um item até 12 vezes, você pode upar o item até agora 12 vezes no lugar dos 5 convencionais. E a cada 4 ups, um dos 3 principais afixos ganha um super buff, até que com 12 ups, os 3 afixos ficam bem upados. Número 21. 12 ups, os 3 afixos ficam bem upados. 21, tá quase chegando, 33. 21. Bora, galera, comenta alguma coisa, estão calados, falando nada, o que tá acontecendo. Dura do Tirael, enquanto você está... Número 21, novo... Agora sim, armadura do Tirael. Uber, armadura do Tirael. Enquanto você está de vida cheia, 100% de vida, sem tomar um único ataque, seus ataques ativam um ataque do altar artilharia junto. Como se você tivesse o altar artilharia, que quando você ataca sai um monte de faíscas, igualzinho, só que sem o buff de ataque speed do altar. Número 22, buff nos minions, só que sem o buff de ataque speed do altar. Aí, vamos lá, número 22. Isso aqui foi top, cara. Esse buff nos minions foi top agora. Zerdon, olha que felicidade que eu tô. 100% dos atributos base do Necro e do Druida. Qualquer build de minions agora, a sua chance crítica passa para seus minions, a sua vida passa para seus minions, seu dano passa para seus minions. 23. Minions, a sua vida passa para seus minions, seu dano passa para seus minions. 23. Banido, mas não falaram o quanto vai ser nerfado. Número 24. 24. Bárbaro tinha, que dava 10% de redução de dano. Parece que agora o Bárbaro não precisa mais disso. E não só isso, nerfaram várias coisas no Bárbaro, como charge, martelos ancestrais e outras coisitas mais, que a gente vai descobrir no próximo patch dos próximos dias. Número 25. Outras coisitas mais, que a gente vai descobrir no próximo patch dos próximos dias. Número 25. Teleporte infinito do mago, e também consertaram um bug que fazia a passiva ferocidade de Exu. Quando você usava, quando estava com a ferocidade de Exu ativa, você ganhava buff de crítico em todos os tipos de habilidade. Agora só funciona para habilidade de fogo e não dá mais para rolar o teleporte infinito que eu ensinei recentemente nos meus vídeos. Número 26. Número 26. Bufado, passiva Lacerate Ultimate bufada e vários outros afixos bufados de várias classes. Número 27. 27. Mas, meu Deus, que edição, né? Mas... fazer alguma coisinha aqui. Tem 50% de chance de invocar uma conjuração e as conjurações ao atacar têm até 100% de chance nos Lucky Hits de lançar um Frozen Orb nos inimigos.
vira uma cascata. Você lança Frozen Orb lança o Minion, o seu Minion ataca e lança Frozen Orb. É desse jeito. Só que o Frozen Orb que o Minion lança não tem chance de invocar um novo Minion, tá bom? 29. Minion lança, não tem chance de invocar um novo Minion, tá bom? Mas ainda assim é bem roubada. Número 20. O Frozen Orb que o Minion lança, não tem chance de invocar um novo Minion, tá bom? Mas ainda assim é bem roubada. Número 28. Buff na maestria Visão Interior da Rogue, onde não precisa atacar somente inimigos marcados para ganhar o buff de mana infinita por 4 segundos. E além disso, além de você atacar inimigos qualquer e ganhar buff, e aumentando, né, a sua recarga, a sua carga para poder ativar o buff, além de você ganhar mana infinita por 4 segundos, também ganha 25% de chance crítica no seu buff. Enquanto você está nos 4 segundos. Número 29. Buff na maestria do Necromante, buffando tudo. Toda a maestria... Vamos tentar aqui pegar a maestria do Necromante. Isso aqui é da Maré Infernal. I'm really excited about the Rogue. I think I'm gonna play Rogue this season. So on the left is the old version. We can zoom in here. I have two examples. One is Azure Rack here on the left, a unique sword. A Era Azul, né? Agora serve pra todas as classes. Cheio da hora isso também. O que eles acharam disso? Da Era Azul serve a todas as classes agora. It's funny because there's some people I think that didn't catch. Maybe they didn't catch the. Like I talked about, one of our goals here, make things more generally useful, less restrictions. We can zoom in here. I have two examples. One is Azure Rack here on the left, a unique sword. Valeu, galera. Muito obrigado por me seguir. Tamo junto. Tentando chegar nos 7.000 seguidores aqui na Twitch. E nos 35 no YouTube. Second thing you'll notice is on the left is Barbarian only. We just removed that restriction. So now any class that can use a sword can use Azure Rack. Again, we're just trying to look for places where there was restrictions, and when we can, we're just removing them. Next one is Opportunist. This one I'm really excited. The damage of your grenade skills, and all of them are going to have this. So if you want to make a stun grenade build, if you collect, the 4 or 5 of these legendaries that kind of combo together, everyone is going to incrementally increase your grenade's damage as well, to a point where you'll be doing a lot more meaningful damage in your build. All right, last but not least, we've got hardcore updates. So for you hardcore players, Elixir of Death Evasion is being removed from the game. It's dying, and it's not coming back, just like you will in hardcore. A lot of them, a lot more than what I presented today. We really want to know what changes we did, maybe didn't hit the mark, and why. Maybe we didn't go far enough. Demora muito pra carregar, mano. Tô no level 45, ainda não passei pro pesadelo. Isso é problema? Não. Cada um passa no seu tempo. Tem que passar até os 50. Quem é mais experiente consegue passar lá pro 40, não tem problema. Tu pode passar no 48, 50. You need to think about that as we move forward. This is just all of the things we're talking about today are just one sanctuaries. We all recall from quarter 4 last year, and capturing people and draining them of blood. That was a really fun frenetic. Tá falando do Helltime, mas não tá mostrando o Necromante. Mostrar o Helltide mesmo, tirar print do Helltide. Helltide diferente. It's just more fun to engage with. Was that just a giant? You're seeing potentially. Well, I guess we'll have to see. We'll talk about as it arrives. Tá pegando um print da Andariel agora. We're adding a new boss. Really fun change. And Dariel's a really cool fight. I think we actually have like a quick little shot of the summoning for Andariel. As we all know her and love her. There she is. Wow. She's back. She's tough. It's going to be. Also, the fight's been updated too. It's not exactly the same as we did before. Yeah, the design's been very excited about this fight. And very excited about Andariel for a while. Bring her back into the equation. So yeah, she's going to be a lot of fun to summon. All the poison of the class. Yeah. Okay, enough Andariel. We're at timer. Good information feedback about how that really played out. We made it. You're not getting any loot from the drops. Like that stuff's not here to slow you down. It's just about pushing as hard as you can. Print do Timer Pits. What we did in the APOIA-SE here is first, in the APOIA-SE here, when a player died, while going time you need. It's making pretty good time here though. Okay. So you'll be dealing with that. Print do Boys do Timer Pits. So it's kind of like Elias, for instance, like a shade of Elias. Yeah, so you can come and do an attack. A shade of Lilith can appear. You get experience. I think opposite right now is like
E é isso. Vamos terminar a edição. 29. Buff na maestria de quando você tá nos 4 segundos. Número 20. Tá, vamos lá. 29. Ai. Necromante bufando tudo. Toda a maestria do Necromante foi bufada. Só deram alguns exemplos, como, por exemplo, o Golem puxa os inimigos, os ataques dos magos de gelo dão vulnerabilidade e várias outras coisas. Número 30. 30. De gelo dão vulnerabilidade e várias outras coisas. Número 30. Helltide liberada desde o Tier 1 e Tier 2 com muitos eventos novos. Helltide liberada. Helltide libera. Vamos lá. Ah, não acredito, eu fechei. Espero que tenha salvo, mano. Eu fechei. Eu não acredito. Se não ficou salvo, mano. Mano, eu vou chorar. Ficou salvo. Ufa. Caralho. Trinta. Helltide. Liberada desde o Tier 1 e Tier 2 com muito. Muitos eventos novos e totalmente modificados. Com invocações e boss e tudo mais. Número 31. Totalmente modificada, com invocações e boss e tudo mais. 31. Falta 3, vamos lá. 31. Novo Uber Boys. Eu falei que vinha. Tudo mais. Número 31. Uber Boys, Andariel. Andariel, novo Uber Boys. Eu falei que vinha. Falei que vinha. Novo Uber Boys que precisa. Novo Uber Boys. Novo Uber Boys. Eu falei que vinha. Falei que vinha. Novo Uber Boys que precisa de material do
Falei que vinha, falei que vinha. Novo Uber Boys que precisa de material do Fera de Gelo e Lord Z, além de seu drop ser o mesmo do drop do Duriel. Resumindo, mais uma forma de você conseguir itens Uber. Do drop do Duriel. Resumindo, mais uma forma de você conseguir itens Uber. Número 32. 32. Forma de você conseguir itens Uber. Número 32. Fenda maior do Diablo 3. Conseguir itens Uber. Número 32. Fenda maior do Diablo 3, agora no Diablo 4. Eu pedi e eles me deram, galera. Com level infinito. 10 minutos de duração para completar. E se você morrer, perde para completar. E se você morrer, perde 30 segundos. Cara de maluca é essa, mano? Psicopata. Adoro, Vanderlei. Eu tô editando meu vídeo. No final, se você conseguiu completar ela e matar o boss durante os 10 minutos, você enfrenta um boss, mata ele. Matou dentro do tempo, automaticamente ele. Matou dentro do tempo, automaticamente você consegue avançar para o próximo tier da sua fenda maior, tá? E esse boss, ele é muito parecido com como eram os boss vampíricos da Battle of Z. É uma versão mais poderosa de uma rogue, de um bárbaro, de um druida, de um mago, necromante, assim vai. E para finalizar, mas não menos importante, número 33. Agora você pode invocar uma versão mais forte. Olha que da hora. Outra coisa que eu pedi muito e eles me deram. Agora você pode invocar uma versão mais forte de todos os chefes, levando eles para o level 200 e tendo aumentos significativos de drop. Resumindo, agora você pode fazer um Duriel de level 200, uma Andariel de level 200, de repente uma Lilith de level 200, um Varshan de level 200 e assim vai. Eu tô muito feliz com essas mudanças, várias melhorias, várias coisas legais e eu espero que vocês também tenham gostado. Comenta aí o que você achou disso tudo, comenta se faltou alguma coisa que você acha que deveria vir e não veio e deixe seus comentários, sempre com educação. Eu sou o Venom, valeu, falou, é nóis. Terminei. Galera, vou jantar, mano. Vou deixar baixando aqui e vou jantar. Amanhã a gente continua. Amanhã tem mais vídeos, mais lives. Não sei se vou postar esse vídeo hoje. Acho que vou postar hoje ainda. Assim que ficar pronto eu já posto hoje o resumo todo. E é isso aí, galera. Obrigado aí a presença de todos vocês. Amanhã eu continuo. E é isso. Eu sou o Venom. Valeu, falou. Boa noite a todos. É nóis, gente. Tamo junto. Agora é só jogar, mas tem que esperar chegar, né? Tem que esperar voltar. Vai baixar o PTR? Vou, com certeza. Mas só dia 2 de abril. Mas eu vou jogar os 7 dias. Mano, jogar muito. Jogar muito. É nóis.